Meeting is being recorded. Pode iniciar, gente. Cadê ela? Pode iniciar, né? Pode. Condição do microfone. Good morning, everyone. My name is Ana Luisa. I am a staff member here at LABOMAR. It is a great pleasure to welcome you all to this international scientific event. Before we begin, I would like to inform you that today's session is being broadcast live on the Zoom platform with simultaneous translations in Portuguese and English. I now have the honor to introduce the members who will compose the table. The Honorable Rector, Custódio Almeida. The Associate Vice Rector for Research and Graduate Studies, Luiz Gonzaga França Lopes. Professor Conceição Oliveira,
representing the Vice Rector for Innovation and Interinstitutional Relations. Professor Lidriana Pinheiro, Director of LABOMAR. Professor Cristina Rocha Barreira, Coordinator, Tropical Sciences Graduate Program. Professor Professor Sergio Rossi, Coordinator of the 8th Fortaleza Austral Spring School. Parte muito importante na minha vida da vicerrectoria de la ProInter e as relações internacionais. Precisamente isso é muito importante. Agradeço também, obviamente, aos palestrantes que estão aqui, tanto os palestrantes estrangeiros que vêm da Europa, como os palestrantes brasileiros que vêm de diferentes partes do país. Estou muito contento por isso. Para mim, especialmente, eu desfruto muito desse tipo de eventos, de reunir gente, de que todas as pessoas estén juntas. Obviamente também a pós-graduação aqui representada por a professora Cristina Rocha e a direção representada por a professora Lidriana Pinheiro foram fundamentais para muitas das coisas que estamos agora fazendo esta semana curta e tal. Também quero agradecer ao Air Center, a Catarina Paes Duarte, que deve estar na outra parte do Atlântico, no Portugal, tudo preparado para essas palestras que faremos durante estes dias. Penso que é muito importante fazer esse tipo de eventos, penso que é muito importante para a internacionalização e penso que é muito importante tentar fazer uma coisa concreta, que é o ponto entre a Europa, especialmente a Europa também, outros países, por favor, também, e os BRICS. É muito importante de começar a compreender que para resolver problemas temos que estar todos. Não tem que estar nada mais uma parte, outra parte, que se arriba, que se abaixo. É importante de que haja um diálogo direto e transparente entre todos e penso, sinceramente, que esta é uma ocasião muito interessante de intercâmbio entre professores, estudantes, gente de pós-graduação e gente de prorectorias que vão fazendo possível esse caminho. E sem mais, deixo a palavra a Cristina, a professora Cristina. Bom dia a todos e todas. Eu cumprimento a mesa e todos os participantes na figura do nosso magnífico reitor e meu amigo de longa data, professor Custódio Almeida. E como coordenadora do programa de pós-graduação em Ciências Marinhas Tropicais, assim, nosso maior desejo é que esse evento seja um evento muito primoroso, que seja um espaço para aprendizado, ideias, né? E que seja o que vem sendo em todas as outras edições da Spring School. Então, nós temos aqui a 8ª edição deste evento, e um evento que com certeza contribui muito para a formação dos nossos alunos.
Agradeço muito à equipe organizadora do evento, na figura do professor Sergio Rossi e todos que contribuíram e vão, durante toda essa semana, trabalhar bastante para o êxito desse evento, e os parceiros, né, que o professor Sérgio já citou, que, sem dúvida nenhuma, contribuem muito, né, para a riqueza, a grandeza desse evento, né, e para a capacidade que a gente tem de inserção, tanto nacional como internacional, de uma atividade nossa aqui do LABOMAR. Então, mais uma vez, eu agradeço, né, a presença de todos e bom evento. Now, our esteemed director, Lidriana Pinheiro. Bom dia a todas e a todas. É um grande prazer receber, né, os palestrantes, os estudantes, os presentes nesse auditório e os que estão aí de longe nos assistindo. Gostaria de saudar a mesa em nome do nosso magnífico reitor, professor Custódio Almeida, um grande apoiador, né, desde sempre, dos projetos e sonhos do LABOMAR. E aqui nesse auditório eu recordo 2 anos, né, quando ele esteve aqui, apresentando a sua plataforma de governo, a sua proposta, né, e aqui 2 anos, né, nós estamos aí com um cenário muito promissor, que é a construção do novo prédio do LABOMAR no campus Iracema, um campus idealizado pelo nosso reitor, e também, né, com a ação aí para a implantação da estação científica de Jericoacoara. Então, o Custódio, desde o início, sempre esteve muito próximo do LABOMAR, com um carinho especial para o nosso instituto. E aí eu queria aproveitar esse momento, diante de todos, de enaltecer, né, a sua parceria, o seu apoio de sempre. E desejar a todos uma excelente semana, né, uma semana muito produtiva, de muitas trocas de conhecimento, de formações de grupos, redes de pesquisas. Então, ou seja, além da escola, é um momento de elaborações de futuros projetos de parceria. Então, em nome do Instituto de Ciências do Mar, desejo a todos uma semana de muito êxito, de muito sucesso, de muitas parcerias, e sejam todos bem-vindos. Thank you, Professor Lidriana. Now let's hear from Professor Conceição. Bom dia a todos e todas, um prazer estar aqui. Bom dia, magnífico reitor, uma honra estar aqui ao seu lado. É uma honra substituir o professor Barros Neto, pró-reitor de Inovação e Relações Interinstitucionais. Eu estou como coordenadora de empreendedorismo na universidade e eu queria primeiro parabenizar a comissão organizadora pelo evento e pelo tema tão relevante. Eu queria dizer para vocês que eu tenho um pezinho, eu sou química originalmente, mas eu tenho um pezinho aqui no LABOMAR, né? Eu invejo muito vocês, engenheiros de pesca e biólogos, porque eu sempre desenvolvi pesquisa, né, com micro-organismos e muitos deles marinhos. Além disso, eu dou aula para engenharia de pesca, para biologia, então eu estou infiltrada aqui. E eu sempre brinco com meus colegas, né, do LABOMAR, eu digo que isso não é justo. Eu trabalho no campus de UPC e ganho o mesmo salário de vocês que trabalham aqui olhando o mar. Ou o reitor me dá aumento ou baixa o salário de vocês. Então, enquanto a gente trabalha com solventes, né, tóxicos, com cromatografias, vocês trabalham mergulhando. Isso não é justo, tá? Bom, brincadeiras à parte, né? Eu queria dizer, colocar aqui, né, a importância desse evento e dizer que a Pró-Reitoria de Inovação e Relações Interinstitucionais vê esse evento como grandes oportunidades, tá certo? Oportunidades de colaborações internacionais, já que a gente está vendo que existe uma série de instituições que estão nos acompanhando, né? De outros países, de outros continentes, o que é muito importante, inclusive de países que nem têm mar, né? Que eu já soube.
Então, nós temos dentro da ProInter a coordenadoria de internacionalização, que está aberta exatamente para esses convênios que certamente vão surgir a partir desse evento. E nós temos também na Pró-Reitoria a agência de inovação, onde dentro dessa agência vocês vão encontrar todo o suporte para as proteções intelectuais, né? Que é a Coordenadoria de Proteção Intelectual e Transferência Tecnológica. Vocês vão encontrar a Coordenadoria de Empreendedorismo para tentar estimular vocês a desenvolverem soluções a partir das suas pesquisas, né? E eu convido vocês a conhecerem mais proximamente o programa Empreende UFC, que ele está no seu 6º ano, né? Então, a gente tem muita oportunidade na universidade para que vocês alavanquem os projetos de vocês do ponto de vista de colaboração internacional e de inovação, tá bom? Então, sucesso a todos vocês. Muito obrigada. Thank you, Conceição. Now let's invite Professor Luiz Gonzaga to share his words. Bom dia a todos. Saúdo a todos em nome do professor Custódio, reitor, e dou as boas-vindas, né, a todos vocês, principalmente aqueles que estão nas telas, né, do outro lado do mundo. Bem-vindos ao UFC nesses dias. Parabéns à organização do evento por um evento que já virou tradição aqui no UFC. Como o professor Sérgio comentou, se quisermos discutir problemas, né, temos que nos juntar, e a junção aqui é grande, não é só interna, é também externa. No momento de mudanças climáticas tão drásticas, né, é importante a gente discutir a vida marinha, né, que contribui e ainda tem muito a contribuir para a vida fora dos oceanos, né? Em nome da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, da professora Regina, que nesse momento está em uma missão representando o UFC também no exterior, né? Então, a gente parabeniza, dá boas-vindas a todos. Como Conceição comentou, um evento que abrange, né, muitas fronteiras, certo? Nesse momento que a universidade também está preparando uma chamada, né, de internacionalização, certo? Então, um evento como esses fortalece e muito essa nossa proposta, certo? Então, parabéns a todos e todos sejam bem-vindos e tenham uma semana bastante frutífera, certo? Nos assuntos que serão discutidos. Thank you, Professor Luiz Gonzaga. Now, let's hear from the Honorable Rector, Professor Custódio. Então, eu queria dar bom dia para vocês tudinho. Bom dia aos que me escutam de longe, França, Itália, Espanha, Chile. E começo saudando a professora Lidriana, diretora do LABOMAR, que é anfitriã desta casa, que é coordenador deste evento. Muito obrigado pela sua parceria. Saudar o professor Luiz Gonzaga, que é pró-reitor adjunto de pesquisa e pós-graduação da UFC, que aqui representa a nossa pró-reitoria. Acredito que esse é um evento que envolve especialmente a pós-graduação em Ciências Marinhas e Tropicais. Professora Conceição, que nesse momento articula aquilo que para nós é tão importante na nossa Pró-Reitoria de Inovação e Relações Interinstitucionais. Professor Luiz Ernesto, né? A gente sabe que é preciso muita inovação para a gente recolher, consertar os escombros produzidos pela nossa civilização vitoriosa. Porque vitoriosa produziu tantos escombros, civilização técnico-científica, né? Mas, felizmente, a solução para os problemas também são produzidos pela ciência. Se a ciência moderna, essa ciência que começa muito especialmente quando Galileu iniciou cientificamente a modernidade, ela foi tão vitoriosa nas suas pretensões, nos seus projetos, ela descobriu que a sua vitória também produziu graves problemas, né? Porque a concepção que se tinha
era que os recursos eram infinitos, né? Que era possível mexer em combustíveis fósseis sem consequências, não se tinha noção nenhuma do que seria carbonizar o mundo, não se achava que o oceano era infinito e que por isso se reciclava. E hoje a própria ciência, essa ciência que começou com Galileu lá atrás, né, que é considerado o primeiro cientista moderno, né, do mundo, essa ciência descobre que precisa mudar a sua perspectiva, né, para salvar o mundo. A gente, então, eu queria dizer que esse evento é um evento que se inscreve nesse projeto, que é um projeto de alerta, né? É um projeto que diz, olha, não existe outra coisa senão, vou usar a palavra, emergência climática, né? Estamos em período de emergência. A sensação que eu tenho é que tudo que a gente faz relacionado a meio ambiente, a gente faz atrasado. A gente está atrasado, correndo atrás dos prejuízos, né? E aí, queria saudar também a professora Cristina, né? Amiga de movimento estudantil, a Cristina fazendo biologia, eu fazia computação naquela época, e eu devo à Cristina já devo vários, né? Não é só mais um. Passeio nas trilhas, né, lá de Sabiaguaba. Essa promessa continua mantida, mas agora quero voltar e dizer para vocês assim, encontro o LABOMAR com essa perspectiva, professor Sérgio, de que a gente pode dar sequência a esses encontros, incluindo ampliando os parceiros. Em breve, o LABOMAR não estará separado do mar por uma avenida e, né, um conjunto de barracas, mas, de fato, estará à beira do mar, né, e cuidando, inclusive, daquela área da melhor forma possível. A gente tem um projeto para lá também muito interessante, que é montar um museu subaquático na frente do LABOMAR para mergulhos turísticos e, obviamente, educativo, né? Tudo que a universidade faz é educação. Queria reforçar isso que a professora Lidriana disse, aí saudar o professor Marcelo como aquele que estava, né, bem fortemente ligado a isso, que é a nossa estação científica em Jericoacoara, né? É uma estação científica que eu tenho certeza, já está autorizada a licitação, o problema agora já não é do reitor. Na hora que o reitor autoriza a licitação, o problema se torna problema técnico, de protocolos para licitar, mas eu espero que essa obra, a gente saiba qual é a empresa que vai fazer isso até o final deste ano, né? E vai cuidar especialmente do Parque Nacional de Jericoacoara, que é um cartão postal para o mundo. Eu acho, professor Sérgio, que a gente pode também prospectar, né, daqui a um tempinho, talvez 3 aninhos, fazer esse encontro de lá de Jericoacoara, né? E aí eu tenho certeza que franceses, italianos, chilenos, espanhóis e outros mais vão querer estar presentes, né? E não simplesmente na telinha. E o que a gente está chamando de Centro de Formação em Turismo Ecológico, né? Porque a gente vai criar um curso aqui de turismo ecológico no LABOMAR, que já está programado no PAC, e a ideia é que esse curso possa ter residência, e o centro ele vai ser preparado para receber os estudantes e os professores lá, tipo um curso que tenha imersão, né, várias vezes durante o curso, né, em Jericoacoara, tendo as experiências diretas. Então, eu fico feliz porque vai ser um dos equipamentos mais interessantes da universidade e é da área de meio ambiente. E é da área a área que vai chamar atenção para a urgência que a gente tem de cuidar, né, de consertar os problemas causados para o bem do futuro, para o bem das próximas gerações, para o bem da vida, né? Então, mais uma vez,
saudar e dizer, é sempre uma grande alegria. Eu não venho aqui mais vezes, pessoal, e eu digo isso em vários lugares, pelo simples fato de ter uma agenda que é uma agenda que não me permite mesmo, né? Eu tinha uma vontade de estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? Mas é uma agenda que não permite e coisas que só eu posso fazer, né? Mas é uma alegria voltar aqui para isso. E eu, obviamente, sem ser o menos importante, saudar essa pessoa que está ali entretida, eu acho que fazendo com que tudo ocorra bem, né? Ocorra bem nesse evento. O Abraão, né? Meu ex-aluno querido de filosofia, né? Então, com ele, com essa saudação, eu encerro esse meu momento aqui, desejando, obviamente, que essas aulas, né, de primavera, durante essa semana, sejam proveitosas e, como disse a professora Conceição, com elas a gente consiga mais acordos, mais convênios, mais cooperação internacional. Tá? Muito obrigado. Thank you, Professor Custódio Almeida. So at this point, I would like to sincerely thank you all, members of the table, for being here with us today. It's an honor for us. And now I would like to kindly invite you all to take your seats so we can begin our presentations. The main reason we are all here, right? To hear the lecturers talk about marine animal forests. I don't know about you, but I am really excited to know more about the subject and how the LABOMAR is contributing for this magnificent event. So before our first lecturer begins, Professor Lorenzo Bramante, I would like to invite Professor Sergio Rossi to say a few words for us. I think I have the presentation. So just starting. In the meanwhile, with Abraham is making the possibility to just show the few slides that I have here. It is very important, and I just will insist in this point. We started, with this spring school in LABOMAR and the University of Ceará for a while now. I mean, we started a few years ago. I still remember the first ones as an event of internationalization, people that was coming here. 2020, for example, they came here, a couple of professors from outside also, to make three professors coming from outside of Brazil. In many occasions, there have been online or in presence people that was working in this framework of the Spring School, which is fantastic. It's fantastic. A Spring School is dedicated to the students, to all of you. It's a moment in which you can learn, and so on and so on. So what happened is that I just say to the cost action, so basically to European cooperation in science and technology, to end the project in which I'm the coordinator, the cost action, okay, to just finish in Fortaleza, to finich a little bit what was 4 years project of networking here in Fortaleza. And they asked me why. Why? But you wanted to make one of the final training schools in Fortaleza? Okay, it's possible, but well, it's not Europe, it's not an associate country. I say, what matters? What's the problem? It's on the contrary. It's exactly on the contrary. Let me see if I understand this. Okay, this is up and down. Okay. And it's on the contrary. You know what the BRICS are? The people is moving outside Europe. The people is moving outside the United States and Canada.
The people is moving around. The world is changing. So if you want to make a wise, strategically geopolitical move, let's make here a spring school and join two events in which is one, the European coast, and the two, the spring school from the Universidad Federal de Ceará. That's wise, because the peoples are fastly moving. And because science is on siege, science is surrendered, science is actively attacked from everywhere, because there's people that is interested in, making things different, let us say in this way, to be very polite. We have to be open and we have to make bridges. So in 2021, we started with this cost action, the CAT 2102, Marine Animal Forest of the World, in which people that is here, we presented very enthusiastically this project to the European community and say, hey, we need to make a network about the marine animal forest. The marine animal forest, what is that? And the marine animal forest is structure, is, let us say, a concept, very briefly, said by engineers, but in this case, engineers of nature. So these guys are engineers that make, and architects that make possible the life of other organisms, humans. These guys make possible to make this kind of, let us say, miracle in a city, for example, that all the people join together, goes to work, goes, for example, for leisure, goes to the beach, or goes to the schools with the kids. These others are also engineers, but these are natural engineers. These are organisms that facilitate the life of other organisms. They make the house, and within this house, other organisms can just thrive, can just be there, can just live, can just complete their life cycles, can just shelter, can just look at, for example, where the food is. So trees are ecosystem engineers, but also below the surface of the water, there are other forests. The forest, for example, of the seagrasses, the kelp forest, but the most widespread forest of all over the world are not vegetal below the 0.0, are animal. All those organisms which are there, corals, gorgonians, sponges, that live there and make possible the life for all other organisms. So what is the marine animal forest? The animal forest is a living three-dimensional structure, similar to a vegetation forest, but composed basically of sponges, cnidarians, bryozoans, ascidians, and other sessile organisms in the ocean benthos. Okay, corals, gorgonians, sponges that make possible the life where? Everywhere. For example, coral reefs. For example, below 100 meters below the surface water, a lot of life. For example, mussel beds. For example, tropical in the Caribbean, Gorgonian forest. For example, in the mesophotic areas in which we have plenty of organisms that, for example, here we have a specialist like Lorenzo. In the Arctic, Gorgonian forest in Greenland, or the beautiful, fantastic forest of Antarctica, in which I will have the privilege to go this year in representation also of LABOMAR and Universidad Federal de Ceará during 1.5 months in the Polanster. Look at this forest. Come on. They are fantastic and they are beautiful. And this was the objective, the Mediterranean coralligene, the red coral, for example, patches in the Mediterranean Sea, Pennatulaceae that are spread everywhere in soft bottoms, and in the cold water corals that are spread all over the world. It represents the largest biome on Earth? Probably yes, because they go from 0 to 2,000 meters or even more, and also you go from the North Pole to the South Pole, and you find these magnificent structures that really are spread all over the planet. So we make this marine animal forest of the world cost action. We made a web page
and we started to gather people. Let me just, the video is there because I can't activate it here. No, it's not there, the presentation either. I have to activate the video if it's connected. Don't worry, I mean, it's only nice. Oh, it's not connected. Okay, it was a video, a beautiful video that was 2-minute video about the marine animal forest. But this gave us the opportunity to gather almost 400 people all over the world, people from every single country, okay? Let us see if it works. Ahí, espérate un poquito más aquí. Dale. Ahora deberías poder. Okay. This video was coordinated basically by Juanita, is one of our palestrantes here, with the help, of course, of the people of Tiles Crunch. Ah, porque lo habéis pasado a PDF. Ahora entiendo. Ok. Ya. Sí, está. Yo le había copiado el link, está. Pero no hay voz, ¿verdad? The music was fun. De audio, sí. Es igual. Bueno, this is a short video in we just try to transmit what the animal forest is and why it's so important. And why it's really so important, the marine animal forest for all of us. And this cost action was just made by 8 different work groups in which we try to understand what happens with marine animal forest all over the world. And we try also to give solutions. Because nowadays, guys, it's not enough to make, to just say, oh, everything is wrong, everything is not working. We need to understand, but we need also to give solutions for the people. We need to give a feedback to the persons that are indeed needed of solutions. This is why it's so important, science, and in this case, the science that was applied to the marine animal forest. Here you have, on the water mapping, for example, we have here Professor Menandor, that is a specialist, historical ecology, trophic ecology, all the part of the natural capillary and existing functions, conservation and restoration measures, and also the coordination and dissemination communication. So this is basically what we do in the project, in the Marine Animal Forest project. And during the last years, we have achieved a lot of targets. We have special issues. We have a book that is just dedicated to all the different aspects of the marine animal forest, trophic ecology, restoration, conservation, marine protected areas, and so on and so on. We do have also the possibility to make different training schools in different areas of Europe, in this case, but also in Florianopolis. Also, we made a training school about taxonomy of cold water corals sí, ahora puedes poner otra vez la presentación. In Florianopolis, under the umbrella of Professor Paulo Horta, that is not here, but will come on. Sí, ahora paso yo. Ya está. Okay? These are the outcomes.
more than 380 persons are enrolled, 23 European countries, but 20 outside European Union countries. And all this was possible during these 4 years, thanks to people like the people that is in this room today. This is the map of the different areas that we have been touching, that we have just connecting all over the world. Okay, and today, just the last slide is where we are. And we are with 211 participants, 15 present from 15 countries, Belgium, Brazil, Cape Verde, France. I said, for example, Serbia, but Serbia is not the first time that is enrolled here. And even if they don't have sea, they are extremely interested and they work in stable isotopes and the trophic chains and so on and so on. So many people. And I have to say that I enjoy, indeed, the possibility to know people from all over the world. It's one of the things that I love the most. People from China or people from United States, people from England. And you start to understand that even if we are in different, let us say, cultures, let us say just ways of life, we are all the same at the end. We want to live, we want to be happy, and we want to, put solutions on the table. So you see that this kind of initiatives are the best tools to make bottom-up, changes from the bottom to the top. Because if they are only the top, the people is, making wars, make trade wars, difficulting everything, everywhere, at every time. Indeed, this kind of things start to join people, say, okay, we are not so different. So let's work on it, and let's find solutions. Thank you. Hello, everyone. People who are with us on the internet. We will have just a brief break and we will begin in 10 minutes, okay? At 10 sharp. Thank you.
Muito obrigado. Sì, solo presso la biografia adesso
Então, algumas coisas que são interessantes, vale, para o funcionamento de esta Spring School. A primeira coisa muito importante é que as palestras serão ou em inglês ou em português, vale? Os palestrantes que estén mais cómodos falando português não tem um problema, porque graças ao Air Center temos a tradução simultânea em streaming do português ao inglês e do inglês a português. Portanto, tendremos palestras mixtas, algunos profesores que falarán en portugués y otros que falarán en inglés, que para mí también es bom, es muy interesante, muy bacano. A segunda cosa que vocês tienen que pensar es que tenemos 3 días, ¿vale?, de aulas. Tenemos el día que es la segunda, la terza y la cuarta. Por la tarde, apres de as palestras, tenemos una pequeña mesa redonda, mas en esa mesa redonda o importante non é fazer unha outra presentação, non. É os palestrantes que han falado durante o día, por exemplo, o Lorenzo, os dos Pedros e Marcelo, que estén sentados aquí e que falen, en este caso, na primer día seré eu o moderador, falemos de algunas cosas, algunos problemas, algunas novedades, algunas science age advances de o que sería las Marine Animal Forest. Eso sería o interesante, basado también un pouco nas palestras que se han dado. Após de iso, tenemos un día na quinta. Por a mañana traballaremos a personas, as 25 estudantes que están en presencia, os primeiros 25 estudantes en presenza, que poden facer as actividades de prácticas. Estaremos traballando un pouco vídeos de varias partes do mundo, vale, para fazer o traballo práctico de RO en varias partes do mundo. Penso que, non sei, se o profesor Américo Montiel ha traído algunos vídeos tamén de a zona chilena. Eu tengo zona de la Antártida, tengo zonas mediterráneas, zona chilena. Vamos ver, porque eso puede ser muy interesante. No sé si Lorenzo tiene alguna cosa en vídeo de mesofótico, mas tranquilamente, no sé, tenemos varias cosas también del canal de... Exactamente, para trabalhar imagen. Por a tarde tendremos o profesor Geraldo, que estará encargado de a parte dedicada a satélite y que eso que podemos relacionar de a productividad, salinidad, de temperatura en diferentes zonas con la parte de Marine Animal Forest y en general también procesos oceánicos. Y finalmente, lembren que la sexta, nos reunimos todos aquí y hacemos una excursión a dos coqueiros para fazer un traballo de campo. Quedaremos aquí, saldremos con o ómnibus da universidade e estaremos o día todo. Especificaremos como fazer esa, digamos, la parte más organizativa no senso de comer, de tener pues, agua y cosas por el estilo para estar cómodos, porque me parece que si somos 40 será un poco difícil. La barraquiña que hay justo al lado de los coqueiros será un poquito complicado porque es una barraquiña muy pequeña, pero no se preocupen que eso nos arreglamos, ¿de acuerdo? Então, vamos começar com la palestra de o professor Lorenzo Bramanti. Ahora pasaré ao inglés. Bueno, Lorenzo and me, we met in, I think the first time, 2001, in Menorca. I will read it again, but first of all, I have to say that we are friends from more than a couple of decades, so we know each other very well, and we have been working together in many aspects and in many things. Lorenzo Bramanti research focuses lies on conservation, ecology, population dynamics of benthic suspension feeders in the Mediterranean Sea. He works on ecology, conservation, and restoration of gorgonians. In the Caribbean, he works in cooperation with the California State University, Northridge, in the ecology and dynamics of octocorals in the United States Virgin Islands, in the framework of National Science Foundation, the ENSF. That you know this kind of project. He also worked in the Pacific, Taiwan and French Polynesia, on the recovery dynamics of coral reefs, and on the effects of ocean acidification and early life stages of scleractinian corals. He's a scientific consultant in Djibouti Port Authority for coral reef conservation and restoration. And now he's involved in one of the most, from my point of view, beautiful projects that are just on the stage. It's called Under the Pole. He's the coordinator of many of the activities of this project and other projects related with that, in which they go all over the world looking at different mesophotic areas in which they
look for genetics, distribution, population structure, associated fauna, and so on and so on. So he's a technical diver. He works very deep, you know. I think that now making a dive of 30, 40 meters is not enough for him, because normally goes a little bit below that depth. And is used to work also with a huge quantity of people all over the planet. Now, please, Lorenzo. Okay. Thank you, Sergio. Thank you for inviting me to the school. Actually, today I'm the first one, so ice-breaking. Normally you say dulcis in fundo, so I mean I'm not the best one. I put the first. But what I want to say today, and I'm happy that our student, is that Sergio already spoke about the marine animal forest. I will repeat some stuff, some technical stuff. But what I want to say that from the title, you say that this concept of marine animal forest is a very charming and high-catching analogy. It's used since we started to use these terms in the book. So it started in 2000. From 2010, we started to use a little bit. We did a paper in 2012 in which we did not told specifically marine animal forest, but we are treating the hydrozoans like trees. And then now we find it used in the media, in Francis, in journal, in documentaries, and also other colleagues start to use it. But sometimes it happens in this period, in this historical period, we get in love with the concept because it's cool, because it's selling good an idea, but sometimes we forget to really see if it's true or not, because I will go through this concept and see that a lot of people use it and put marine animal forest in their paper, but still there's not a clear definition and quantification. And so what I want to propose is that I step back from the analogy, from the concept, and try to do the work of the scientist. So a lot of you are students here and will be scientists. So the scientist should not be enough for a scientist to have a good analogy to sell to the media, but he should do the work of verifying, quantifying, and using it in a way that it can be useful for conservation or restoration. So I will start explaining what is a marine animals forest. So something that Sergio already spoke about. So engineering species, plants, animals. Why we need this concept, because why it's important also. I'm not saying that if it's a good analogy and good selling analogy is not important. Then I will speak about the functional ecology. So I will focus on the functional ecology of the forest, so the canopy effect, the microclimate, and the biodiversity associated. And then I will show you some cool stuff, because I will show you why Sergio spoke about this project, why we go on the mesophotic environment to study this habitat. And I will speak about the expedition of which Sergio was speaking about. So the one that is going around the world focusing on the marine animal forest. So very quickly, because Sergio already told, the engineering species are species that modify the environment, both physically or chemically, influencing the distribution of other species. In the terrestrial environment, trees are classical ecosystem engineer because they transform a two-dimensional landscape in a three-dimensional one. In marine environment, the corals, gorgonians, and sponges make this complexification, they construct three-dimensional habitats. So they transform a two-dimensional in a three-dimensional complex habitat. But, okay, we are not at the school, but I have to say there's a difference, between plants and animal. Plants does photosynthesis, animal not. Basically, from a biogeochemical point of view, plants transform inorganic, and animals transform organic inorganic matter. So it's a different kind of physiology. So naturally, if we look for the correspective or forest in the sea,
we should look from a physiological point of view, we should look to the phytoplankton or to the marine plants or algae. And this from a physiological point of view. But if we look through the lens of functional ecology, to find the correspective of forest, we should look for long-living, slow-growing sessile species. And these are corals, gorgonian, sponges. So I will focus on coral, gorgonian, and sponges because they're big enough to apply all the protocols that I have to measure it. But as Sergio showed, a mussel bed can be an animal forest, a coral reef can be an animal forest. I focus on the species that allows me to measure the effect. So here we have plants, we have forest, we have animals, and to put together this with Sergio and other colleagues, we coined the term the animal forest. We published the first book. It has a lot of success. We go through a second book, this time only me and Sergio because the first one was too hard to finish. So we are the only one. So we did the second book. So this concept spread out again. And the good is starting to see colleagues that are not part of our circle that use this term. It's even been accepted by the IUCN as a global ecosystem typology. So marine animal forest is, thanks to the work of Sergio, we have a chapter in which they define as a IUCN ecosystem typology the marine animal forest. So it's like accepted kind of by the scientific community or conservation community. But why we need to speak a marine animal forest? So from a awareness point of view, it's very easy to show to the people, if you speak to the people of something that they know, a forest, everyone knows a forest. Everyone knows that it's important to protect, to conserve the forest. So this advertisement against the bottom trawling clearly show that if you do bottom trawling, it's like putting a giant net on a forest and destroying everything, the trees and the life that is inside. And, you know, if you say to the people that bottom trawling destroy three-dimensional benthic engineering species and benthic suspension feeders, they get annoyed and they don't understand. If you tell them that they are destroying a forest with all the animals that live inside, immediately people notice. And we have this example. For example, when we go, it's cool because we go to Canary Island, and in Lanzarote, there's no forest on the land. It's all lava, volcano. And we present a presentation to the school, to the kids, saying that we speak about the forest of Lanzarote. And everyone comes and say, what you say? When you come from outside, you think that you speak about the forest. And we show them that there are forests underwater that are very important. They are very similar in shape, and they are very similar in a lot of the function. And immediately they, also if they don't know what is there, they understand there's something important. So it's really an analogy that's it's useful. I'm not telling that at the start I say we have to demonstrate, measure, etc. As scientists, yes, but this is a useful concept. Then, from a methodology of science point of view, using the analogy of the forest allows us to transfer theories and methods directly from forestry ecology. Forestry ecology is way more developed than marine ecology. It started before, there are a lot of studies, and now we can mount of the shoulder of the giant, so use the work already done by other people and transfer to core immediately some techniques. Some evident things like sclerochronology, it comes from the dendrochronology, so in a lot of coral we can measure the age on the grow rings. Grow morphology is clearly evident that the modular organisms have similar grow rules, so we can apply the same rules that have been developed for trees also for a lot of corals. Spatial distribution ecology was born in the forest to understand, for example, nearest neighbor distance, the self-thinning rule, a rule that was discovered in the 60s, it was general for plants, and is applicable with a different exponent of the equation of the description also to coral. So we can apply directly measure. Reproduction and dispersal is similar.
for the, for example, for the distribution of pollen and larvae in the current. But this is the only case probably in which marine ecology is more advanced than the terrestrial one. Marine ecology, biogeography, and connectivity is way better developed in marine environment because current is easier to study than winds. So we have DSC was a is marine ecology that is feeding terrestrial ecology. But what I'm interested in, so these are also applied in a lot of work that I work in. I apply all this analogy, and I have exchanges with other scientists because it's also interesting that this concept allows a true interdisciplinarity. Sometimes I need, in the thesis committee of a student of mine, there is a forest ecologist. He does not know what are gorgonians, but is helping in a PhD thesis of a person that working on black coral and gorgonian. So what I'm interested in the canopy effect is what I'm going to speak to you today. Canopy effect is the effect that the canopy of the forest gives as a refuge to other species and a generator of microclimate. So let's start to see again what a scientist do. So arrived here, I needed to take my role of scientist and say, okay, if a marine animal forest is not only a marketing concept that it exists, I should be able to measure it. Because when I measure and I have an objective definition, then I can use in conservation and in restoration. So to measure, I have to define what I have to measure. And the first thing that I came out is the microclimate. So if there's a forest, there's a canopy effect because the forest form a canopy. If there's a canopy effect, it means that there's the form a microclimate. When we enter in the forest, we know, in the terrestrial forest, we know that the conditions inside change. There's less wind, there's more humidity, there's less temperature, for example. There's a different composition of the substrate. And so species that normally cannot live outside can find refuge and space inside. So if the animal forest is a forest, it should generate a microclimate. But now, again, this is fascinating things when you are at the start of the description of a concept. There's not still, it's not that you have to measure something. You still, before you have to decide what have to be measured to define the concept. So I decide that current, light, and organic matter are three or the first characteristic parameters that I measure. So if inside the forest, the current is modified, the light is modified, and the biogeochemical environment is modified, this could drive a higher or different biodiversity. And this biodiversity, we measure it with the ecoacoustic method, fish counts, epifauna, and the environmental DNA. And now I'm bringing you through around the world where we try to test all this stuff. So my task, the task they give to me is demonstrate that the forest exists, demonstrate by taking measure and quantifying it, and then when it can be quantified, we can finally answer to the not trivial, apparently trivial question of how many trees you need to do a forest. Because if I tell, in conservation ecology, I tell to conservation marine protected area that they don't have to protect the gorgonian. They have to protect the function, the ecological function that the gorgonian have an ecosystem. And what is this function? It's done by forest. It's obvious when you explain the forest, also all the people understand, because you say you never protect a tree, you protect the forest because the forest gives the service. A tree alone does not do anything. So I say, you have to protect the forest. And they ask me, okay, but when is a forest? So I have to answer when is a group of gorgonians and when it starts to be a forest. And so it's answering to the question, how many trees you need to do a forest. And this is done, in my opinion, what I decide that's when they are enough to change, to form a microclimate and to change the condition, that is a forest. That is a function on the ecosystem. This function is quantified. And so it can be put in a plan of conservation as a minimal conservation unit. You're not protecting the forest as soon as you not protect 10 gorgonians per meter square of a certain structure. If you don't arrive to this target,
you are protecting some gorgonians just because they are beautiful, but not giving a service to the ecosystem. So let's see how we do this. We start with the microclimate in cooperation with the Beach Arm Project and California State University. So I'm going to show you 1 or 2 slides for each of the topic. Remember that each topic that I'm showing you is at least a PhD thesis. So these are a study that is going on since several years. Each argument, I do it in 2 slides, but each of these argument can take an entire presentation. So I will be shallow and fast, and then you can ask me a question. All this stuff is PhD thesis, master thesis, or publication already on. So to work on the microclimate, mainly go in the US Virgin Islands and in Canary Island. And I started in 2014 or 12 in Virgin Islands. And the first paper came out this year, just to tell you how it's not easy to collect this kind of data. So we know that in terrestrial forest, there's an effect of the forest, of the canopy on the wind. So wind inside the forest is slower, but also turbulence is formed over the forest that facilitate exchange of gases, of temperature, and of biogeochemical conditions. So underwater, there's not the wind, but the correspective of the wind is current. So we decide that if the canopy, the density or the structure of the canopy that can modify the currents is the one that has the minimal effect on the environment, so it's the minimal conservation unit. To do this, it's based on physics. So we know that this is the bottom, this is the depth from the bottom to the surface. If we measure current and there's not obstacle, the current gradually goes down up to the boundary layer, which is near to 0. So if there's not an obstacle, this is what we expect. If there's an obstacle, we should find the shear stress, the maximum shear stress here, so the turbulence that forms at the border of the canopy, and the sharp reduction of the current inside the canopy. So why I say it's difficult to measure this data? Because starting and as a field ecologist, and like in a naive way, I take, okay, I put a current meter inside the forest, another outside, I measure the current and I say something. Then I say, okay, let's go a little bit deeper. This is too easy to do. And I start to speak with a hydrodynamic expert. And the result that putting a 1 point inside does not tell you anything. It tells you something that is not the discovery, a big discovery. But doing profiles, so a high resolution profile inside from outside the forest with current profiler allows you to understand the dynamic of the reduction, the point of inflection of the current, and even the formation of turbulence. So we bought this equipment, this current Doppler profiler, high resolution current Doppler profiler that is capable to put inside the forest, and we have speed and direction of the current every 3 centimeters from 0 to 3 meters above. We cannot go too much because it's high resolution, but we go way outside of the forest. We have, and we put 2 of these. It's 30,000 euro each. So I had to wait. The first one I robbed to the American colleagues, and the second one I bought it. No, so what happens from an ecological point of view? If there's lower current in the forest, it means that there's higher retention rate, so more larvae and more food, so positive feedback also in the resilience on the repopulation of the forest, and this is a refuge for more small-sized organisms. If you are a larva or a small fish, you find a refuge from current inside the forest. If the trees are not enough, there's gorgonians, there are sponges, but there's not a reduction of the current. This is no more in PrEP, it's published. Cool. And so what find after a lot of years with problems, because we started in the Virgin Islands and we discovered that if we are not enough in depth, the signal of the current is modified by the waves. So we are actually recording the waves. That is not what we want to measure. So we went to Lanzarote. We went down to 80 meters depth where there's no effect of the waves. And we can record this. This is, for me, it's really fantastic. This is one of the first results of the PhD thesis of Nolu and Pages. And this something published on the Virgin Islands. What we find that really when a forest is sandy bottom or low
density forest, we have what we expect for a current profile. So this is the speed of the current, and this is the depth. So exactly respect the theoretical form. So we have a speed that reduces gradually. When there is a forest, when the forest is dense enough at the level 30% upper of the forest, there's a change in current speed that reduces drastically. And then we have other analysis that I don't show you, that show you when is the moment in which turbulence is formed. Turbulence is very important because it tells you something about the ecology. So telling about if you measure the current here, you say that the current is lower. Okay, it's but when we go on, you want to do ecological consideration, you have to consider also the formation of the turbulence. And I can assure you that it's not easy. We need 3 years of analysis to find the filtering, or the right filtering of the signal. And I'm glad that sometimes I take a PhD student that sometimes does things that I cannot do. So it's risky, it's cool, but it's like a bit, I don't have complete control of my PhD student. So let's pass to the light. This is a small experiment we did in the US Virgin Islands. We started to, again, inside the forest should be less light. If there's really less light, there's probably different organisms that can live inside. And so we put the light meter at different distance from the branches of the colonies. And on a single colony, if you go out just 20 centimeters out of the single colony, you have the light that you have outside. We did it with different species. So it means that the denser is the forest, the closer are the branches, and the more homogeneous is the reduction of the light. We even find that this is another paper that is published, I think 2 weeks ago, a new one. We even find that in the forest we can find sunflex. Sunflex is what you find when you lay down in the forest. You don't have direct sunlight, but you have sunlight. And sunlight is given by an alternation of light and shadow, to which understory plants are used to. So now we are saying how the understory species of the forest are used to sunflex, because they receive a big amount of light, but not in the same way. So they receive alternate. And so they have different photosynthetic activity, different chlorophyll, pigment, color pigment, photosynthetic pigment. And then, okay, so we see the light in the Virgin Islands. We go back to the Canary Island, and we have this huge. Then I will show you a video of a black coral forest between 60, 70, 80 meters depth. And again, when we are in the forest, in a terrestrial forest, we look for protection when it rains. So when someone comes from up, we go under the canopy and we have protection. Okay, there's no rain underwater, so I struggle to think what I have to measure. And I think that sedimentation is something that can be measured. So the question is sedimentation affected in quantity and also in quality by the presence of the canopy? First thing. And these things does affect the biogeochemical environment of the canopy, meaning that inside the canopy, there's a different biogeochemical environment, so the possibility of presence on different species. So all these things, again, one thing is telling this, one thing is quantifying it in the right way and finding the right metrics to do it. For the moment, we are at almost finishing the first paper on this. One we already published from Virgin Islands. We discovered that counterintuitively, there is more sedimentation inside the canopy than outside. I expected the contrary, but it's also good. This is the good of science, that not always the result that you expect comes out. And so it opens new question, which is the work of a scientist is posing new questions. So we have more inside the canopy.
And it's also different in composition. So there's more organic than inorganic matter inside the canopy. And the difference is that outside the canopy, we have more inorganic than organic. It's probably linked to the resuspension. It's probably linked to the fact that the biogeochemical environment is also generated by the animals. They are not plants, they are animals. So there should be a different biogeochemical environment. When we look at the dissolved organic matter, so this is a particular organic matter collected in sediment traps. And when we look at dissolved organic matter, we discover that also dissolved organic matter is higher inside the canopy than outside. So this can be with a connection with the bacterial fauna, etc., can make in the biogeochemical microclimate really important for the functioning. And it's worth to notice that all this stuff we are now I show you the results from canopy and no canopy, but we tested a different canopy density and structure, and there's a moment in which you have gorgonian, you have black coral, but you don't have this effect. So it's clear that you see that sometimes a forest is just a forest if you see it, but not if you consider, if you try to quantify it and quantify that function. And this is very important for the conservation and restoration also. And the same results, so the good of this big project that we are able to do an experimental setup and then test an hypothesis in the place with some species. And then in another place of the world, so in the Caribbean, with completely different species, but finding the same results. So more sedimentation inside the canopies than outside. And this strengthens the concept. So it's not enough going in one site, measuring a thing and saying this is correct for all over the world. If we want to generalize and make this concept of marine forest really an universal and universally applicable concept, we have to test it in different conditions. So it's very important to find the same kind of results from the tropics to the Caribbean, to the temperate zone, to the Arctic. You see, we go also in the Arctic to study this. So we have similar results on different species. So it means that this strength, and more we have similar results on more different environment and species, more it reinforces the concept of the marine animal forest, making it something more than a good analogy to sell it. And now, let's see, we started to show that it exists a microclimate inside the forest. Now what we have to do is see if this microclimate results in a higher or different biodiversity, because the ultimate function of the forest is looking this biodiversity hotspot. We keep forests because they keep a lot of species, also species in different life stages. So we have to verify if it happens. Again, it's intuitive. I can go on Instagram or on a conference for a great public and saying that the forest is a three-dimensional structure and increase the number of species. But I'm a scientist. I have to show you that this happened, how much, in what condition, quantifying it, and bringing example and measure from different situations that show it. Because if not, we don't need scientists. We just, everybody can say that there's a forest, there's a canopy, and so on, there are more birds, etc. As long as you don't quantify it in a clear way and it's not repeatable by other people, it does not, it's useful for dissemination and sensibilization, but not for science and conservation. And this is the problem that you should, above all, the students should remember that anyone can propose a conservation project saying that there's a forest, the forest is cool, and so we protect it because we are more biodiversity. And if you study biology, you don't need to study biology to say it. Your role is bringing objectivity and on this. So if someone says this, you have to say, look, yes, it's very cool what this man of the Association of Friends of Coral says, but as to me, I will bring you a way to quantify it and a way to decide and take decision on the basis of metrics and not on an idea that on a picture. So
For the biodiversity, we stay again with the California State University, with the Beach Arm Project, with the Parco Nazionale delle Cinque Terre e the Fondazione Prince Albert in Monaco. We go to Cinque Terre, Canary Island, Virgin Island. It's not bad as work. I have to say that we choose always good places to test this hypothesis. Let's start with biodiversity. So forests are hotspot biodiversity, and this is what you can say at the bar. Okay, there are a lot of animals because there's a forest. So many animal forests should be the same. There are a lot of animals because there's the forest. And why? Because they are refuge for prey. So a lot of animals can find refuge inside, and because they are hunting ground from predators. So predator can find food just waiting for it outside the forest or go inside the forest to look for it. It's cool because now with the student that is working on the hydrodynamics, we so to eliminate to take account of the geometry and only the geometry of the forest and not of the other confounding characteristic, we constructed a forest made of tube of PVC. Like 5,000 tube of PVC of the same size, changing size every 3 days to check, to eliminate the living characteristic of the forest and just focus on the morphology, of the geometry. And we did this experiment, and this tube of forest is on a sandy bottom at 30 meters depth. And we go measuring the same thing that we measure here. So we do parallel experiment on plastic forest. And after 3 or 4 weeks, there's a muren that stay in the forest. And the student is afraid because he's an engineer. It's not, so it's not very common to dive, etc. And when you go there, she does not, because the muren lives inside the tube forest. Now we don't know what to do with it. We have to take it out, and we leave the house. We take out the house from the muren. So it's how we measure biodiversity in a marine animal forest. When I was young, I was studying I was reading the books of Wilson, Edward Wilson, and he was telling that in the tropical forest, they take big nylon bags around the trees. They put poison, and everything that died and go down from the trees then is counted biodiversity. We do something similar with the corals, but also a good part of the biodiversity observation and quantification in the forest is people that stay there and count. Ornithologists, herpetologists, stay in the forest and count. But here we are speaking about underwater. We are speaking about smaller, so Gorgonian forests are 51 meters. So the animals that live inside are smaller, and we don't have so much time to do observation and counting. And so based on the fact that in the forest, there are a lot of animals, and when there's a lot of animals, there is a lot of noise. Here it's easy for you because every one of you knows the tropical forest. When we go inside, you listen to cows. It's monkeys, amphibians, birds, insects. There's a noise of the forest. When the forest is not healthy, there's less noise because there are less animals. So what if we apply the same concept, the concept of the soundscape that is used in the terrestrial forest underwater? And this is what we do with the Park of Cinque Terre. So we use a 3D soundscape. So we use there's a wall of Gorgonians in which density is known, and so density extractor. We put 4 hydro microphones, so 1, 2, 3, 4 hydrophones, put a different height that does the triangulation and tell me the exact number of sounds and intensity of sounds and number of different sounds that come from slides of 10 centimeters square. It's very precise. And these are high sensitive microphone. I can tell you that you can record a sea urchin eating. So it's not toys, it's something very high level. So with this triangulation, we have a 3-dimensional, so it's a spatially explicit soundscape. So we can associate the sounds, the number of sounds, number of different sounds and intensity of sounds that, if you notice, are very similar to 3 of the index of biodiversity: number of species,
number of individual per species, and number of different different individual. So these metrics are applied and are put in relationship with the density of the forest. I had to, so the microphone, as you tell, it's 10 centimeters resolution, but then to compare with the density of the gorgonians, I had to go to meter square. So I take a wall of 3 meters by 3 meters. This wall is measured with spatial explicit sounds that comes. So I have the gorgonian density. So this is an empty wall, and this is the each square is 1 meter square, and they reflect the density of the gorgonia. So it's not homogeneous, as you see. And this is the number of sounds. For the moment, I show you the results of number of sound. Then we have other kind of analysis. What we can do, so leaving the hydrophone system for 3 or 4 days underwater, we can have we spy what happens in the forest. We don't know the name of the species producing each sound, but we know there are different sounds. They can be the same species doing different sounds for different reasons, yes, but anyway, it's a proxy of a biodiversity. And you see that in an empty forest, there are still sounds because they are species also in a wall, but they weigh more when there's a forest. And the higher is the density of the forest, the higher is the density and the number of sounds. And again, what we can also tell you is the difference in utilization by the species of the forest. What happens that in night and in day, there's difference. So we have different activity in the forest or south from different species. So this is kind of, there's a mathematical relationship between density and structure of the forest and the number of sounds. I'm still not happy about this because you mean this does not tell you anything about the forest because there's a linear relationship between density and sounds. What I want to find that is interesting, and it's way more difficult because there are not a lot of forest of gorgonian with the high density because there have been a lot of mortality events. What I want to find is the moment in which this starts to reach a plateau. So the density at which I reach the maximum biodiversity possible, and this should be the maximum objective of conservation. But it's also true that with this kind of graph, I can take a decision on the basis of the trade-off that I want. I want that the forest of gorgonian is visited by divers, so there is a little bit less dense forest, but I don't accept the biodiversity less than a certain level. So these are the way in which the decision on conservation can be taken, on the basis of numbers, on mathematical relationship, and on clear. You can take a decision when we have on the two sides of the balance what you say. If you simply say protect the forest, is nothing. They protect the forest and protect this a forest, and you don't have any metrics to show. So this is another work that is going on. It's not easy to analyze all this data, but we are going on. Now we are pretty advanced. And there's not only sounds. So the sounds, we don't know the name, but then we have visual sensors for fishes. So the hypothesis that in the forest or where there's forest, not only there are more fishes probably, but also the community composition is different. If this happens, it means that the forest has a role, because without the forest, you have different community. And to do this, we do visual sensors, first of all. So this is in Canary Island, in the Beach Arm project. In Canary Island, what we did, we observed and counted with visual sensors fishes, the presence of fishes inside and outside the forest, and it comes out that you can look for the publication. Basically, the community composition associated to the forest is different from the one not associated to the forest. It means there are some species that put together in forming some community that does not exist when there are forests are. It means that inside the forest, there's something that is interesting for that fishes. And so again, it's a hotspot of biodiversity. Without the forest, we would have different, in different situations, same depth, etc. So another element showing this. And regarding on fishes, also again, as I told you, it's very important
And so this should be the work of the scientists. Don't stop at the first thing and say, I see that in Canary this happens, and I write a paper in which I say that marine forest foster biodiversity. No, we did the similar thing in Virgin Islands. This is another paper that has been published some years ago. And we have that we looked at the behavior and the number of fishes. So the number of fishes is way higher when there's a canopy, the Gorgonian forest, okay? And also the grazing rate, so their activity is higher. So they stay more around on inside the forest and they do more graze. What they do, they eat something on the forest. What they eat, this is the next question. And this is why another thing we do. So when we evaluate biodiversity, we count fishes, we measure the sounds, we even do eDNA, I will show you, and we take cryptobenthic fishes, so there's not only visual sensors, but also capture of big cryptobenthic fishes. But there are a neglected biodiversity that is epifauna. There are small invertebrate that lives on the trees of the marine animal forest. What are these? Are the insects, the small invertebrate that usually are on the trees, and that in the study of the first study of the tropical forest that they were counting by poisoning with poison. Here we took a vacuum cleaner, a system to do aspiration suction, and we suck the corals and we take out everything lives on. And when we did this, we discovered a new entire world we were not taking into account before. We even discovered, the first time, this is the first paper published, we even discovered a new genus of amphipod. So an amphipod that was living there, and we still not even knew that there was a new genus inside. So we are doing it, of course, I will show you with the expedition that we do. We are doing it everywhere in the world, and we have always the same trends with difference between different species of coral, different forests, as you expect, because a forest of pine trees is different from a baobab forest. The concept is the same, but it's important to show also the difference between the forests. So this is the first publication. There are two more coming out because we had the possibility to confront what happens in the Arctic and in the Caribbean. So it's very interesting because I told you we find the same concept with different species and groups, and it's really interesting. And last year I still not have results because it's new. We are using a robot. Now, this is another marketing thing. It's a pump, no? It's something that pump water for 20 minutes underwater. We call it robot because it's cool to call it robot because it's more funding, attractive funding. It's like the, the air fryer. Who do you know the air fryer? It's an oven with some ventilation, but if you sell to someone an oven with ventilation, no one thinks that it needs it. But if you call it air fryer, everybody wants it. So this is a robot, underwater robot. So it takes samples of eDNA, and we have the cool thing is that we have a double filter. So one filter, it takes the eDNA of all the pieces of skins, of exudation of the animals that pass on the forest, but the other filter keeps also bacteria. So to cap the result, to cap the results with the results on the biogeochemistry, we also verify if the bacterial fauna is different inside the forest, and this is all linked to the functioning of the forest. This is another element. We still not have results because we are analyzing the results. We just did this in Mediterranean and in Caribbean, in Honduras, and we are gonna do in other place. So now, why we go to look to the forest in the mesophotic environment? So what is the mesophotic environment? Very fast, because I also want to show you something cool. So mesophotic environment is the depth between approximately 30, 50, and 150 to 100 meters. It's kind of is characterized by the reduction of light, a reduction of temperature, but increase of nutrients for a rise down, so the sedimentation.
It's not affected by the waves, so it's easier to study currents from an hydrodynamics point of view. And it's kind of neglected because it's usually marine ecology goes up down to 40 meters depth because it's the depth at which divers can go. So everything we know is said on the first 40 meter depth, taken for given that it works also at 90, 100 meters. For deeper habitat, there's a submarine. But when you use a submarine, use big boats, you get far from the coast. And so you go to 1,500 meters, 2,000 meters, and you don't use these big boats to go to 160 meters. It's not very common. So this area was a little bit neglected, not taken into account in the last 10 years, let's say 20 years. We were able to dive with rebreather system. Rebreather is a system that reuse the gas that you breathe, so it makes you longer dives. And also, if you use different gases mix instead of the air, you can go deeper. With this instrument, we can go deeper and longer. And there are advantages and problems. Of course, it's big, a lot of stuff to do this dive, a lot of equipment. But sometimes when you do something precise, for example, monitoring you can do with the ROV. A lot of things you can do with the ROV. But with coastal habitat close to the coast, and if you have to do very precise manipulative experiment, sometimes it's way better to go personally, and it's more fun also because I like it. And so rebreather in practical have two kinds of advantage. It's a vertical advantage that is clear to everyone. We go deeper and we can work at 100 meters depth. But when we dive at 100, 120 meters, we have like 15, 20 minutes of work, and then it's 4 hours to coming back. So we are in the same situation in which we were 50 years ago at 50 meters. You can do small experiment and coming back. Another real advantage is the horizontal advantage. You can stay longer. So in a dive at 50 meters depth, you can spend 1 hour. 1 hour or more working. So working for 1 hour and 60, 70 meters is something that we were not able to do 15 years ago. Person I use in it since 2000, and the first one I had in 2006, but was a strange model that it's surprising that I'm still alive. Now the models are very, very safe and tested, etc. And so this allows us to go in the mesophotic zone. So there are animal forests. Animal forests mean that they don't need photosynthesis, but means also that where there is a lot of light, the majority, the stars are the vegetal forest, Posidonia, kelp, etc. Then we have problems for hydrodynamics. In the surface, everything is difficult to be measured for the waves. So we decide to go to look for the animal forest in the mesophotic. Was there? Yes, I'm finished. Because they're the only one, and they are the most important. So this is the reign of the kingdom of the animal forest is the mesophotic zone, where there's no photosynthesis needed. So we went around the world, and I will show you a very fast example of the project that we can do with this. So we tested the hypothesis of deep climatic refugia. So this is a project with the UNESCO. After the mortalities in 2022, we claimed that all the Gorgonian died. Actually, when you put your head under 40 meters and up to 90 meters depth, you realize that the mortality is way lower. This means that we are safe? No, but this means that there are still some healthy population, and these are the ones that we should study before the heat waves arrive deeper. And we had the possibility to do the first French expedition in mesophotic. We went in Capo Verde. We had the possibility to work close and do some experiment, and even possibly discover a new species of corallium that we didn't know existed. We had the possibility to do in Polynesia with the Deep Hope project with Under the Pole. Then
Under the Pole is is the association with which I'm working now. They are very expert in super deep dive and in exploration. They have a sailboat. So I started to work with them to have a look to the octocorals and black corals in the Mesophotic in Polynesia. And then we proposed a new project that is called Deep Life, that is testing the existence, the scientific basis of the existence of marine animal forest, Mesophotic marine animal forest all around the world. So we start with this sailboat, and every year we do a 3-month mission, doing deep dives and applying the same protocol everywhere to find to look for a generalization of the concept of marine animal forest. And it's practically an expedition that has 3 main spirit: a scientific exploration and conservation. In the scientific objectivity, we want to study the functional ecology of marine forest and do a paradigm shift from the conservation of species to conservation of ecological function. The conservation objective is to do a map of the Mesophotic marine animal forest of the world, to monitor their health status, and to establish a minimal conservation unit that should be the objective of the conservation for each of these different forests. And the exploration objective is discover new type of animal forest and to push down the limits of the known animal forest. And the video that I'm showing you is an example, if it can be seen. Does it work? No. It doesn't work. I have it here, but I don't know if it's a mess for the... Okay, we can see the video, probably we can see the video later. It was a cool video. Okay. No, I cannot partage. Okay, we cannot see the video next time, but it's a very cool video, and it's showing how in another cool thing that we see about the different kind of forest that in Canary Island, when we started to dive, normally we dive at between 60 and 80 meters depth, and there's this big and huge forest of Antipatella wallastoni, which is a black coral. But then when you go down, we start to find another forest between the 80 and 90 meters depth. There's Antipathes furcata, which is... See. Okay. We try to, if you can see later, but as I say, the more we go down, the forest change. Similarly, what happens in the mountains when you go high and they change the kind of forest. Here we have a first forest of Antipatella wallastoni, another forest of Antipathes furcata. This is very cool because we call it the crystal forest. And then at the end, and 120, after 110 meters, there was this forest of whip corals, which we call the avatar forest, because if you see the video, you immediately understand this is fantastic. Then we went with the expedition. We already work on Svalbard in the North Pole, where we discovered the first Arctic forest, I think. It's a forest of hydrozoan, which we are coming out with the publication soon. Is characterized by higher biodiversity connected with the density of the forest. So when there are these hydrozoan, the biodiversity speaks up, so the forest function. We went, as you know, in the black coral forest of the Canary Island, this forest and the other two that you see in the video.
We went in the Guadeloupe, so we did Gorgonian forest of the Caribbean. Also here we find interesting stuff because these forests are not very commonly studied. I should say not at all studied. And my preferred one, the Mediterranean animal forest with the red gorgonians and black corals. We did an expedition that went from 2 months in Greece and 1 month in the in the south of France. And so I conclude because I see that we are at the end. Finally, for the moment, we can say from a first scientific entity that the animal forest is a good analogy, is a good term that is cool for selling the project, but it also exists from an ecological point of view. Because why? Because there's a canopy effect. We see that there's a current reduction that is linked to the density of the forest. We see that there's light attenuation, and we see that there's change in sedimentation, quantity and quality. So there's a different microclimatic condition inside the forest of a certain density. And for the biodiversity, we see with the soundscape, with the fish functional community, and with fish abundance and behavior, and with epifauna, we saw that there are more and or different communities of animals inside the animal forest. And so we can start to say that it's not simply, but it's still long the work, because all these works have to be published and then put together to do a very big statement of the scientific basis of the animal forest. But for the moment, I think we are in the good track. And I thank the organization, everyone, and all this, because all these different things are different projects with different funding, with different person working on that. So again, you understand what does it mean putting together all this, and also under the pole with the expedition is a very big effort. 10 years around the world doing deep dive is very high demanding. Thank you. Very good, fantastic. We will see the video later, don't worry. We will have time. So, una cosa muito importante. As perguntas podem ser feitas em português ou em inglês, como vocês quiserem. Falem devagarinho e traduziremos se vocês têm alguma questão, alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa que vocês pensem, nossa, pues eu quero saber mais, etc, etc. Os professores também estarão aqui toda a semana. Vocês podem falar com os professores tranquilamente para muitas coisas, para perguntas, mas também para colaborações, para campanhas que podem fazer, para coisas que vocês têm na sua cabeça, na sua inquietudes, etc, etc. Hay preguntas? ¿Vocês tienen alguna pregunta ao profesor Bramanti? ¿No? ¿Están tímidos ainda? ¿Están un poco así? ¿No? Tengo preguntas, pero no quiero hacer aquí porque, claro, ya... Vosotros, otros estudiantes están aquí también. Either was super clear and explained everything, or either you didn't understand almost anything and so you... No, it was clear, but they are, the other students, the professors are here, they have to evaluate me. So I have a couple of questions for you. Indeed, one is that you say that within the canopy there is more organic matter and inorganic matter trapped, and you say that it's something like a surprise. So I think, okay, it's a surprise. Why do you think it's a surprise? Because Posidonia oceanica, for example, there is much more. It's a sediment trap, in fact. Yes, but I thought that I was able to capture just the sedimentation falling down, and so I thought that the canopy was a physical barrier. So again, sometimes we get in love with the analogy and we think without testing it, and so we think, okay, in the forest works like this, it should be like that. And it's true that there arrives less rain, but it's also true that if you look at the biochemical point of view, you're right. There's a current reduction, things stay more there, and animals does their physiological functioning, so probably it should have been expected. At the start, I expected to simply put the canopy and less things that comes out, but it's not like that. Another thing is, and I'm really fascinated about that, about the sound. How do you calibrate? Let me explain. You say that, for example, you can hear the sea urchin. So
do you make this kind of calibration organism by organism, or how it works? No, so there are a lot of things that you can do. For what we are doing is simply counting the number of different sounds. So in some way we can take out sounds like the one of the arches, because they are known. So we just focus on the main sounds are from the pistol shrimps. These are the ones that make almost everything. And there are a lot of small invertebrates that does also, the same animal does a lot of different sounds. For example, the lobster does a sound when it eats, but a different sound when we see food, and it does a sound that probably say something to the other lobster. So it's not completely a biodiversity. It's not, it can be calibrated when we put a name on a sound. But for the majority of sound, we don't have the name. We base on the assumption that more sounds, more animal, or more sounds and animal do more things. But it's also the difference that we do with the activity outside. So we have some observation and we can calibrate with that. Not to tell that some fishes we know. So the grouper, the carp, the rascas, what is the scorpion, scorpena, the rockfish, we know the sounds of them. So then we can directly do a census. And also fun that also dolphins, for example, in the marine protected area of Cinque Terre, we see that during the COVID, we had the opportunity to measure the soundscape during the COVID, which is completely different. And every day, there was the marine protected area, the zone A and the zone B. In the B zone, there's not full protection. Every day at 10 in the night, there was arriving dolphins that were doing vocalization of social vocalization. At every night, at 2 in the morning, in the main protected area where there's a huge forest of gorgonian, there were dolphins, but doing vocalization of feeding, hunting. It means that they go to take the aperitif in the zone B, but then they go for dinner in the marine protected area. And so this gives you an idea of what you can understand on this, also on the ecological utilization of the presence of the forest means that there are things to eat. The presence of the other marine protected area means that they can go there, have meat without the presence of people, because this happens also in the winter. In the summer, no, because Cinque Terre in summer is full of boats, so they are not there. But human pressure, so they really go in the protected area, but doing different things in different protection level. Thank you very much. Questions now? Yes. We start. One was related with the sounds, so you already answered. The other is related with the high resolution current profiler. You said that if the depth is not enough, you are recording the waves and not the current. Yes. So which is this depth, this minimum depth that allow you to it depends on the place where you are. So for example, it's very good to go in places where they are dominated by tidal current, because then you have a strong current that is way higher than the wave effect. But I think that we put the system at 30 meters depth, and there's still a little bit of effect of the waves, but we have the current that sometimes dominating. Of course, at 15, 20 meters, you have the oscillation. So if you work on average, you have the average of current from here, and you have zero current or some strange results that it brings you to conclude things that are not real. So if you want, again, the waves is an interesting information, but you have to set up the instrument knowing the waves, and so knowing the sampling, the frequency of sampling, good to catch the waves. And this is another interesting thing that we are working on now. But we have to reanalyze all the data, because with the waves you have to do another filtering of the data, and so you can understand if the canopy does something protection from the waves, and it can be done. But it's more difficult from an hydrological point of view, because there's also the flexibility of the gorgonians.
that generates the effect that is called the Monami, which is the fact that there's a current, a resistance to the current, and then the elasticity gives back a data strength to the current, and you have a counter effect that is called the effect Monami, but it's from a Japanese word, and it makes a mess, the dynamical analysis. So you really need people expert in hydrodynamics. Now, what we did is also another PhD thesis is working on fake gorgonians reproduced in small dimension to put in a flume in the hydrodynamic center in the Toulouse, where they also study the airplanes, the Airbus. And inside the 27 meters flume, with the laser particle analysis, we study the effect of these small gorgonians, but we had to reproduce the mechanical properties of the gorgonian. So the PhD students stay 1 year studying the mechanical property of gorgonian. Then we work with the high resolution printing, 3D printing to have the shape, but also the mechanical property reduced to the size. And now we can work on the precise effect of the hydrodynamics on that. So it's really, there's a big difference between putting current emitters inside and say what you can say, and really taking out ecological data or relevant ecological data on the hydrodynamics. Thank you. And this same instrument could also measure the turbulence. This same instrument, the current profiler. Yeah, yes. Also measure the turbulence. Yes, it can measure the turbulence because it has high resolution, so it's 8 Hertz sampling, and so you can. By analyzing data, I cannot go in the details of my PhD student work because there's things that she does that I don't know, because in fact, she's an engineer, she's working on that. And by the analysis of data, you find the moment in which the difference, the speed difference is the maximum. So it's an integral of the different speed. And there is the maximum of shear stress and so turbulence. Because turbulence, what I learned, that what we call turbulence, which is something that we think that is something, yeah, it's simply a quick change of velocity in time. So change of velocity in time, when this is a certain level, it's called turbulence, and it generate exchange of matter and water mass. Thank you. Okay, I have a couple of questions. You said that one of your main questions was to see what was the minimum to really talk about a forest. Have you find that number? Because when we when we talk about it depends on the habitat that you are working with. Because if you are in the tropical, it will be numbers. So it's going to be very hard to really say, okay, for this minimum to call a forest. It will be different even in the Pacific and Atlantic, although they are in the same latitude as well. So how are you going to So I'm going to do a citation of a famous book. I don't know if someone can understand me or raise the hands. The answer is 42. No one understand what I'm speaking about? Okay. So a magic number is the one that you want to take out, but as you tell, there are a lot of difference. The only kind of magic number we take out is from a paper that it's published in June. It's called Finding the Trees from the Forest. And we find that, for example, in Virgin Island, the effect on some kind of canopy effect on the currents is not present with less than 10 gorgonians per meter square. So for the Virgin Island, for the current, we have a magic number that says that if you want an hydrodynamical effect, you have to look for at least 10 gorgonians per meter square. If not, it's a group of gorgonian, it's not a forest of gorgonian. And this is that. Then it changed with the condition. And this is why going around the world, we try to see if the concept is always the same, but change the number. It's used for local conservation, needs tailored plans. As we cannot give a rule for everything, but basing, if the general rule is respected, then we can apply the same kind of studies in local condition and do a tailored plan for the species. Okay, thank you. And the other thing is in restoration and about the sounds, there were some experiments done, like to put some hydrophones
to with it and put them like for healthy sound of reefs, because it was like promoting the settlement of different larvae in very unhealthy reefs. Sí. What do you think about it? I think that I would like to chase this question with a more scientific approach, controlling more parameters. For what we are seeing with I'm working with the restoration of the red coral, and really there's the idea that the microstructure is important. Really is the microfilm, which still not if bacterial or secondary metabolic. Then it comes the settlement rugosity, if you want, and then the sound. So in my opinion, the larva is a multi-sensorial animal, very complex, that feels a lot of signals. Sound can be one of these. It's very difficult to test it in the field. So putting some hydrophone, saying that here is more recruitment there, if you don't control the other parameters, is what we call the confounding experiment. So I don't know if there's a different microfilm, etc. It's interesting. I probably want to try some of this, but it's very difficult to eliminate parameters and take control of that. And this is the difference between, so, you know, I'm contacted to do this experiment from a lot of artists, because they want to do installations, say, we put 3D things and then we put the sound. And so research, yes, but I will need to control parameters to be sure that I'm testing that. As long as I cannot do it, we can try to have an idea. We can eliminate some parameters, but it's super, super difficult. Yeah, thank you. Okay, thank you. And that's all for Professor Bramanti. Now we can pass to Professor Pedro Carneiro, if he is ready. I would say that Pedro Carneiro made his here the career in the University of Ceará in LABOMAR, both the PhD, the PhD and also the master thesis. Okay. Okay, they are preparing. So he has experience in ecology and taxonomy of marine organisms, as well as in numerical and computational methods of ecological analysis. He has served as a member of committees for environmental research agencies in Ceará and POE, and he's currently the technical director of the Paraíba Delta Zoological Collection at the Federal University of Paraíba Delta. Okay, he served as a permanent faculty member in the postgraduate programs in biodiversity and conservation, and arts, heritage, and museology. So we give them the chance now to give us a very beautiful, and in this case, local, Brazilian in a way. And thank you, Sergio. My presentation will be in Portuguese. Então, acho que fica mais à vontade falar um pouquinho na língua de casa, né? Então, eu peço licença para a gente falar em português mesmo. Bom, pessoal, depois dessa, acho que excelente apresentação que a gente acabou de assistir do conceito das florestas marinhas e animais, eu vou trazer também uma nova proposta de conceito, né, que na verdade já está rodando aí tem alguns anos, que como o professor Sérgio acabou de colocar, é um conceito mais local, mas que ele tem uma importância tanto ecológica quanto do ponto de vista político e de conservação dos ambientes marinhos aqui no nosso país, que é a questão dos nossos recifes, que eu vou evitar chamar de recife de coral, daqui a pouco eu explico por quê. Thank you. Bom, então os objetivos sendo bastante sucinto, né, é entender um pouquinho
um tema que é bastante discutido na literatura sobre os recifes brasileiros, que nós temos um conjunto de recifes que é bastante distinto, diferente de recifes de regiões como do Caribe e da Austrália. Entender que esses recifes também ocorrem aqui na nossa região, e já eu explico mais um pouquinho por quê, e compreender um pouco mais as implicações dessa ocorrência dos recifes aqui na nossa região para um contexto marinho maior da conservação na plataforma continental brasileira. Então, a gente sabe, né, essa literatura já relata isso de forma abundante há muito tempo, que nós temos recifes que são um pouco diferentes dos recifes convencionais. Quando a gente olha assim, uma foto, um recife de Abrolhos, lá na Bahia, e um recife do Panamá, até eles são similares, né, parecem na primeira vista, mas quando a gente começa a aprofundar um pouco mais as análises, a gente começa a perceber algumas distinções importantes, né? Então, eu trago aí essas listinhas, né? Isso é novamente um conceito bastante aceito, reconhecido. Então, nossos recifes de coral, eles não têm a mesma diversidade de espécies que tem nos recifes caribenhos e os recifes australianos. A gente tem uma quantidade de endemismo muito grande e as espécies que nós temos aqui são espécies bastante resistentes. Resistentes a quê? Principalmente a uma água mais turva, uma taxa de sedimentação maior. Então, a água na Austrália, a água no Caribe costuma ser um pouco mais clara, mais limpa do que a água que a gente tem aqui no Brasil, mesmo quando a gente está considerando lá na Bahia. Quando a gente fala aqui do Ceará, dessa costa equatorial, aí é que a situação fica mais distinta ainda, porque aqui a gente realmente tem os nossos verdes mares, né? Então, a gente tem uma água que ela é naturalmente bastante turva quando a gente compara com os recifes de outras regiões. E por conta dessas diferenças, dessas particularidades, a própria existência de recifes no Brasil foi motivo de controvérsia ao longo dos anos, ao longo da história, né? Então, aqui eu trago um abstract e as conclusões desse artigo que saiu em 1966, do professor Yannis Mabezoni, que trabalhou por muito tempo lá em Pernambuco, né? E ele claramente diz que nós não temos recife de coral, o que nós temos em ambientes rasos são apenas plataformas ou bancos de beach rocks, bancos rochosos. Ele diz, na conclusão dele, primeiro item da conclusão é exatamente isso, né? Então, os recifes costeiros, ele diz claramente que são formações por beach rocks, e apenas os recifes mais de fora que são formações biológicas, mais formados por águas calcárias, e ele diz que nós não temos recife de coral aqui no Brasil. E aí eu até já faço o link com a ideia, né, das florestas marinhas animais, né, porque a gente tem que pensar como é que fica essa mistura aqui também, se o nosso foco é que as algas também sejam importantes construtores aqui na nossa região. A partir da década de 70 é que essa visão de que a gente não tem recife de coral começa a mudar, né? Então, pelos trabalhos do professor Jacques Laborel, ele começa a identificar uma grande quantidade de ambientes coralíneos, que ele identifica como sendo formados por recifes aqui na nossa região. Ele chegou a vir em Fortaleza, só que ele não teve muita oportunidade de mergulhar por aqui ou explorar muito o nosso litoral. Então, ele coloca realmente aqui como uma área de empobrecimento e uma área inexplorada, até por dificuldade de acesso, e ele lista as principais áreas de ocorrência dos recifes de coral brasileiro na costa leste. Então, tanto para norte quanto para sul, há um empobrecimento, uma diminuição da quantidade de corais e de recifes. Porém, mais ao norte, né, e há muito tempo já, na década de 70, o pessoal já vem identificando espécies típicas de recifes de coral em ambientes ao norte dos limites do explorado pelo professor Laborel. Então, aqui são ambientes da foz do Rio Amazonas, né, aqui Belém do Pará, aqui também. Então, são dois trabalhos de duas épocas diferentes, uma da década de 70, uma de 2015, uma focado mais... ambos focados em ambientes, organismos bentônicos, né, mas o trabalho de 2015 com uma abordagem um pouco mais complexa, e ambos identificaram que essa região tem, sim, uma biota tipicamente recifal. Então,
contrasta com aquela visão que ele trouxe lá do começo da década de 70, lá atrás. E apenas em 2016 lançou-se o conceito de que esses ambientes lá da foz do Rio Amazonas formam um sistema recifal mesofótico, uma marine animal forest também, lá na foz do Rio Amazonas, e esse grande sistema recifal, ele é muito extenso, é muito grande, passou a ser aceito pela comunidade científica em 2016, de maneira ampla. Antes disso, como eu disse, já haviam evidências, já existiam amostras, já existiam pesquisas lá na área que demonstravam essa biota recifal. Mas o conceito de um grande sistema recifal na foz do Amazonas só passou a ser reconhecido em 2016. E mesmo assim, esse reconhecimento não foi automático, né? Houveram críticas, houveram debates, esse debate ainda está ocorrendo, a gente pode dizer, porque alguns pesquisadores da área entendem que lá na região da foz do Rio Amazonas nós não temos recifes verdadeiros. Nós temos, como o professor Mabizoni disse lá atrás, apenas plataformas afogadas, um substrato que pode ser provavelmente um beach rock. A gente tem estudos da Guiana que mostram que o beach rock forma parte desse substrato aí da foz do Amazonas também. E esse substrato estaria coberto por corais mortos e algas calcárias, principalmente rodolitos, em muitos casos também mortos. Outros discordam dessa visão de que está tudo morto, mas eles argumentam que, na verdade, é uma camada fina, uma camada incipiente, e não seria suficiente para a gente caracterizar esse ambiente como um ambiente recifal. E a gente volta também à mesma discussão que o professor Bramante acabou de trazer em relação às florestas animais, no sentido de quantas árvores é necessário para formar uma floresta, né? Então, qual é a espessura de camada calcária que a gente tem que ter para a gente ter um verdadeiro ambiente recifal? 1 centímetro é suficiente? 10 metros? 50 metros? A gente não tem essa linha de corte ainda. Então, assim, ambas as críticas, né, eles foram respondidas em trabalhos posteriores. Hoje se sabe que muita da região lá na foz do Rio Amazonas está, sim, viva, existe, sim, crescimento, existe formação de substrato calcário, talvez não na mesma velocidade que num ambiente mais raso, mas isso é natural, a gente está falando de ambientes mesofóticos aqui, às vezes a mais de 100 metros de profundidade, então eles não têm a mesma velocidade, mas existe sim alga viva, existe sim esponja, existe sim alguns tipos de coral, e que eles, pela junção desses diferentes organismos e tipos de substrato, ele consegue funcionalmente atuar como um ambiente recifal. Então, hoje, a maioria das discussões entende que, sim, lá na foz do Rio Amazonas nós temos um sistema recifal, que deve ser reconhecido como tal, inclusive em termos de ações de conservação e ações de políticas públicas. Mas eu fiz conscientemente, né, eu pulei uma extensão importante do litoral brasileiro. Lá nos trabalhos da década de 60, eu tinha dito que as caracterizações iniciais dos recifes brasileiros eram só ali na costa leste, que até a curvinha do Brasil, ali no Rio Grande do Norte. E aí eu pulei já lá para a Amazônia, né? Dentre o Rio Grande do Norte e a Amazônia, a gente tem aí mais de 1.000 quilômetros de costa que precisam ser considerados também, e nós estamos aqui bem no meio dessa área, dessa região, né, que eu vou chamar daqui a pouco de a costa semiárida do Brasil. E da mesma forma que o caso dos recifes amazônicos, a gente tem dados de estruturas recifais nesse trecho da costa brasileira também desde a década de 70. Aqui, no caso, eles eram chamados de recifes algálicos, recifes formados por algas, lembrando que naquela época era um paradigma que a gente tinha, os nossos recifes eram principalmente formados por alga, né? Então eu não posso nem dizer que houve realmente um aprofundamento na geologia, na composição dessas estruturas, mas eles chamam de recifes algálicos e bancos de sedimentos algálicos, né? Que hoje em dia a gente chama dos bancos de rodolitos,
mas aqui na nossa região também, quando falamos região no Ceará, principalmente de Fortaleza, para o lado do Rio Grande do Norte, a gente tem grandes bancos de alimeda, que é uma alga verde, que forma um capizinho no fundo do mar. Certo? Então, a gente tem esses dois tipos de algas. Mesmo com esses dados, né, como eu já afirmei antes, a nossa região aqui continuava sendo considerada desprovida de recifes até recentemente, até 20 anos atrás. Né? Então, aqui é um mapinha de um trabalho de 2001, outro mapa do trabalho de 2011, e aqui na nossa região ela é listada como não explorada. Né? A gente tem uma exceção aqui, que é o Recife de Manuel Luiz, o parcel de Manuel Luiz, que fica na costa do estado do Maranhão, que durante muito tempo reinou solitário aqui na costa norte do Brasil, até uma situação um pouco inesperada, né? Porque aqui numa costa tão grande a gente só ia encontrar esse Recife único, isolado, nessa região aqui. Né? Então, a gente até recentemente, mesmo com esses dados da década de 70, a gente ainda entendia que a gente não tinha recifes aqui na nossa região. E a gente, num trabalho aqui do LABOMAR, né? A gente até apelidou esses que tem essas formações que temos aqui de os recifes esquecidos, né? Os Forgotten Reefs, justamente porque eles estão até dentro das estratégias de conservação aqui da nossa região. Nós temos um parque estadual marinho formado especificamente para proteger ambientes com todas as características de ambientes recifais, eu vou já mostrar um pouco mais sobre ele, mas quando a gente pega os mapas dos recifes brasileiros, essa nossa costa continua não aparecendo. Né? Então, a gente deu esse apelidozinho para os nossos recifes daqui. E em 2022, né, a gente fez uma grande compilação dos dados que tinham disponíveis aqui da nossa região, que não são muitos, na verdade, nós temos ainda pouquíssimos dados sobre esse tipo de ambiente aqui, e a gente plotou tudo no mapa. Né? Foi um trabalho de reunião de dados, não foi nada de reinventar a roda. Então, aqui a gente colocou dados de quê? Dados de pontos de pesca, que são esses pontinhos aqui, que são locais de pesca onde se relata a captura principalmente de peixes recifais, dados de amostragens de substrato, onde veio uma grande quantidade de organismos bentônicos tipicamente recifais, principalmente esponjas aqui na nossa região, mas também vinha coral e outros organismos tipicamente de ambientes recifais, e a gente coletou dados também de ocorrências conhecidas de substratos duros, né, de rochas que são tanto mapeadas por técnicas científicas, né, por análise de batimetria, análise de satélite, mas também por relato dos próprios pescadores. Então, a gente, na literatura científica, a gente acha muitos locais que os pescadores relatam como cabeças, como riscas, como baixios, que o fundo eles dizem que é de pedra, né, eles chamam que esse é o termo que é utilizado, e que a gente compilou e colocou tudo num mapa único, mostrando que realmente a gente tem uma abundância dessas formações aqui na nossa região e que essas formações elas se alinham perfeitamente. Eu sei que está um pouquinho difícil de ver, mas aqui no vermelho é a pontinha do Recife do Amazonas e aqui em verde é a pontinha do Recife da costa leste do Brasil. Então, dá para ver claramente que há um alinhamento entre essas formações que a gente propôs, que elas formam um único e grande sistema recifal que vai de norte a... Eu vou dizer que até a sul do Brasil, porque já tem alguns autores que estão defendendo a gente estender isso até um pouco mais lá para baixo, certo? Mas no nosso trabalho a gente falou até ali a região da Bahia e do Espírito Santo, mas hoje em dia já tem algumas propostas para a gente estender isso mais para sul. E esse grande sistema recifal, né, foi batizado, né, do grande sistema recifal do Atlântico Sudoeste. Eu não estou chamando, eu já vi algumas pessoas até falando, é uma barreira de corais, que é uma grande barreira de corais da Austrália. Eu não faço essa analogia, eu não acho que são nem de longe iguais, até porque a barreira de corais ela é rasa e a gente está tratando de recifes que nem sempre são mesofóticos, mas são recifes que estão ali a 20, 30 metros de profundidade, os mais rasos, então é um pouco
difícil de a gente fazer essa analogia com os recifes australianos. Mas essas formações todas, acredita-se que ela tem uma origem mais ou menos similar, uma origem comum, no caso do Brasil, né, que tem a ver com as flutuações dos níveis do oceano aqui. Então, no último máximo glacial há 20 mil anos, o que se sabe hoje é que a plataforma continental da gente estava toda exposta, né, ou praticamente toda exposta. Nesse processo de exposição, de emersão da plataforma continental, foram formadas novas feições de relevo, novas linhas de costa, novos cursos de rio, e essas linhas de costa, esses cursos de rio, essas plataformas, esses terraços, expuseram determinados tipos de substrato rochoso. Um dos mais comuns, os beach rocks, é um tipo de rocha que até hoje é muito comum. Então, na costa leste, aqui em Fortaleza, a gente vê menos, mas quem já foi em Recife, quem já foi em Natal, quem já foi em Maceió, vê aquelas linhas de recifes rochosos margeando a costa, né? Aquilo ali é uma rocha que é o beach rock, e que se supõe que ela tenha aparecido também, se ela aparece hoje, que ela aparecia há 10 a 15 mil anos atrás, quando o nível do mar era mais baixo. Com o fim da era glacial e a elevação do nível do oceano, esses substratos foram sendo colonizados por organismos incrustantes, organismos calcários, com algas, corais, e isso deu origem a uma estruturação, né? A gente formou uma estrutura 3D que não alcançou o tamanho dos recifes, em muitos casos, né, dos recifes caribenhos e australianos. Em outros casos, a gente tem, sim, um crescimento expressivo que a gente vê lá na Bahia, no caso dos chapeirões, que tem lá em Abrolhos, né, que realmente, a gente tem dezenas de metros de alturas em algumas formações, mas aqui na costa semiárida, isso ficou baixinho. E aí eu volto a relembrar aquela questão. É baixinho, mas é suficiente para a gente chamar de Recife? Ou será que a gente deve pensar outro tipo de conceito? Será que a gente deve classificar como uma Marine Animal Forest, mas não como Recife? Eu acho que as duas coisas são iguais. A gente precisa ainda fazer esse debate. E hoje em dia, a gente sabe que essas formações, apesar de baixinhas, elas afetam a circulação da água, né? Elas têm uma influência sobre todos os processos físico-químicos que ocorrem nas redondezas dessas formações recifais. Nós temos dados concretos que mostram isso e que ajudam a entender a particularidade desses ambientes quando a gente compara no contexto mais geral dos ambientes de fundo na costa brasileira. Como eu já disse lá atrás, a gente tem uma costa um pouco mais turva, a gente tem uma água que ela tem características um pouquinho diferentes das águas do Caribe e da Austrália, e isso também ajuda a explicar por que é que os nossos ambientes recifais talvez não tenham se desenvolvido tanto quanto os de outras regiões. Essa figura é de um trabalhinho também nosso que saiu ano passado, né, mostrando a influência justamente da profundidade na estrutura de uma dessas comunidades recifais, né? Então, a gente incluiu só profundidade e a gente conseguiu já detectar um gradiente. A gente vê que nas partes mais rasas a gente tem um predomínio de areia e macroalgas, e nas partes mais profundas as algas diminuem de tamanho e as esponjas e os corais começam a ficar mais importantes, certo? Então, essa combinação de influência do substrato e da biota por cima do substrato nas condições físico-químicas já sinaliza de que realmente é um ambiente que, do ponto de vista ecológico, ele é similar aos ambientes recifais tradicionais. E eu trago esse questionamento. Lá na Amazônia houveram controvérsias, né? Algumas pessoas não aceitaram que aqueles eram realmente ambientes recifais, e aqui na nossa região? Nunca soube de um trabalho realmente que tenha diretamente tentado contradizer essa ideia de que nós temos ambientes recifais aqui na nossa região. Porém, acho que implicitamente isso ainda é uma realidade. A gente ainda não trata os nossos ambientes como ambientes recifais. A gente trata com outros nomes, a gente tenta rebatizar, tentar outros conceitos, mas a gente acaba
tendo um pouquinho de timidez, ao invés de a gente chamar ele de ambientes recifais. Podem não ser uma estrutura recifal coralina, formada por corais, tradicional, como tem no Caribe, como tem na Austrália, mas nós temos, sim, ambientes que têm uma estruturação tridimensional, ambientes que têm, sim, uma produção carbonática, ambientes que têm, sim, uma influência nas condições físico-químicas ao redor e que atraem uma biota típica de ambiente recifal. Então, do ponto de vista ecológico, faz sentido a gente tratar dessa forma. Então, apesar de não ser uma controvérsia aberta, mas eu acho que a gente ainda precisa trabalhar um pouco mais esse conceito para tentar aceitá-lo. Aqui eu trago imagens de ambientes mesofóticos, são ambientes mais rasos do que os da Amazônia, mais um que ocorre na costa do estado do Rio Grande do Norte, os recifes do Açu, que foram descritos, descobertos recentemente, e outros de recifes mesofóticos lá na Costa dos Corais, ali em Alagoas. E visualmente, pela descrição dos ambientes, pelos tipos de espécies que ocorrem, a gente consegue encontrar muitas similaridades. Então, se o ambiente lá da Costa dos Corais, a gente afirma que ele é um ambiente recifal, não vejo por que a gente não pode afirmar que o nosso ambiente também seja. E aqui eu vou adentrar um pouquinho num ambiente que é muito nosso, que eu falei logo há pouco, que ele está dentro de um parque estadual marinho, que é a Pedra da Risca do Meio, e eu trato mais informações dele porque ele talvez seja o nosso ambiente recifal mais estudado. Até porque ele é bem mais raso do que os ambientes da Amazônia. Ele está aqui na costa de Fortaleza. Quem não teve a oportunidade de mergulhar lá, depois pode procurar a Tati, que ela faz um passeio com vocês, né, Tati? Em terra, para fazer um mergulho na cadeira aqui mesmo, para ver como é lá. Mas é um ambiente que ele, há muito tempo, a existência dele é reconhecida, conhecida. Ele é um ponto de mergulho famoso, a gente tem uso frequente lá daquela área, tanto do ponto de vista turístico quanto do ponto de vista econômico, inclusive com pesca, e é um ambiente que atualmente ele é protegido e que ele claramente tem uma cobertura viva e que está crescendo ativamente. Ele, claro, é bem mais raso, como eu disse, então ele não serve de parâmetro para os nossos ambientes mesofóticos. É importante fazer essa distinção. Ele está aí, os pontos mais profundos aí estão na casa dos 30 metros. Mas nós temos ambientes bem mais fundos do que isso aqui na nossa costa e que, com certeza, como eu já mostrei, existe um gradiente de profundidade, eles vão ter funcionamentos e estruturas diferentes. O que a gente não sabe ainda sobre a risca do meio ou sobre esse tipo de ambiente, de maneira geral, é realmente a composição, a natureza desses substratos. Eu estava até conversando agora com os colegas geólogos que a gente precisa fazer essa caracterização mais aprofundada desses nossos ambientes. Então, a gente não consegue nem afirmar com 100% de certeza que o substrato que deu origem a essas comunidades calcárias aqui é um beach rock ou é outro tipo de rocha, porque a gente ainda não fez essa análise. O que a gente entende é que eles formam linhas paralelas à costa, e que, por formarem linhas paralelas à costa e por analogia com os sistemas recifais do Rio Grande do Norte, é que eles sejam beach rocks. Essa é uma das poucas amostras que a gente tem da superfície, lá da risca do meio, e dá para ver claramente que ela é de composição biológica, de composição algálica. A gente vê o padrão de crescimento laminado das algas. Então, é um ambiente que, em algum grau, em algum nível, tem uma cobertura biológica lá. Pode até não ser uma cobertura de 100%, pode até não ser uma cobertura de metros. Mas, volto a perguntar, qual é o limite entre o que é e o que é que não é um recife? E da mesma forma que ele tem essas coberturas coralinas, eles também sofrem com os problemas típicos de ambientes de coral. Então, aqui nós temos um caso de branqueamento, Então, as fotos são claras, é mostrar que é um ambiente que também sofre com branqueamento de coral. Mesmo todos esses dados já existirem, estarem na literatura, já estarem publicados, estarem disponíveis já há alguns anos, a gente continua sem reconhecer esses ambientes como ambientes recifais.
né? Então, esse aqui é um mapa de um livro que saiu ano passado, né? Aqui na nossa região, ó, veja que o Amazonas já está contemplado, né? Mas aqui na nossa região a gente tem um pontinho ainda aqui, então é uma região que ainda está parecendo como um vazio em termos de sistemas recifais. E eu entendo que isso cabe a nós que estamos aqui produzir novos estudos, novas evidências, novos levantamentos para poder fechar um pouco mais esse mapa. Por exemplo, esse aqui é um estudo recente que saiu agora, né? Na verdade, vai sair ainda, né, em outubro de 2025, mas já está disponível online na internet. Não foi feito por mim, eu não tenho nenhuma relação com esses autores, mas eles confirmam a existência desse grande sistema recifal da América do Sul. Certo? Isso é dito claramente pelos autores na conclusão do trabalho, e ele já apresenta esse mapa mais extenso do que o anterior, colocando nossas formações recifais aqui da costa semiárida, certo? Formando essa ponte entre o ambiente amazônico e aqui a costa leste do Brasil. Eles, inclusive, já propõem que pode ser que esse sistema se estenda aqui para o norte também, mas a gente não tem dados, a gente não tem evidências para discutir essa região daqui. E, nesse trabalho, os autores chegam a discutir a existência de formações recifais mais ao sul, até na Argentina, mas o entendimento desses autores é que elas não ocorrem lá. Então, é um trabalho, um estudo independente, mas que vem corroborar a nossa proposta, que foi lançada lá em 2022, de que existe, sim, um grande sistema recifal ao longo da plataforma continental brasileira e que ele precisa ser reconhecido como tal. Até porque, essa é uma repetição do mesmo mapa anterior, a área de ocorrência desse sistema recifal coincide de maneira até surpreendente, na minha visão, com áreas de impactos medidas aqui para a costa brasileira, né? Então, esse é um mapa desse trabalho de 2020, né, que ele compilou os impactos cumulativos, impactos humanos, claro, na zona costeira brasileira, e dá para a gente ver que muitas das áreas que são mais vermelhinhas e mais laranjas estão nas áreas de ocorrência dos sistemas recifais. Então, o reconhecimento de que existe um grande sistema recifal no Brasil e que existem recifes na costa semiárida, ele é de fundamental importância para que a gente possa tomar medidas concretas de manejo desse sistema e de conservação desse sistema. Enquanto a gente não aceitar essa ideia, a gente provavelmente vai continuar tratando a costa semiárida como um grande banco de sedimentos e que, hoje em dia, ela e aí eu já entrando para a parte mais política do trabalho, né, ela já é alvo de muitos interesses, né? Então, hoje, a gente tem até políticas públicas voltadas para, e o LABOMAR está envolvido nesse processo, eu também estou envolvido nesse processo para na realização de um planejamento espacial marinho, porque existem muitos interesses na nossa plataforma continental. E aí é preciso que a gente tenha uma visão clara dos ambientes, dos ecossistemas que aqui existem, para que a gente possa realmente dar um destino mais adequado, uma tomada de decisão mais adequada em como essas áreas vão ser utilizadas. Então, acredito que muitos de vocês já saibam, mas aqui na nossa região existem propostas intensas para a instalação de usinas eólicas offshore. A gente tem propostas de exploração de carbonato, né, mineração de carbonato de cálcio marinho, que vem dessas algas, e a gente precisa entender se carbonato marinho está vindo de bancos de sedimentos mortos, ou está vindo de ambientes recifais, ou ambientes das vizinhanças de ambientes recifais, e que essa exploração vai ter impactos diretos na nossa biota. Então, nós precisamos nos apropriar um pouco mais desse conceito, essa a minha proposta com essa fala, para que a gente possa, de fato, fazer um planejamento espacial marinho embasado, né? Eu trouxe essa imagem, também tirei da internet, mas porque ele mostra um conjunto diferente de usos que a gente vai ter que começar a ordenar aqui também na nossa região. E a gente reconhecer que nós temos ambientes vivos, ambientes recifais, tanto em regiões
eufóticas, né, regiões rasas, quanto em regiões mais profundas, ele é fundamental para que a gente possa fazer um planejamento espacial realmente informado, adequado e que garanta os diferentes usos da nossa região. Certo? Então, para concluir, eu tentei ser breve para não tomar muito do almoço de vocês, acho que terminei antes do meio-dia. A proposta é simples, se a gente realmente passar a entender que nós temos um ambiente recifal aqui na nossa região também, e que eles compõem um grande arco de ambientes recifais na costa brasileira e que, por isso, eles precisam ser integrados nas políticas públicas. A gente pode avançar, claro, a gente pode integrar conceitos diferentes, trabalhar dentro da perspectiva das Marine Animal Forests, né, das florestas marinhas animais, como é que elas se relacionam com esse tipo de ambiente, se a gente vai tratá-los todos como florestas animais, porque, como eu falei lá atrás também, brincando, nós temos um componente algal muito importante aí nesse tipo de ambiente, então ela acaba sendo floresta mista. Professor Rossi, não sei como é que a gente iria chamar, porque nem é só animal e nem é só de planta, é uma mistura dos dois. A gente talvez tenha, já dialogando também um pouquinho com a fala do professor Bramante, uma densidade de árvores menor do que ambientes do Mediterrâneo, por exemplo. Nós temos gorgônias, mas nós talvez não tenhamos tantas gorgônias quanto tem lá. Então, a gente pensar numa savana animal, professor Rossi, não sei, ver uma floresta, né? A gente ia aí trabalhando com outros conceitos aí que a gente possa fazer analogias similares e testar, da mesma forma que está sendo testado as analogias das florestas, a gente estende, né, a analogia das vegetações para outros tipos também, porque isso pode também nos ajudar a compreender melhor esses ambientes e a conservá-los melhor. E é isso, pessoal. Agradeço a atenção. Está aí meu e-mail, quem quiser conversar. Eu não vou estar a semana toda aqui, mas hoje eu estou à disposição. Quem quiser perguntar qualquer coisa, fiquem à vontade. Fantástico, Pedro, veramente muy interesante. De verdad, toda esa parte de, de todo ese Blue Belt, que ainda tem muitas questões, tem muitas coisas importantes para compreender realmente. Ok? Isso é, e também esta parte de essa mixtura de forest, vegetal and animal forest é normal, ou seja, essa parte de algas calcáreas, quando se fez esse trabalho de 2016, onde en realidade o que estaba predominando desde un punto de vista de cobertura, al menos, eran as algas calcáreas, sobre todo, e outro tipo de algas. ¿Vosotros tenéis alguna cuestión, alguna pregunta? Una, dos, vamos a empezar con Tito y después con... espérate, vamos a ver, que yo me aclare. Oi, Pedro. Na verdade, é só um ponto que eu queria chamar a atenção, que é essa questão da terminologia, de como a gente vai chamar, ela não é também só uma questão de ciência ou semântica. Ela carrega dentro dela uma série de aspectos legais e políticos junto. Então, dependendo da forma como a comunidade vai bater o martelo e dizer, não, isso aqui é um ambiente coralíneo ou é um recife, isso tem consequências nas políticas de conservação, na legislação vigente sobre proteção de áreas e proteção de espécies. A gente tem um plano de ação nacional para ambientes coralinos, que já foi um termo escolhido para se tornar um pouco mais abrangente. Então, a gente tem que olhar também quais são as consequências que a gente vai ter diante das próprias políticas que já existem e da legislação vigente. Porque se a gente passa a chamar com um termo distinto do que a legislação reconhece, a mudança de legislação é algo muito complexo e demorado. Então, isso, de repente, pode abrir as portas para, por exemplo, processos de uso desses hábitats, porque eles passam a ser descaracterizados e não estão mais protegidos legalmente. Então, essa é uma questão que tem outros desdobramentos que a gente, muitas vezes, no afã de olhar só cientificamente a coisa, acaba não percebendo.
Okay, so thank you. I don't know if I'm going to say similar things to Tito. I think it's very, very interesting and important what you bring out, because I think that we are culturally dominated by the Australian vision of coral reef. So if something is not similar to that, we say, oh, it's atypical. Coral reef is a concept that is very big. There's Pacific, Caribbean, Mediterranean, and now also Brazilian. So we should not have been scared to say that it's not real reef. It's not similar to the Australian one, which is only one of the possible reefs. So there's a domination, a cultural domination of this vision, because they do a lot of studies, but the more we go in studying this, the deeper we go, we find different reefs. We should not be scared. If we call it forest, it's better. The fact is that there are biogenic structure that does modify the microclimatic conditions, and we don't want to call barrier reef, but something interesting. So we should take, I think he says something similar on the way we define something is important, so we don't have to be scared to call it reef if this makes it important to conservation, because it is. Perfeito, perfeito. Eu concordo 100% com as duas falas, e eu, na verdade, essa era a intenção principal dessa minha fala, era que a gente pudesse realmente aceitar isso e passar a considerar as implicações, tanto do ponto de vista científico, ecológico, quanto do ponto de vista político, conservacional, porque o que eu acho importante é a gente não considerar mais realmente essa região como um vazio, ou considerar que não existe nem aqui nem na Amazônia. A gente está vendo a discussão do petróleo, né, lá as perfurações de petróleo na foz do Rio Amazonas, e a discussão só existe principalmente porque a gente sabe que tem esse tipo de ambiente. Então, se a gente caracterizar como um grande vazio, um banco de sedimento morto, sem nada, a gente vai ter muito pouca força realmente para a gente conseguir fazer uma gestão desse tipo de ambiente. E qualquer pessoa pode mergulhar ali na risca do meio para ver a riqueza daquele ambiente lá. É um ambiente impactado, um ambiente próximo da costa, mas é um ambiente extremamente rico. E não tem porquê, concordo 100%, a gente tá com dedos para dizer, ó, isso é um ambiente recifal e isso precisa ser protegido como tal. No, in realidad, it is absolutely true. So the distribution, and this is one of the questions that I have a comment for you. And then in the roundtable, we talk about this. In the roundtable is exactly for that, to talk about much more in depth of the several things, concepts that are much more important than we thought. So, for example, there are shrubs, there are bushes, there are savannas. I mean, in fact, what we have in our mind at the beginning was just forest, taking into account this kind of three-dimensional life structure. But then in 2022, there was another paper talking about, okay, but just, it was a Comalonga Orejas paper, et al., and other persons, just making a workshop in which we started to, to make the point with that and start to see which were the questions that were not answered. And that, for example, the team of Lorenzo is starting to answer, because it's the biodiversity, is okay. It's for sure is much more biodiverse. Okay, but how do you know? How do you approach? How do you make the quantification of this biodiversity in terms that can be comparable from one of the forests to the other, and so on? And about this you nail it, because, and this is the question, we have the PEM here that is ongoing, but we lack of data. And this lack of data may be the perfect excuse to make things, because they say, no, it's all sand. There's nothing. And some time ago, for example, just a very small example, Dr. Tatiana said me, no, we have a reef, it's a very small one, okay. But here we have a small reef with some coral, some sponges, some ascidians here next to LABOMAR with some beach rocks colonized by organisms. But nobody knew it in the sense that it's not mapped. So what do you think about that? It's also a thing that we will talk about in the afternoon. But what do you think in the terms of this lack of information? Maybe a drawback for the to just have a clear objectives for the PEM, for example? A gente está nesse contexto do PEM, em muitos casos, trabalhando
sem realmente enxergar o que a gente tem ali, né? Então, a gente não tem o próprio Parque Estadual da Risca do Meio, ele só no contexto do plano de manejo dele, que foi em 2019, né, Marcelo, eu acho, que ele foi realmente, efetivamente mapeado. E a área dele, eu tinha incluído um slide, eu não sei se eu cheguei a mostrar, se eu pulei esse slide. E a área rochosa do mapa é uma área bastante extensa. Só que quando a gente olha por imagem de satélite, a gente não vê, não tem nada ali. E quando você pega os mapas de cobertura geológica, foca muito na cobertura sedimentar. Então, a gente não tem essa informação clara. E, de repente, no contexto do plano de manejo, o mapa que eles apresentam é um mapa que tem mais de 50% da área ali, é uma área que foi classificada como sendo de substrato rochoso. Então, ele é extenso. E da mesma forma que ele é extenso aqui no Ceará, ele é extenso em outros cantos. No Rio Grande do Norte, a gente tem a Urca do Minhoto, a gente tem a Urca da Conceição, a gente tem a Urca do Tubarão, a gente tem o Recife João da Cunha, todos nessa mesma linha, nenhum que eu saiba que tenha sido estudado do ponto de vista nem geológico e nem de cobertura bentônica. Eu sei que esses recifes do Rio Grande do Norte, como os daqui do Ceará, começaram os estudos a partir das comunidades de peixe, mas da comunidade do substrato a gente praticamente não tem. Então, a gente tem recifes nomeados, a gente tem recifes conhecidos, a gente tem lá estou morando no Piauí agora, né? Acho que eu não me apresentei no começo por falta de tempo, mas lá a gente tem nas cartas náuticas uma tal de Pedra do Mergulho, ou Pedra do Mergulhador. Ninguém nunca mergulhou naquela pedra, apesar do nome ser a Pedra do Mergulhador. Então, a gente não sabe o que... E segundo a Marinha, é coral, né? A gente sabe que as cartas náuticas da Marinha, às vezes, usam uma terminologia um pouco mais flexível, mas ele diz, é um banco coralino que sobe até mais ou menos 5 metros de profundidade. E ninguém nunca foi lá. Então, a gente precisa realmente de um esforço de caracterização desse tipo de ambiente. Talvez, usando as técnicas de mergulho científico, a gente conseguir, se a 60 metros de profundidade a gente consegue passar 50, né? Passar 1 hora, a 30 metros de profundidade a gente passa uma manhã toda lá embaixo coletando, né? Então, vai facilitar muito esse tipo de trabalho. A dificuldade realmente é a gente ter pessoal, material, dinheiro, para a gente conseguir fazer esse tipo de exploração, para ir nesses locais coletar dados. There are a couple of questions. You have another comment? Another question is about, I know that some years ago, Greenpeace went to do a survey on mesophotic reef on the Amazon. Do you know anything of that result? Yes, I think it was with some French research. Yes, misturei. Vou para o português para não me confundir. Eu acho que o Greenpeace ele fez essas filmagens lá no Recife do Amazonas, mas só ficaram restritas lá. Eles, até onde eu sei, não vieram para essa outra extensão da costa brasileira, não. O que a gente tem são algumas imagens, até que eu mostrei, de pesquisadores. Deixa eu ver se eu consigo... Abraão, tu consegue me ajudar a voltar aqui? Por favor. Que a gente tem são imagens de pesquisa, realmente, de researchers que they took photos, but I don't know if the extent of the surveys. The last paper I mentioned, they compile a lot of video footages. Deixa eu botar. We have some still images, but we don't have many video footages. But I know in the context of I think it's oil exploration. I really don't remember, but they do all sometimes video footages of mesophotic environments, and they are available in the databases of the Brazilian environmental agencies. We can maybe try to retrieve them and take a look. Okay, thank you. We have questions from the people that is in the other side, in the online. We have a couple of questions for Lorenzo. I don't know if we have for Pedro, but we will do it in the roundtable. These questions, we will recover the questions in the roundtable. So we can just stop now and take lunch. In 1.5 hours, we will be here. So at 1:30,
we will restart the couple of more seminars that we have and then the roundtable. Okay, thank you for the moment, and we will see you in just a few minutes. Okay. Una y media. Sí.
A mesa redonda, en realidad, é uma maneira de intercambiar opiniões, de falar. É importante que a mesa redonda, se vocês têm comentários, perguntas, coisas, vocês também podem levantar a mão. Dígame. Sim. La quinta y la sexta, as 25 persoas da primeira lista, porque hai dos listas, hai unas persoas que tenen, digamos que, a possibilidade de fazer as actividades da quinta e da sexta e outras que, infelizmente, porque non hai tanto material e tanta cousa, poder ser feitas solo até a quarta, todos os seminarios. Então, as persoas da quinta e sexta son, uno, por la mañana, unas actividades de vídeo, aquí en el laboratorio de informática, de vídeo, de ROV, de metodologías de ROV, que aquí hay varias personas que son profesionales de ROV, como por ejemplo Martina, personas que han tratado también con imagen como yo mismo, personas que están tratando con imagen como o profesor Américo Montiel, que ahora no está, más otras personas que también están, evidentemente, aparte de geomapping, con Pedro, etcétera, etcétera. Apres de iso, por a tarde, habrá toda a parte do laboratorio satelital do profesor Geraldo Teixeira. Então, ele ha puesto a disposição o laboratorio para que podamos fazer uma aproximação. E na sexta salimos todos de aqui, todos os que vienen, de aqui, para ir à Praia dos Coqueiros, para fazer várias actividades do campo. O sea, que sea para fazer con os profesores que ven tamén, para fazer algunas actividades do campo, etcétera, etcétera. E voltamos aquí, eu penso que máximo estaremos aquí a las 3:30, 4. Máximo a las 3:30, 4. Bastante antes das 6, seguro. E despois facemos unha pequena clausura e ya concluímos a escola, a Spring School. E você tem unha pregunta? Como que? A inscrição, havia uma folha aqui de inscrição de cada dia. Isso está sob controle de Abraão, me parece, porque ele tem as atividades presenciais, hay uma lista completa, me explico. Nessa lista de Excel hay as 3 modalidades. Hay modalidade online das pessoas que están en Serbia ou en Turquía, a modalidade presencial. Dentro da presencial, há 2 modalidades nesse Excel. Tiveram 2 inscrições presenciais, que foi iniciada em julho, aí encerrou na mesma semana, e teve outra que iniciou em agosto. Esse segundo bloco de inscrições só vai dar direito a participar das atividades teóricas, que é até quarta de manhã. Porém, tiveram hoje no credenciamento alguns faltosos, né? Então, o pessoal que estiver aqui até quarta-feira, aí a gente vai ver se esses faltosos realmente não aparecerão e a gente vai dizer, tem tantos confirmados para as atividades práticas. Então, até quarta-feira a gente confirma a lista. A prioridade é de quem já se inscreveu nesse primeiro bloco, porém, devido a esses faltosos, até a quarta a gente confirma, esse é o número de relação de alunos confirmado para as atividades presenciais. Quem é presencial tem que estar aqui. Exatamente. Então, a gente... Adorei a palavra faltoso. Genial, me gusta mucho. Faltoso. Nós não temos uma palavra, ausentes, faltosos, me encantou. Então, para o streaming que estamos fazendo, os tradutores simultâneos estão hasta as 3:30. Por quê? Porque vocês têm que pensar que essas pessoas estão em Portugal. Então, para eles são 4 horas mais. Portanto, eles acabam a sua atividade nas 3:30 nostras, que são as 17:30 seuas. Ok, perfeito. Então, a mesa redonda não terá tradução simultânea. Só para saber, vocês não têm tradução simultânea, mas as pessoas que estão uma outra vez em Sérvia ou em Turquia, pues essas pessoas não terão tradução simultânea da mesa redonda. Então, começamos rapidinho já com o seguinte palestrante, que é Pedro Menandro. Então, Pedro Menandro holds a bachelor degree in oceanography from Federal University of Espírito Santo with a focus on subsea installations in the oil and gas industry. He holds a master's degree in environmental oceanography and a PhD working with multispectral backscatter and seafloor classification.
He currently holds a postdoctoral research position with seascape ecology and mapping at Dalhousie University, and he has experience in applied marine geophysics, hydrography, geoacoustics, multi-beam bathymetry, and backscatter, with a focus on seafloor mapping and classifications at different scales and approaches. Bem-vindo. Pessoal, vai passar uma segunda lista para os alunos que estão matriculados no evento como atividade da pós. Aí vocês têm que registrar a frequência, tá bom? Validar depois da inscrição. Não está inscrito? Essa lista é quem se matriculou no CIGA. A Cristiana está ali. Qualquer dúvida com ela dessa parte, viu? E aí, os alunos que não tiverem com inscrição no sistema, mas estão aqui presencial, vocês podem dar o nome completo, que aí a gente organiza o certificado e depois coloca no sistema, tá bom? Bom, boa tarde, pessoal. Primeiramente, agradecer aí o convite do LABOMAR, do professor Sérgio. É uma área que eu não tenho nenhum domínio sobre, Marine Animal Forest. Então, ele me convidou para falar um pouco mais sobre a parte de mapeamento em geral. Bom, na apresentação, acho que meu currículo ficou desatualizado, mas eu estou já de volta na Universidade Federal do Espírito Santo como pós-doc. Teve um edital recente lá de repatriação de quem estava trabalhando fora como pós-doc, então eu consegui voltar para a UFES, trabalho lá com o professor Alex Bastos e a professora Valéria, nessa parte principalmente de mapeamento geomorfológico, de mapeamento com batimetria, backscatter do fundo marinho, e continuo em colaboração ali com o professor do Canadá, o professor Craig Brown, que foi quem me orientou de certa forma durante o doutorado, me supervisionou num pós-doc. Então, hoje o título a apresentação está toda em inglês, mas eu vou falar em português, obviamente, que é mais confortável para a gente. Então, o título é Geodiversidade e Mapeamento de Hábitats como uma ferramenta para processo de gerenciamento e conservação. Então, iniciando aí, por que mapear, né? Essa é uma figura bem rodada, digamos assim, então tem diversos motivos do porquê a gente mapear o fundo marinho, diversos métodos também que a gente pode fazer isso. Então, aqui a gente está vendo ali vários objetivos como navegação, planejamento espacial marinho, geohazard, conservação também, questão de recursos minerais, de energia, mapeamento para essa transição energética que tanto é falada agora. E então, do lado direito, eu trago uma informação também que é mais nova desse ano, desse programa CIBED 2030, que é um programa associado também dentro dessa agenda da ONU da década oceânica, que tenta fazer um mapeamento global do fundo marinho até 2030, mas a gente vê que essa meta está bem complicada ainda, está em cerca de 27,3% do que a gente considera em alta resolução para mapeamento do fundo marinho. E aí, com essa informação, dentro desse contexto, né, de quão pouco a gente conhece do fundo do mar de fato, tem esse trabalho bem recente também que mostra que um novo levantamento de um radar mais tecnológico, digamos assim, não é dado acústico ainda, é dado de satélite, de radar, mostrou cerca de 19 mil montes submarinos descobertos numa nova rodada, num censo de
de mapeamento de montes submarinos. Então, nas palavras ali do pesquisador David Sandel, just mind-boggling. Então, é realmente impressionante o quão pouco a gente conhece. E dentro desses novos montes submarinos reconhecidos, né, por radar, eles permanecem não conhecidos em detalhe, assim, em detalhe de mapeamento acústico, digamos assim, ou de amostragem. E aí, ainda nesse assunto de quão pouco a gente conhece globalmente, né, esse trabalho também é bem novo, sobre o quão a gente já observou, de fato, o mar profundo. Então, tem um resultado que eles colocam ali de 0,001% de imagens coletadas no que é considerado mais de 200 metros, né, de fundo de deep sea. É um pouco esse tipo de trabalho de compilação, sempre não considera todas as imagens do mundo, é bem difícil considerar isso, né, mas então eles mostram aqui que, por exemplo, 97% dos mergulhos considerados são conduzidos por 5 países apenas: Estados Unidos, Japão, Nova Zelândia, França e Alemanha. E que em 67 anos desse compilado que eles usaram para esse trabalho, as atividades, 19% dos mergulhos ocorreram em áreas além da jurisdição, né, em high seas, em áreas que não são de jurisdição de país nenhum. Então, você vê que os esforços, obviamente, ainda estão concentrados muito dentro do que as nações precisam fazer, obviamente. E, além disso, a gente pode ver também nesse gráfico da direita aqui que há um enviesamento, vamos dizer assim, de coleta desses dados de imagem quando você considera a feição geomorfológica, né? E é um pouco questão de garantir que você vai pegar uma feição geomorfológica interessante também. Isso é compreensível, mas quando a gente vê a taxa ali, a gente vê que em canyons, em montes submarinos, em taludes, essas imagens em mar profundo são muito mais comuns do que numa planície abissal, por exemplo. Então, é só para chamar a atenção nesse contexto de quão pouco a gente conhece. Então, aqui, para tentar começar a trazer um pouquinho do como que a gente pode aplicar isso para Marine Animal Forest, por exemplo. Esse é um artigo de revisão bibliográfica que considerou aí mais de 400 artigos. Tem todo um aspecto quase histórico assim da evolução dos métodos também, lá desde 1930 até chegar em 2019. E quando a gente vê a nuvem de palavras dos artigos, considerando ali resumos e títulos, tem alguns temas, alguns termos que são bem importantes para trazer para cá, como benthic, habitat mapping, conservation, coral reef. Então, aí eu fui vendo que eu não conhecia direito a parte de Marine Animal Forest, não necessariamente você não está envolvido com isso também. Trabalhando com o mapeamento do fundo, você acaba estando envolvido também, inevitavelmente. Então, o que é o conceito que a gente traz com essa bagagem mais geológica, geomorfológica, de mapeamento de habitats, quando a gente fala de habitat mapping? Então, esse é um artigo também, uma revisão bibliográfica com vários artigos considerados aí, que traz esse conceito de usar conjuntos de dados, né, variáveis ambientais, geralmente abióticas, para representar e modelar, vamos dizer assim, os padrões de distribuição de hábitats e padrões de distribuição de comunidades bióticas no fundo marinho. E aí, quando a gente olha para esse capítulo aqui, relacionado ao Brazilian Marine Animal Forest, uma das estratégias ali traçadas para a conservação desses hábitats são criar conhecimento básico ali, a baseline de conhecimento relacionado à distribuição e da diversidade bêntica e biodiversidade. Então, eu considero que isso é bem próximo do que a gente faz também dentro do contexto de mapeamento do fundo marinho. E aí, trazendo também a parte do MathWorld, né, da rede de pesquisa, o professor Sérgio já falou bastante aqui, eu não vou me estender nisso, até porque vocês conhecem muito melhor do que eu, mas um dos work packages está relacionado com o mapeamento subaquático ali da biogeografia e biodiversidade. Então, tá.
E aqui, então, continuando com a parte conceitual de tentar explicar o porquê que a gente considera mapeamento de hábitat também, não só mapeamento do fundo marinho, mapeamento geológico, geomorfológico. Então, esse é um compilado, é um livro, a segunda edição desse livro, é basicamente um compilado de estudos que são apresentados em várias edições do GeoHab, que é uma conferência que tem anualmente, bem interessante também. Então, a ideia que o livro traz é que o mapeamento de habitat está no fato de que as variáveis abióticas, incluindo variáveis do fundo do mar, de substrato, de geomorfologia e da coluna d'água, também podem ser usadas como surrogates. É difícil a tradução, como se fosse um substituto, um input, uma variável ali para prever a distribuição de comunidades bênticas no fundo marinho. Então, e aqui do lado direito, o esquema de classificação que é geralmente usado no órgão de mapeamento europeu, lá no EUNIS, no esquema de classificação, mostrando também que a gente pode, sim, claro, envolver a parte biótica, mas nem sempre você tem essa informação, geralmente é um pouco mais pontual, então a gente consegue trabalhar, pelo menos até o level 3 aqui, com a parte de mapeamento de habitats com variáveis abióticas também. Bom, e aí já falamos de mapeamento do fundo, mapeamento de habitat. Então, são várias terminologias que acabam sendo usadas também. E aqui eu gosto de destacar também esse termo de seascape, que para a gente acaba estando mais associado com a parte geomorfológica, topográfica, fisiográfica do fundo marinho, e que é possível ser mapeada com diversos tipos de métodos geofísicos, como método acústico, satélite, fotogrametria, enfim, vários métodos aí. E dentro do seascape, dentro dessa terminologia, você também pode usar diferentes escalas de habitats ali. Dentro de uma seascape, você pode ter um mega habitat, um meso habitat, macro habitat, micro habitat. Então, isso depende, claro, do seu objetivo, do que você está querendo enxergar e do tipo de dado que você vai poder trabalhar e analisar e modelar as informações ali. Então, a parte da escala espacial do mapeamento é muito importante. É uma coisa que eu vou bater bastante aqui durante a apresentação. Então, aqui é só trazendo um paralelo com a parte de mapeamento terrestre, que é muito mais antiga, muito mais avançada, tem muito mais dados e a gente consegue enxergar. Então, não é que seja mais fácil, né, mas já está muito mais desenvolvida. Então, aqui, por exemplo, um dado de satélite, uma imagem de satélite, você define sua área de estudo, e aí, a partir de interpretação ou de algoritmos de segmentação, por exemplo, você vai definir o que é cada classe que você quer estudar. Então, definiu cada classe, e aí, a partir disso, você consegue amostrar cada uma das suas classes e dizer que esse aqui é tal habitat, esse aqui é classe tal, e expandir isso de acordo com a assinatura espectral, vamos dizer, da banda do satélite e as suas verdades de campo ali. E, eventualmente, você pode obter mais detalhe ainda de um habitat específico. Então, tem toda essa questão do canopy, dos black corals e a parte mais interna. Então, é só uma analogia que dá para trazer também. E essa metodologia é basicamente o que a gente tenta replicar para a parte de mapeamento do fundo marinho com diferentes metodologias, não só de satélite. Então, aqui é um estudo que a gente viu exatamente essa metodologia sendo replicada para o ambiente marinho. Então, tem a imagem de satélite, aí você vai definir, a partir de algoritmos ou interpretação, as suas classes de habitat e vai validar isso, interpretar juntamente com verdade de campo. Mas, obviamente, no ambiente marinho, esse tipo de trabalho tem um pouco de restrição por causa da penetração da luz, né, do satélite. Então, nem sempre é possível fazer isso. Isso aí a gente vai ver mais para frente. Bom, e aí voltando para a parte da escala espacial, o quanto é importante, você pode obter diferentes níveis de detalhamento do seu mapeamento conforme a escala que você trabalha. Então, aqui é uma imagem de satélite que eu borrei ela para 500 metros de célula. Eu fiz isso porque geralmente o grid do GEB, por exemplo, esses grids globais de batimetria, consideram que 500 metros a 1 quilômetro de resolução
é uma resolução adequada, uma resolução boa para um grid global, né? Mas aqui a gente não consegue adivinhar o que a gente está vendo, obviamente. Não vou nem perguntar se alguém sabe onde que é isso, porque seria estúpido. Então, partindo para uma resolução um pouquinho mais refinada, de 250 metros, ainda assim a gente não consegue saber do que está sendo tratada essa imagem. Então, de novo, só para traçar o paralelo com o ambiente marinho, do quão pouco a gente conhece. Aqui, 50 metros de resolução. Aí agora sim a gente já consegue identificar pelo menos, talvez isso aqui é um oceano e aqui é uma parte continental. E quando a gente vem para a escala mais detalhada, submétrica, agora sim a gente vê, a gente está aqui no LABOMAR. Então é realmente para mostrar o quão pouco a gente conhece do fundo marinho, considerando esses níveis de resolução diferentes. Bom, aqui é mais um exemplo desse, só que lá na na plataforma continental do Espírito Santo, aqui que curiosamente a gente também chama de recifes esquecidos, Forgotten Reefs, que é uma parte lá da plataforma de abrolhos dentro da plataforma continental do Espírito Santo. Então, o que a gente conhece agora e quando a gente mapeia, o que a gente vê, né? Então, isso aqui é bem interessante, tem um pesquisador que foi visitar lá a gente uma vez, chamando André Droxler, eu acho, dos Estados Unidos, que ele trabalhou com sistemas muito antigos e depois agora trabalha com sistemas bem tecnológicos. Então ele fala que é como se você colocasse novos óculos, assim, você enxerga coisas que estavam lá, mas você não conseguia ver. Então aqui é uma carta náutica que a gente vê simplesmente um alto topográfico aqui, numa resolução de 100 metros de pixel, e quando a gente passou com o multibeam nessa região, tem mais trabalhos dessa região aqui que eu vou mostrar mais para frente, tem uma quantidade incrível assim, de estruturas recifais nessa mesma região que, obviamente, não dá para representar isso numa carta náutica, mas que não eram mapeados até então. E como que a gente pode fazer, né, o mapeamento do fundo marinho, né? Então, tem diversos métodos ópticos, como satélite, LiDAR em drones, métodos acústicos, então você vai poder usar a acústica com navios, barcos, AUVs, ROVs, e, obviamente, você pode utilizar os métodos de verdade de campo, como mergulho, tirar lá a fotografia, coletar amostra com draga, coletar com drop camera também algumas amostras. Então, são diversas possibilidades aí de você mapear, e cada um vai te dar uma questão espacial dentro do objetivo que você quiser ali. E aí, trazendo a apresentação um pouco para o que eu gostaria de trazer, que é a parte de batimetria multifeixe. Então, esse é mais um trabalho de revisão mais recente, das últimas 3 décadas, sobre mapeamento de habitats bênticos. Esse trabalho trouxe diversos trabalhos sobre isso e separou cada método utilizado em cada artigo. E a gente vê que, dentre os métodos acústicos, sonar de varredura lateral, monofeixe e sub-bottom profiler, né, perfilador de subfundo, o multibeam se destaca aqui como crescente método mais utilizado aí para mapeamento de habitats. Então, o multibeam tem a capacidade de coletar tanto a batimetria, né, que é basicamente a profundidade, ele tem essa varredura, ele tem um ângulo de varredura que performa uma faixa ali de mapeamento do fundo marinho. Ele pode coletar também o backscatter, que é basicamente a energia acústica que retorna para o equipamento depois de interação ali com o fundo, de reflexão, de penetração, de atenuação. E alguns equipamentos também coletam esse mesmo backscatter, mas ao longo da coluna d'água, coletando aí, por exemplo, escape de gás, cardumes de peixes. Então, isso também é possível mapear com esse equipamento. E o multifeixe, então, pode ser montado, né, pode ser trabalhado numa gama de plataformas também. Então, você pode trabalhar aí com navios, como Tal de Oliveira, barcos autônomos, né, que estão bastante em alta, assim, ultimamente, está bem querendo ser aplicado. Ainda é uma questão meio financeiramente cara, mas está sendo bastante aplicado. Você pode instalar o multifeixe também em AUVs, em ROVs, como esses aqui. E esse aqui é uma plataforma também que existe, que é autônoma, ela é movida pelo poder do vento, né?
e deixa lá no oceano, coletando para onde o vento levar, ele vai mapeando. Então, eu não coloquei nenhum slide muito conceitual da parte de batimetria, de backscatter, mas considerando que a parte de aquisição e de processamento não se encaixa muito aqui, mas então depois que você coleta o dado, processa o dado, tem diversas técnicas de processamento, diversos softwares, você tem basicamente uma superfície batimétrica e um arquivo de profundidade e localização. Então, com esses arquivos, você consegue gerar mapas de morfologia e extrair uma série de derivativas, que a gente chama, ou atributos de terreno, a partir da batimetria. Então, você pode calcular esses parâmetros geomorfométricos, como declividade, rugosidade, o BPI, que é um índice de posição batimétrica, o aspecto, criar mapas de morfologia, obviamente, e a partir desses vários parâmetros geomorfométricos, você pode tentar criar uma espécie de índice para quantificar a geodiversidade, a heterogeneidade do seu fundo marinho. Então, aqui só mais um exemplo, a partir da batimetria, vários parâmetros geomorfométricos que, eventualmente, você pode identificar melhor ou não alguma feição específica ou algum processo específico que você não viu tão nitidamente na batimetria. Para o backscatter, também funciona essa questão, você vai adquirir o dado simultâneo com a batimetria, vai processar o dado, tem vários softwares que fazem isso, e a partir do dado de backscatter, você consegue extrair também uma série de atributos texturais, como a média, a curvatura, a variância, dissimilaridade. Você consegue trabalhar com outra abordagem de backscatter, que é com a curva de resposta angular, e com mosaicos de backscatter, que são essas superfícies de intensidade de reflexão ali do fundo. Então, aqui só um esqueminha do que se espera do backscatter. Então, o multibeam vai lá, varre o fundo. Quando você tem um fundo mais rugoso e mais duro, vamos dizer assim, você tende a ter um alto backscatter. E quando o seu fundo é plano ou mais soft, mais lamoso ali, você espera que tenha um baixo valor de backscatter. Então, essa é a principal ideia do backscatter, assim. Tem um paralelo que o pessoal gosta de falar sobre quicar uma bola de basquete, né? Quicar a bola de basquete numa pedra e numa poça de lama. Então, vai ser essa a expectativa do seu retorno de backscatter. Então, todas essas variáveis, tanto batimétricas, geomorfométricas, como do backscatter, a gente tenta incluir ela naquele framework, naquele fluxograma de metodologia para classificar o fundo marinho. Então, aqui são dois esquemas de dois trabalhos diferentes, mas mostram basicamente a mesma coisa. Inicialmente, com uma base de dados aqui de batimetria, de parâmetros geomorfométricos, backscatter, você faz um empilhamento delas, assim, basicamente, e compara com o que você tem de verdade de campo, de ground truthing, para poder, então, modelar e fazer um mapa de distribuição de habitats e depois, eventualmente, validar isso com técnicas de métricas de acurácia, né? E aqui, nesse outro trabalho, que a gente fez lá no Espírito Santo também, é basicamente a mesma coisa, vários parâmetros extraídos a partir da batimetria, do backscatter, com imagens do fundo marinho. A gente, então, integrou isso numa ferramenta dentro do ArcGIS para poder gerar um produto que sirva de informação para contribuir com o gerenciamento e, eventualmente, sobre impactos ambientais, que esse trabalho aqui está relacionado com um evento que houve lá no Espírito Santo, que acho que eu botei o trabalho aqui mais para frente. Tá. Bom, e aí com essa base do mapeamento das variáveis, eu trouxe essa questão da geodiversidade, que ainda não está tão consolidada, não tem um método certinho, mas tem algumas tentativas. Então, esses dois esquemas, esse é um utilizado nos Estados Unidos, e esse aqui é um mais novo, que separa basicamente a parte de substrato, de tipo de sedimento, com a parte geomorfológica, para tentar criar a parte de geomorfologia em si, não só morfologia, mas envolvendo tudo. E esse trabalho do pessoal da Noruega traz uma ideia, um conceito do que seria, como que poderia medir a geodiversidade, né? Então, eles basicamente tentam traduzir toda essa informação, que às vezes é um pouco
indigesta para um tomador de decisão, para alguém que não é da área, para um formato, um índice simplesmente de geodiversidade para mostrar, ó, isso aqui é realmente heterogêneo, é importante a gente dar mais atenção a isso ou coletar mais dados aqui. Então, a ideia geral da geodiversidade que eles colocam é que onde você tem uma morfologia, uma morfometria mais diversa, uma maior geodiversidade, você espera uma maior biodiversidade também, geralmente. Então, esse é o ponto da heterogeneidade, da geodiversidade, em relação à biodiversidade. Então, aqui os trabalhos de novo, os dois do pessoal da Noruega. Então, eles separam, por exemplo, um mapeamento de feições morfológicas e a parte de substrato também. Então, onde ocorrem, por exemplo, muitos tipos de fundo e muitos tipos de feições morfológicas, acaba gerando esse mapa de riqueza de geodiversidade ou algum termo desse tipo. Então, essa ideia, de novo, da heterogeneidade está relacionada com a geodiversidade e a biodiversidade também. Bom, então aqui... Esse slide eu trouxe mais para organizar minha cabeça, na verdade. Acho que já é um tema mais batido aqui, então não preciso falar que as Marine Animal Forests ocorrem de águas rasas até águas profundas, os principais tipos de organismos ali envolvidos, mas aqui foi mais para mostrar em relação a esse gap de mapeamento das Marine Animal Forests, principalmente em águas mesofóticas, de 30 a 200, e deep waters, mais do que 200 metros, que a gente sabe que não é só para Marine Animal Forests, mas para qualquer outro tipo de mapeamento. Esse gap é o que acontece de fato, como a gente já viu lá nos trabalhos antigos também. Então, agora eu fui tentando trazer várias aplicações de mapeamento dentro do contexto de Marine Animal Forests. Então, aqui é bem difícil, na verdade, achar algo bem claramente relacionado ao mapeamento de habitats com o que eu estou acostumado de batimetria, de backscatter, aplicado a Marine Animal Forests, mas esse trabalho, por exemplo, é um que foi bem certinho do ponto de vista do que a gente está acostumado de aplicar a batimetria, de aplicar esses parâmetros batimétricos para mapear regiões importantes e trazer informações importantes do ponto de vista de conservação, né, para esses habitats. Então, esse foi um dos únicos que eu achei os termos juntos, vamos dizer assim, né, a concorrência desses termos. Aqui trazendo a parte de satélite novamente. Então, aquela metodologia clássica lá de uma imagem de satélite, você vai segmentar diferentes tipos de habitats, de organismos, e vai validar e interpretar depois com dados de verdade de campo. Esse aqui é na República Dominicana, se não me engano, e esse aqui é em Abrolhos, pessoal aqui do Brasil, na plataforma de Abrolhos, também com base em dados de satélite. E o que a gente vê é que esses trabalhos são de fato muito importantes, mas obviamente tem a limitação da penetração de luz. Então, os dois trabalhos são em águas mais rasas, em águas bem claras, digamos assim. E quando você vai aplicar isso para águas mesofóticas, você já tem um pouco mais de dificuldade. Então, aqui é mais um trabalho desses catálogos de ocorrência de coral no mundo inteiro. Esse trabalho traz uma resolução bem bacana, de 5 metros de resolução. E quando a gente vê, essas áreas aqui estão dentro do catálogo de ocorrência de corais, mas quando essas duas áreas circuladas aqui, a gente tem dado de batimetria multifeixe já mapeado, com inúmeras feições recifais. A gente sabe que tem, inclusive, recifes de coral nessas regiões. Então, chamar a atenção para esse ponto, que, infelizmente, o mapeamento por satélite está mais restrito a águas mais rasas, e quando a gente vai para a parte mesofótica desses recifes, por exemplo, a gente não consegue enxergar com o método óptico. Bom, aqui, então, não vou nem falar sobre esse artigo, que acho que o Pedro já discorreu bastante aí, dos dois, na verdade, né? Então, foi mais para mostrar também dessa questão da ocorrência de recifes mesofóticos, aí, tanto na margem equatorial, ao longo do Brasil inteiro. Mas, na verdade, esse slide eu botei por um motivo de que
esses dois trabalhos não coletaram dados, não usaram dados de satélite, de acústica, de nada. Foi uma compilação de dados que já existem, de bases de dados de sedimento, de imagens, com tratamentos estatísticos. Então, é só para mostrar a importância de que a gente precisa desse tipo de trabalho também para saber o que de fato a gente já tem e aí sim direcionar os esforços para o que a gente precisa. Então, foi só para destacar essa questão. Não vou falar sobre recifes mesofóticos aqui, porque acho que o Pedro já falou muito bem. Bom, aí trazendo mais um trabalho sobre mapeamento de recifes, com batimetria e backscatter. Esses são aquelas duas áreas que eu circulei lá junto com o Allen Coral Atlas. Então, é uma área aqui e outra aqui. E eu trouxe esse paralelo com esse capítulo sobre onde as Marine Animal Forests ocorrem, né? São vistas de maneira combinada com macroalgae cobrindo o recife de coral. Então, o que a gente viu nesse trabalho foi quando você mapeia um recife, uma estrutura rugosa qualquer, o que você espera é um comportamento dessa curva aqui mais plano, porque você tem menos perda de energia quando o fundo é rugoso, em termos acústicos, e com altos valores de backscatter, porque é uma coisa muito rugosa. E quando a gente foi ver, a gente teve o comportamento sim plano da curva, mas com valores de backscatter muito mais baixos do que esperado, quando comparado com a parte interrecifal ali. E aí ficou difícil de explicar o que estava acontecendo, é o equipamento, não é? E aí, quando foi ver as imagens, os recifes mapeados ali são totalmente cobertos com macroalgas. Eu não vou dizer qual que é, porque sai do meu domínio aqui, mas são realmente muito cobertos por macroalgas. E aí sim deu para explicar, então, essas duas variáveis controlando a resposta acústica desses recifes cobertos por macroalgas. Então, foi um trabalho bem fechadinho. Aqui é um outro trabalho também na região de Abrolhos, esse ainda não foi publicado, que a gente também observou a mesma coisa. Então, nos recifes, nessa parte mais profunda aqui, que é esse círculo A aqui, a gente vê os valores mais branquinhos aqui, esses pontos mais brancos, são valores mais altos de backscatter. Então, esses recifes não têm cobertura de macroalgas, enquanto essa parte mais rasa aqui, os recifes estão indicados como pontinhos mais escuros, que representam valores de backscatter menor. E aí, quando a gente vai para o gráfico, os perfis aqui mostram a batimetria em preto, com valores de backscatter mais altos na parte profunda, esses picos, e quando vai para a parte rasa, o backscatter se inverte, esse padrão se inverte, e os valores de backscatter vão lá para baixo, muito provavelmente por conta da cobertura de alga também. Tá. Bom, aqui um outro trabalho de mapeamento, usando multifeixe, backscatter também, trazendo um pouco do que o professor Lourenço também já trouxe sobre o efeito da canopy desses black corals aí que pode trazer. E é difícil você mapear isso, né? Essa canopy toda, porque dependendo da frequência que você usa, ou você vai mapear a estrutura, o topo da estrutura ou a base da estrutura. Então é difícil você pegar toda esse intervalo ali entre o topo e o fundo marinho. Então eles usaram uma tecnologia que chama Multidetect. É uma tecnologia bem particular de uma das fabricantes de multifeixe, e eles conseguiram, como se fosse mais dados no mesmo pulso acústico para tentar mapear em mais detalhe isso. E eles conseguiram, de fato, mapear com maior detalhe. Agora que eu vi que o nome dele está aqui também, o Lourenço. E é uma tecnologia que, essa é particularmente da Norbit, que é uma das fabricantes de multifeixe, mas tem outras tecnologias não similares, mas que também buscam mapear mais detalhe e diferenciar melhor os tipos de fundo. Então, tem outra fabricante que chama R2 Sonic, que pode operar em múltiplas frequências, outra, a Consbec, também tem esse tipo de tecnologia. Então, as tecnologias vão caminhando para tentar mapear e discriminar melhor os diferentes tipos de fundo. Essa foi a ideia de botar o artigo aqui. Bom, aqui mais um que foi bem encaixadinho assim com a apresentação, né, em termos de mapeamento de fundo em Marine Animal Forest.
Esse trabalho é na Nova Escócia, na plataforma continental do Canadá, e os autores usaram tanto a batimetria como 2 frequências de dados de backscatter com amostras do fundo marinho, para então gerar um mapa da ocorrência de esponjas dessa vasela Fortaleza. Então, é um tipo de aplicação bem comum, vamos dizer assim, que a gente tenta aplicar bastante, não só para esponjas, mas para outros tipos de fundo também, ocorrência de areia, de rodolitos, desse tipo de coisa. E agora, como um dos produtos que ficou pendente meu assim lá, é trabalhar com esse tipo de abordagem para um Golfo de Maine, que chama, entre os Canadá e os Estados Unidos ali. Eles têm uma série de dados de mais de 30 anos, então a ideia é tentar harmonizar tudo, porque com a evolução da tecnologia, esses padrões de backscatter vão mudando, um equipamento é melhor que o outro, os valores são diferentes, a imagem se torna diferente, então você tem que tentar equalizar isso para tentar gerar uma imagem só, uma fotografia só do Golfo, para então tentar aplicar essa abordagem de ocorrência de esponja também lá no Golfo de Maine. Bom, aqui é o trabalho que a gente fez lá na plataforma continental do Espírito Santo. Isso foi um projeto em decorrência do rompimento da barragem de Fundão, que derramou lá toneladas e toneladas de rejeito de minério de ferro no Rio Doce. E com isso veio um projeto gigantesco com várias linhas de pesquisa diferentes ali. A nossa parte ficou a parte de mapeamento de hábitats, então a gente conseguiu mapear uma área bem grande aí com multifeixe. Então essa área aqui é uma área de proteção ambiental chamada Costa das Algas, que não era mapeada até então totalmente, né, mapeada. Tinha alguns projetos de mapeamento de janela. Essa área aqui é a que a gente chamou de Recifes Esquecidos. Na verdade, não foi a gente que nomeou, né? Já existe esse nome, provavelmente de pescadores, alguma coisa do tipo, mas que a gente conseguiu mapear inúmeras não, né? Muitas estruturas, mais de, acho que 9.000 estruturas recifais, se não me engano, e coletar uma série de verdades de campo. Então, a partir desse trabalho, a gente fez essas modelagens usando diversas ferramentas. Aqui foi uma específica que tinha no ArcGIS, chamada RSobia, que a gente utiliza como parâmetro de entrada tanto a batimetria, o backscatter e as verdades de campo, dizendo onde que é cada ponto, e aí o software faz essa modelagem, essa interpolação para o restante da área. Certo. Bom, e aqui com a mesma coleta do dado, para mostrar que, obviamente, não foi feito um trabalho só, e para mostrar também aquele aspecto da escala espacial. Então, com o mesmo tipo de dado, a gente conseguiu fazer um outro trabalho mapeando uma feição circular, não tem muito nome, parece uma mini pockmark, mas não é uma pockmark não tem escape de gás. Então, são feições pequenas, com cerca de 12 metros de diâmetros. Esses pontinhos pretos é a distribuição delas, então ela está distribuída perto dos vales incisos, ao largo dessa faixa inteira aqui, entre 45 metros de profundidade até mais de 80 metros de profundidade. Então, foi bem difícil coletar imagem, mergulhar nessa região para coletar material, mas a gente conseguiu algumas imagens aqui também. Então, aqui é mais uma imagem do multifeixe, mostrando elas distribuídas perto ali do flanco do vale e distribuídas na plataforma também. Então, tem uma diferença entre essas feições. Algumas são preenchidas com essa alga, algumas não são preenchidas, algumas têm um montezinho de cascalho, de rodolito perto da entrada do buraco, vamos dizer assim. Então, a gente colocou ali algumas hipóteses, mas é realmente difícil definir, discutir o que é a gênese dessa feição, mas ficou bem legal e mostrando que com o mesmo tipo de dados você consegue ali variadas escalas de análise, né? Então aqui é o produto mais ou menos, acho que é o mais atual que a gente tem lá da área mapeada. Esses 2 trabalhos, por exemplo, foram nessa faixa aqui da Costa das Algas, onde já tem uma área muito grande mapeada com multifeixe e que está sendo desenvolvido, então, trabalhos de mapeamento de hábitat, de classificação, de mapeamento de feições geomorfológicas como um legado das variações ali eustáticas do nível do mar.
trabalhos com essas formas de fundo aqui que apareceram, parece aquelas formas de fundo de comet marks, que eles chamam, mas são formas que a maioria delas está totalmente coberta por rodolitos, por exemplo. Então, tem trabalhos também de distribuição de rodolitos nessa área. Então, é realmente um leque ali de oportunidades. Aqui é só a batimetria, ainda tem os dados de backscatter e tudo mais. Então, batendo de novo nessa tecla da escala espacial, agora eu trouxe trabalhos mais amplos, que quando a gente trabalha com mapeamento do fundo marinho, com banco de dados e repositório de dados, eu acho que é muito importante dar alguns exemplos que são, de certa forma, inspiradores, assim. Então, tem esse programa Mariano, da Noruega, que é um programa de mais de 20 anos, mapeando e classificando várias áreas da Noruega, obviamente. Então, é um banco de dados incrível que você pode navegar lá e ver, e aí trazendo para o contexto do Marine Animal Forest, tem a distribuição de esponjas, de recifes de corais. Então, é bem interessante conhecer esse trabalho. Obviamente, não é só a Noruega, né? Tem outros países que também... A Irlanda tem um trabalho de mapeamento excepcional. A Austrália também tem um banco de dados que é incrível, assim, na margem da Austrália inteira. O próprio Canadá, onde eu estive, não tem um mapeamento inteiro assim disponível, mas eles trabalham muito com a parte de indústria pesqueira lá, é muito forte, de vieira, de lagosta. Então, eles fazem mapeamento para indicar melhor os esforços onde devem ser concentrados, né, os esforços de pesca para aquela região. Então, tem muitos exemplos aí para a gente conhecer. Aqui, trazendo para o contexto do Brasil, que eu acho sempre importante também, a distribuição o Mapa Biomas não é um projeto essencialmente marinho, né? Na verdade, eu acho que é mais terrestre até, mas eles têm esses produtos agora mais novos de distribuição de recifes de coral, mais rasos, mesofóticos, recifes profundos. Então, é sempre interessante trazer e disponibilizar essa informação, que às vezes a gente não conhece. E aqui já puxando um pouco para a parte da importância do mapeamento também para o planejamento espacial marinho, que o Pedro também trouxe aqui. Então, esse é um trabalho mais recente, que considerou os tipos de fundo para fazer um mapeamento bem regional, assim, né? Acaba perdendo muito de várias regiões, não uma específica, mas quando você trabalha nessa escala muito regional, não tem jeito de aproveitar tudo, mas trabalhando mais com o tipo de substrato. Eu, particularmente, sou suspeito, eu prefiro envolver também a parte geomorfológica, mas ficou um trabalho bem interessante para contribuir com o planejamento, para contribuir com a questão de serviços ecossistêmicos também, onde que tem serviços, onde que não tem, quais são os beneficiários disso. Então, também é mais um contexto que o mapeamento pode contribuir. E aqui, já perto do fim da apresentação, trazendo algumas questões mais polêmicas, digamos assim, né, talvez para a mesa redonda aproveitar também. Então, trouxe esse artigo sobre questões de impacto de pesca de arrasto, né? Então, a gente sabe que a pesca de arrasto dizima ali diversos tipos de hábitats, então é uma coisa muito danosa e que ainda está sendo discutida em vários lugares. E, nesse trabalho, coloca os picos, né, dos montes marinhos, particularmente, como ambientes bem vulneráveis e que, além de tudo, a gente conhece muito pouco esses ambientes, né? Então, chama a atenção para esse ponto. Bom, e aí, novamente, quase finalizando, mais algumas provocações, vamos dizer assim, né? Então, na Inglaterra foi banida a questão da pesca de arrasto. Aqui eu trouxe um artigo sobre o impacto da mineração em mar profundo para essas comunidades também, que pode ser desastroso, a gente sabe, impactos de longo termo, impactos de curto prazo também. Alguns impactos que a gente não está acostumado, eu pelo menos não estou acostumado a pensar no impacto de âncoras arrastando no fundo do mar. Então também existem trabalhos sobre isso, essa moça da Austrália. E
algumas oportunidades que a gente vê por aí de vaga de emprego mesmo. Isso aqui eu retirei do LinkedIn, de Oyster Reef Restoration. Então, para você fazer uma restauração de Oyster Reef, obviamente você tem que primeiro mapear, primeiro saber da saúde, do ecossistema. Então, uma coisa não tem jeito, está relacionado com a outra. E aí, trazendo para esse contexto dos montes submarinos, do mar profundo, do quão pouco a gente conhece, eu trouxe essa imagem lá do Falcortu, do planejamento das próximas expedições no ano que vem. Vão ter, acho que pelo menos 3 expedições no Brasil, em mar profundo, utilizando esse navio Falcortu do Schmidt Ocean, que eles disponibilizam. Então, vai ser com certeza uma oportunidade para a gente melhorar o conhecimento em mar profundo, em montes submarinos. Então, vai ser uma oportunidade bem importante, eu acho, para o Brasil. Agora, com essa questão do INPO também trazendo esse programa de mar profundo, acho que é bem interessante trazer essa informação também. Bom, e aqui, planejamento espacial marinho, Marine Special Planning. Então, só um cartoon aqui para mostrar a confusão que já é em vários lugares. Então, quando a gente pensa numa Bélgica, numa Suécia, que tem uma plataforma muito menor, que eles estão preocupados já em monitorar e não mapear mais. Então, e quando a gente pensa no Brasil, que esse mundo de costa é muito complicado, é muito conflito, a gente está começando a trabalhar com isso. Acho que o PEN do Nordeste já está mais avançado do que a parte do PEN Sudeste, mas só para trazer que eu considero, sou suspeito também, mas o mapeamento de hábitats como uma peça-chave aí para contribuir também com todos essa ordenação espacial que se espera dessa ferramenta aí do planejamento espacial marinho. E aqui finalizando, então, tem a mensagem que eu gostaria de passar, então, é isso, na importância do mapeamento de hábitats para muitas aplicações, não só relacionadas ao mapeamento de marine animal forests, de rodolitos, da concorrência dessa combinação ali de macroalgas e marine animal forests. Isso, aí coloquei alguns pontos ali de como lidar com essa questão da mineração em mar profundo, da importância do mapeamento de montes submarinos e dessa frase que eu ouvi numa discussão uma vez, de mapear para conhecer e proteger. Será que vai dar tempo de fazer isso ou é melhor proteger para depois mapear e conhecer? Então, é só uma reflexão. Acho que é isso. Agradecer novamente ao LABOMAR, ao convite aí. E é isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro. Muito interessante, realmente, toda a apresentação e toda a atualização das coisas que estão fazendo respecto a todos os temas que são, em realidade, tão sensíveis. Vocês têm alguma pergunta? Oi, Pedro, tudo bom? Parabéns pela apresentação. Você falou um pouco sobre aquelas feições circulares na plataforma continental, que vocês não chegaram a muitas conclusões. Mas aí eu queria saber tua opinião ou algum comentário sobre, porque eu fiquei curioso sobre o que são aquelas coisas. Certo. A gente viu, tem alguns dados mostrando que não tem nenhum tipo de escape de gás, né? Então, a possibilidade de POC-Max foi descartada. A questão de ser uma coisa escavada por organismos chamou muita atenção da gente, é tentador falar isso, mas não dá para bater o martelo que seja isso. Tem alguns trabalhos sobre fluxo de água doce que vem do continente e sobe na plataforma externa, que aqui já é uma região quase perto da quebra de plataforma, mas a gente não tem esse tipo de dado também para ver a quantidade de dados necessário para saber disso. Então, o trabalho acabou sendo de mapeamento, de delimitação ali e jogar essas hipóteses no ar, assim, para tentar, por exemplo, fazer uma sísmica exatamente em cima de uma feição de 10 metros. É difícil para caramba também de pegar, mas vai ter que ter mais coleta, não vai ter jeito. Então, bater o martelo sobre a gênese dela, a gente não conseguiu realmente.
Gente, rapidinho aqui. Tem alguém aqui que é dono ou dona do carro da placa POD 9A63? Se sim, retirar lá no estacionamento, tá bom? POD 9A63, carro da cor branca. Ninguém? Não? Bueno, vamos a ver si sale a persona. ¿Más preguntas? Boa tarde, parabéns pela sua apresentação. Eu sei que pode ser uma coisa meio batida, mas você mostrou na sua apresentação que somente alguns países já tinham, digamos que um bom mapeamento do fundo marinho. E o Brasil, ele não tem tanto assim, ele já não investe tanto nisso. Qual a sua opinião sobre o porquê que a gente, mesmo tendo uma diversidade tão grande, nós não meio que não queremos saber o porquê, o que tem lá embaixo, digamos assim? Tá. O trabalho, na verdade, sobre poucos países foi mais sobre imagem, né, do fundo marinho, mas em termos de conhecimento do fundo marinho, eu acho que o Brasil, na verdade, não está numa situação tão ruim quando comparado com o grid global de batimetria, por exemplo. O grid que a Marinha alimenta lá, esses grids globais do GEB, por exemplo, é um grid muito interessante que compila vários dados de multifeixe, de monofeixe, de sísmica. Não acho que a gente está muito para trás em relação a outros países nesse quesito. Claro que estamos longe do ideal, mas acho que falta esse esforço de várias instituições juntas, não é só a Marinha que tem que fazer isso, né? A Marinha não tem gente suficiente para fazer uma compilação, um processamento de tudo isso. Então, agora tem essa Secretaria CECIRM, que está juntando vários institutos governamentais. Então, eu acho que é isso. Eu acho que não só a ciência, mas esse tipo de coisa também não se faz sozinho. Então, a minha opinião é essa, é que tem que juntar muita gente qualificada mesmo para tentar fazer essa compilação e direcionar os esforços aonde precisa e não só sair mapeando qualquer coisa sem precisar. ¿Más preguntas? Eu tenho uma pergunta que penso que também podemos falar na mesa redonda quando faremos todos, que, claro, é muito difícil trabalhar no mar, é muito complicado, muito complexo. Na Agenda 2030 se está falando de fazer um mapeamento mais além do mapeamento geofísico, um mapeamento teoricamente de hábitats, que é o mais complicado, porque você tem que ver realmente que hay allá, sea rodolitos, con un ROV, con un BRUF, con un Photoshocker, con lo que sea. ¿Cuán realista es de tener, yo no digo el 100% porque eso es imposible, mas ¿cuál es esa cifra que você pensa que é realista de tener mapado? Você estava falando de que mapeado o que sería fundo marino desde el punto de vista de hábitat o de geohabitat era un 0,01% o una cosa por el estilo. ¿Cuán realista es de que tengamos, no sé, un 5%? Acho que é totalmente improvável assim nesse prazo, né? Acho que é uma ideia mais para fomentar mesmo, fomentar projetos, fomentar várias instituições para esse tipo de objetivo, mas ser viável mapear até 2030, acho que é totalmente improvável mesmo. Mas com mais dados, principalmente esses grandes navios que têm esses ROVs que descem em muita profundidade, aí você consegue começar a ter mais... Porque com dado acústico você não precisa coletar a verdade de campo ali, imagens em todo ponto, né? Você consegue fazer uma modelagem com isso, mas ainda estamos longe, com certeza. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Pasamos ao último palestrante do dia, que é o professor Marcelo Soares. Bueno, Marcelo también es una persona que yo conozco desde hace bastante tiempo. Hace como unos 2012 fue su primera vez, pero después 2015 él vino a Barcelona, o sea, ya tenemos una relación realmente... Bueno, estamos en el mismo laboratorio, yo estoy bajo paraguas del Barcelona, el mismo laboratorio. Y voy a hacer un poco tampoco sé
Voy a hacer un poco la descripción de seu currículum. Marcelo Soares is a biologist with a PhD in geosciences from Brazil and has also worked at the University Autónoma de Barcelona, Spain. He's also a professor at the Institute of Marine Sciences LABOMAR at the Federal University of Ceará. He collaborates with the government, MMA, SEMA, SIBIO, on marine priority areas, national plans, and environmental management. He's part of national networks such as the INCT, tropical marine environments, and international networks such as an Horizon Europe program. He coordinated Brazil's participation in the International iPlastic project and several other national projects such as the PELD, and the Marine Spatial Planning, PEM, of the Northeast. He has worked as a professor at the University of Salento, the University of Cape Verde, the Leibniz Center for Tropical Marine Research, the CTMT, Germany, and the University of Virgin Islands, USA. And finally, at the Université Paris-Cité, France. This is very recent, I think. His research focuses on environmental sonography geosciences, working on primary mapping, conservation, and not very easy impacts. In 2023 and 2024, he has listed as one of the most influential scientists in the world Stanford University ranking, and is a scientific researcher, group leader, and recipient of the Research Productivity Scholarship, PQ1A. He also works in scientific dissemination because he believes in the importance of science and education in fostering a fair democratic society. Very good. Please, the flag is yours. Obrigado. Many thanks. Grazie mille. Mas isso tudo eu aprendi com o papai, viu, que é ele, ó. Quando eu vi a primeira vez ele aqui em 2012, não foi, Sérgio? O Sérgio fez uma apresentação, aí eu cheguei lá, eu disse, Sérgio, gostei de você. Cara humilde, né, e sabe muito, né? Preciso trabalhar com você. Então, pessoal, obrigado, boa tarde. Primeiro, uma alegria estar aqui, né, com os colegas aí também que vieram, né, do Brasil, da Europa, né, e com tantos alunos também, né, fico feliz também, né, acho que é uma oportunidade muito boa, principalmente para os alunos, né, poder aprender com os colegas aqui, né, que vêm da Europa, né, ter essa oportunidade de trazer eles aqui, eu acho que é muito importante, né, e também que vocês possam, né, aproveitar essa oportunidade, né, encontrar nos corredores, falar, né, tá certo? Eu acho que isso aí é muito importante. Então, pessoal, o Sérgio, quando me fez o convite, né, sobre que tema, né, dentro da questão do Marine Animal Forest, aí a gente estava, eu estou desenvolvendo esse livro já há um tempo, né, então foi uma ideia que depois eu vou comentar como foi. Eu disse, Sérgio, eu posso comentar agora essa questão dos recifes marginais, extremos, né, e essa questão que acho que teve gente aqui que falou, né, vivendo no limite, né, na beira aí, né, na borda aí das questões. Então, o tema é esse, né? Vou falar sobre esses recifes de corais extremos e marginais e de comunidades também, né? E vivendo aí nesse limite aí dos limites ambientais, tá certo? Primeiro, eu queria começar pelo Charles Darwin, né? Que todo mundo aqui conhece, né? Na grande viagem dele no Beagle, né? Ali tem a rota das visitas dele, né? O Darwin é muito conhecido, né, pela questão da teoria da evolução, que todo mundo sabe, né? Mas ele foi um dos principais cientistas na questão dos ambientes recifais, né? Inclusive criando várias teorias, né, sobre a criação dos recifes, né? E aqui eu trago uma frase dele que eu gosto do livro dele, né? Isso aqui cortou um pouquinho, foi? Que ele escreveu isso em 1836, né? Queria que vocês vissem aí, né? Ele estava visitando as Ilhas Maurício, né, que fica ali na região do Indo-Pacífico, do lado leste da África, né? E ele escreveu isso no diário dele, exatamente falando aí, no final aqui, é interessante, né, que ele fala da formação dos ambientes recifais, né? Vocês podem ver aqui ele comentando da importância dessa acumulação, né, de vários pequenos animais, né? Já era a ideia, né, Sérgio, dos Marine Animal Forests, né? Então, o que o Darwin viu lá, né? Isso aí está no Beagle, né? No Diário do Beagle, que depois tornou-se um livro, né? Que é a jornada dele, né? E mudando aqui, desculpa. O Lourenço, né, e o Sérgio comentaram uma coisa importante, né? Que devido a uma, digamos, uma dominação cultural, uma dominação científica também, né? A gente tem muita visão do Recife de Coral que seria essa, né? Certo? Como esse caso aqui da autora Palmira, né? E ali na barreira de corais, né? Na Austrália, né? Um dia tão calmo que olha como você vê, né? O mar, né? Você consegue ver tudo.
Então, toda a ideia da formação dos recifes de corais foi baseada nesse tipo de ambiente, né? Um ambiente raso, água muito transparente, poucos níveis de nutrientes, condições de temperatura também bem limitadas, né? Ambiente sem muita influência de rios, por exemplo, ou ressuspensão de sedimentos. Então, isso daqui é o que a gente chama de condições ótimas, né? Se a gente for fazer uma comparação aqui, né? Aqui é no corpo humano, por exemplo, né? A gente também tem uma condição ótima em relação ao nosso corpo, né? Para, por exemplo, a ação das enzimas, no caso, né? Então, existem sim condições ótimas para os corais construtores de recifes, ou seja, para os corais que estão fazendo o que a gente chama de crescimento carbonático, né? Ou acreção carbonática. Essas condições ideais, né, são normalmente a questão da profundidade, né, menor de 20 metros, a questão de uma temperatura, né, bem assim, limitada, narrow, né, o pH também, né, a questão da acidez dos oceanos, a questão das águas e a da turbidez, a questão da salinidade também é outro ponto bem importante, e a questão da variabilidade da disponibilidade da luz. Essas condições são consideradas condições ótimas para o crescimento aí, dos corais, no caso, né? Nós estamos falando aqui de outros organismos da floresta, né? Como as esponjas, as assídeas, cada espécie vão ter suas características, as algas também. Mas, em termos de crescimento carbonático de corais, são essas, né? Então, isso já está visto na literatura há muito tempo. O próprio Charles Darwin já viu isso, né? E aí, à medida que se foi estudando mais esses tipos de florestas, né, que é o tema aqui da palestra, né, se foi vendo outros locais, né? Por exemplo, ali no A e no B são locais na Papua Nova Guiné, né, que são áreas de vento, né? Ou seja, você tem aí a saída de bolhas, né, relacionadas à questão do CO2, do dióxido de carbono, naturalmente. Então, se você for medir lá o pH, são áreas já acidificadas, né? Já tem uma uma acidificação significativa nesses locais, e mesmo assim você tem a ocorrência de comunidades de corais, né? Outros locais, por exemplo, ali no C, você tem corais junto a ecossistemas de manguezal também, que seria um ambiente que, né, águas turvas, né, muita matéria orgânica, né? E ali, por exemplo, no D, na Nova Caledônia também, né, falta da EMA, Camp, lá da Austrália, a ocorrência também de comunidades de corais em áreas de seagrass também. E ali, por fim, dois temas interessantes, né, que é os recifes turvos, né, por exemplo, perto ali de Salvador, né, que aqui também é muito comum aqui no Brasil, né, e até em áreas entremareais, né, aqui em Kimberley, lá na Austrália também, né, os corais já saem da água praticamente, né. O nosso campo, inclusive, né, Sérgio, e vai ser sexta, né, os alunos vão conosco, né, a gente vai poder ver lá uma área entremareal, né, que você tem uma ocorrência significativa de corais naquelas comunidades de poças entre marés. Então, o que é que acontece, né? Desde que se começou a estudar mais esses locais que são diferentes, né, se começou a discutir até que ponto os corais podem, de fato, construir um recife ou ocorrer como comunidades, né? Ter populações ali, não necessariamente construindo recife, mas sendo importantes para o ambiente. E aí a gente tem um trabalho aqui que é um clássico de 99, que é da Joan Kleypas, né, uma grande cientista, né, mulher, né? Ela já fez, em 99, uma classificação um pouco diferente, né? Ela disse, olha, tem recifes que ocorrem em baixas temperaturas. Outros locais já são recifes de altíssimas temperaturas, né? Como a questão, às vezes, no Mar Vermelho ou na região do Golfo Pérsico Arábico, né? A outros locais você já tem até baixas salinidades e mesmo assim acontecendo. Alta salinidade ou recifes acontecendo em situações de altos níveis de nitrato, ou seja, muitos nutrientes que estão aparecendo ali, e mesmo assim você tem a ocorrência desse tipo de comunidades, às vezes. E até nessa questão de luz mais reduzida, que seria sobre esse ambiente mais turvo, né? Então, ela já estava, junto com os colegas ali, né, tentando trazer uma classificação para essa questão. E aí, nesse trabalho, é muito interessante que ela fala isso aqui, ó. Ela analisou os dados para redefinir os limites ambientais onde esses recifes podem acontecer. Aí ela fala, identificar, e ela usou aspas, né, marginal reefs, né, ou seja, recifes que aconteceriam fora dessas condições normais, que seriam aquelas que a gente viu na Austrália, no Caribe e tal, né? E aí a gente precisaria de um novo sistema de classificação desses recifes, né, que vai muito no sentido do que o Lourenço e o Sérgio falaram mais cedo,
né? E aí, pessoal, em 2003, 4 anos depois, tem esse trabalho aqui clássico do Chris Perry e Larcombe, né, que fala um pouco sobre isso, né? Sobre ambientes, né, que seriam marginais ou que não seria capaz de construir, de ter construção de recifes, né? Aqui, por exemplo, no ar, ele fala um local que seria tipo clássico, né, águas claras, quentes, e aí outras condições ambientais, como águas turvas, ambientes de alta latitude, subtropicais, às vezes, e regiões até influenciadas pelas zonas de ressurgência nos oceanos, né? Que a gente sabe que influencia, às vezes, nos teores até de nutrientes. Nessas outras condições aqui, você poderia ter ocorrência, às vezes, de colônias, de corais, por exemplo, de outros organismos construtores, mas não necessariamente eles construindo recifes, mas eles conseguiriam acontecer. E aí, já em 2003, é interessante, isso aqui eu tirei diretamente do artigo deles, né? Eles falam, né, da questão rainforest of the ocean, né? E aí ele fala exatamente considerar como se fossem florestas como um análogo, né? Que é mais ou menos o tema aqui, né? Embora seja imperfeita. E aqui ele fala uma questão que é muito importante nessa parte aqui, que vocês olhassem, que é um tipo de floresta que seria distinta das demais, né? Mas que elas têm diferentes histórias ao longo do tempo, né? E aqui é interessante essa parte aqui, que ele fala o seguinte: como para as florestas seria inapropriado considerar um tipo de coral, de recife de coral, como um mau exemplo do outro, né? Um exemplo distinto, né? Como fosse um primo pobre, né? Que a gente chama, né? Ah, é um primo pobre. Tem o recife de coral lá, que é o rico, né? Que é o do Caribe, da Austrália, os outros são tudo sistemas pobres, digamos assim, né? Quando, na verdade, eles são totalmente diferentes. Ele até cita nesse trabalho, ele faz a comparação com a floresta amazônica, né? Tem a floresta amazônica, as outras seriam as outras florestas pobres do redor do mundo, né? Que não é isso, né? Cada um, se a gente quiser conservar a biodiversidade como um todo, o funcionamento dos ecossistemas, a gente precisa conservar esses vários tipos de florestas. Aqui no Ceará, por exemplo, a gente tem a caatinga, né? No semiárido, uma região bastante desértica, né? Que é um sistema de florestal super interessante, né? Com alto nível de endemismo, riqueza. E aí, pessoal, a gente vê, isso aqui é um mapeamento que a gente está fazendo, né? Vai sair num livro no nosso próximo ano, que esses sistemas são muito comuns ao redor do mundo, né? Desde ambientes turvos, a mares mais quentes, os mesofóticos, que o Lourenço tem muita experiência, manguezal, baixo pH, os ventos, áreas de entremareais, áreas de alta latitude e áreas também de ressurgência. Se vocês olharem ali o foco do mapa é nas áreas tropicais e subtropicais do planeta, são sistemas super comuns, só que muito pouco estudados, né, de fato. Né? O Brasil mesmo tem vários deles, né? Sistemas mesofóticos, turvos, né, áreas entremareais, alta latitude, né? Ressurgência também, né? Então, é algo que precisa avançar muito para a gente entender essas diferenças entre essas florestas marinhas. E aí, pessoal, o que é que aconteceu? Desde o início disso, existe uma confusão na literatura, né, desses tipos de ambiente. O que é que seriam esses tipos de ambiente? Né? E aí, em 2023, há 2 anos atrás, né, a professora Verina, que ela é lá de Amsterdã, eu tive até o prazer de estar trabalhando com ela, ela é maravilhosa. Verina começou a buscar organizar essa classificação aqui, que é a classificação, né, digamos assim, a mais atual, né? O que é que ela classificou aqui que a gente precisa ter atenção aqui, tá bom, pessoal? Ali em cima, a gente tem as condições ambientais, certo? E aqui um critério ecológico. As condições ambientais é temperatura, luz, profundidade, pH, turbidez, nutrientes e por aí vai. E aqui um critério ecológico. O que a gente chama de condições ótimas, né? Que seria esse daqui, aquele primeiro que a gente viu, que o Darwin muito visitou também, nós temos alta diversidade de corais e também uma cobertura de corais muito significativa. Isso leva a um alto funcionamento do sistema recifal, né? O sistema recifal ele continua crescendo, né? Ele continua funcionando ali como uma barreira, continua tendo uma série de serviços, principalmente o crescimento carbonático. Então, esses recifes seriam os recifes tradicionais, né, ou normais, entre aspas, aqui, né, que é o que normalmente se conhece, né, que eles conhecem na literatura, né, que é esses de água rasa, água clara e de baixa latitude, né. Só que aí a gente vem aqui para o conceito, né, que a gente tem a questão do extremo e do que a gente chama de marginal, né. O extremo, pessoal, se vocês verem aqui, é em relação às condições ambientais. Ou seja, eu posso ter um desvio grande das características ambientais daquele local
e mesmo assim eu ter alta diversidade de corais de cobertura e um alto funcionamento, um bom funcionamento do sistema recifal. Alguns recifes, por exemplo, estão em altíssimas temperaturas, por exemplo, atualmente, né? Ou em águas turvas, por exemplo, e estão muito bem, com alta diversidade, alta cobertura, né? E aí a gente teria esse tipo de ambiente. Agora, a gente também tem casos que vem a questão do marginal, que o aspecto é focado na ecologia, né? Ou seja, que seria em relação à composição da comunidade, um funcionamento diferente dos recifes que a gente conhece, né? Assim, na literatura mais clássica, né? Que seria caracterizado pela questão da baixa diversidade de corais e de cobertura. Isso levaria à questão de um baixo funcionamento do ponto de vista recifal, né? Ou seja, principalmente da questão do crescimento carbonático, né? Ou seja, às vezes é um sistema que tem poucos corais, mas ele tem muitas esponjas, por exemplo, muitas algas, né? Muitas assídias, mas não necessariamente ele vai conseguir estar crescendo do ponto de vista carbonático, a não ser que tenha outros organismos que estejam substituindo, né? Como algas calcárias, por exemplo. Então, aqui ele fez a Verina conseguiu fazer essa classificação, que são dois critérios independentes. Extremo é o critério ambiental e o marginal é só o critério ecológico, certo? Então, um recife ele pode ser normal, pode ser extremo, pode ser somente marginal, né? Ou pode ser até extremo e marginal, ou seja, se ele tem condições ambientais extremas, e ele também está num contexto ecológico de baixa diversidade, baixa cobertura, ou com problemas na questão do seu funcionamento, né? Então, esse é um critério que ela conseguiu desenvolver, né? Está sendo muito citado e discutido para esse tipo de classificação, né? E aí, pessoal, por que é que hoje em dia se tem tanto interesse nesse tipo de sistema, né? Primeiro ponto é o seguinte, eles podem servir para a gente entender como análogos de ambientes do passado, né? De como eles eram no passado, né? Ou seja, no registro fóssil, como é que eles funcionavam no passado, ou seja, o sistema é hoje de uma forma, como é que ele foi no passado. Nos permite a gente ter análogos para outros tipos de sistema. Um ponto que é muito importante, que na verdade é o principal hoje que chama a atenção para o estudo desses sistemas, é porque a gente estuda esses sistemas diferentes, digamos assim, ele nos dá insights em relação ao aspecto futuro desses recifes. Por quê? Porque as condições ambientais estão mudando, né? Ou seja, aqui, por exemplo, ele está dando um exemplo de aumento da questão de sedimentos, por exemplo, na costa. O que é que ele está querendo dizer aqui? Por exemplo, a gente tem um sistema hoje, ele estaria naquele aspecto mais tradicional, né? De águas rasas, com transparência significativa e tal, e aí ele começa a mudar, né? Ou seja, ele estaria migrando para um aspecto mais marginal, né? Por exemplo, ou extremo, né? No caso, por exemplo, eu desmato uma área de costa, eu vou desmatar, eu vou aumentar a disponibilidade de sedimentos para aquela costa, né? E isso inevitavelmente vai aumentar a questão de sedimentação e de turbidez, né? Ou, por exemplo, eu coloco a questão da poluição, vou aumentar o teor de nutrientes naquela costa, né? Ou até mesmo a questão do aquecimento global. Por exemplo, os ambientes que a gente tem lá no Golfo Pérsico, no Mar Vermelho, né? Será que eles são análogos do que vai acontecer nos outros tipos de recifes com a questão da continuidade do aquecimento global? Por isso que há tanto interesse nesse tipo de sistema, ou seja, você tentar entender eles para ver que, lógico que ele não é digamos, um espelho perfeito, um análogo perfeito, mas ele pode nos dar alguns indicativos do que pode acontecer com esse tipo de mudança ambiental muito rápida que está acontecendo. Agora, isso é um tema muito polêmico, na verdade, né? E aí, o que também está também muito em discussão é porque o que é que acontece? Quando a gente vê os casos lá do Caribe ou da Austrália, a gente vê as notícias, né? A gente vê a questão das ondas de calor, um branqueamento alto, né, em massa e, normalmente, uma mortalidade em massa também. E aí, nos últimos anos, esses tipos de ambientes extremos, ou seja, as pessoas que estudaram os ambientes de águas já mais quentes, por exemplo, né, como no Golfo Pérsico, no Mar Vermelho, ou águas turvas, como aconteceu aqui no caso do Brasil, ou águas mais profundas, como o caso dos mesofóticos, né? Ou até recifes que estão sob influência de ressurgência, né? O que o pessoal, nos últimos anos, detectou era, às vezes, corais que tinham pouco branqueamento ou branqueava e se recuperava,
né? Então, isso gerou uma, digamos assim, uma discussão muito grande se esses ambientes, né, diferentes, digamos assim, eles têm uma resistência muito grande ou uma resiliência à questão das mudanças climáticas, né? Porque aí se surge a ideia de que eles seriam potenciais refúgios contra as mudanças climáticas, né? Esse tipo de raciocínio também tem que ser aplicado também às florestas terrestres, né? Por exemplo, aqui a gente tem a caatinga, né? Que é de ambiente típico, é um ambiente bem desafiador, digamos assim, né? Em termos de temperatura, de evaporação, de chuvas, né? E, por exemplo, na última COP, o pessoal chamava a caatinga de The Last Forest, a última floresta, porque seria uma das últimas que iria resistir à mudança climática se ela continuar na toada atual, né? Então, esse tipo de raciocínio também se tem dado para as florestas terrestres. Então, aí veio uma pergunta se essas áreas seriam potenciais refúgios contra a mudança climática, né? E a outra pergunta interessante que surge é isso: quais são as características desses supercorais, né? Do que é que eles têm que é diferente desses corais de outras áreas, né? Então, aqui, ele chamou muita atenção, né, e tem chamado muita atenção na comunidade científica como um todo e também dos tomadores de decisão, esse tipo de ambiente, o que é que eles podem também nos ensinar, né? E aí, um outro ponto que é importante é isso daqui, ó. Se a gente identificar áreas que essas populações são mais resistentes ou sensíveis, a mudança, a distúrbios ambientais, isso seria importante para desenhar áreas marinhas protegidas, né? Ou seja, ter áreas que você tem populações mais resistentes, por exemplo, que são mais vulneráveis, né? A gente vai ter até a palestra de conectividade, né, da Federica, né? Ela acho que ela vai falar um pouco isso, né? E aí é o que se chama de espécies resistentes a estresse, né? Ou seja, populações que são resistentes a estresse e poderia aí facilitar a sobrevivência ou coisa do tipo. Ou até ser usado essas espécies já com características resistentes em ações de restauração, né? É uma coisa que o projeto do Sérgio até trabalha muito, né? Que é a restauração. E aí, pessoal, isso daqui, todo esse raciocínio vem dessa frase aqui, ó. Acho que todo mundo conhece, né? Certo? Né? Ou seja, o que não me mata me faria mais forte. Então, é um raciocínio humano isso, né? Ou seja, não, essas espécies elas vivem num ambiente desafiador. Como é desafiador, elas já têm se adaptado ao longo do tempo e aí torna elas mais fortes em relação aos distúrbios, né? Então, influência até humana bastante, né? Isso daí, né? Só que não necessariamente é assim, porque tem esse tipo de visão e também tem essa visão aqui, né? Ó. Ou seja, você já está vivendo, né, no limite da condição ambiental ali, né? Então, na verdade, você só precisaria de um empurrãozinho a mais, né, para cair, né? Então, há esses dois tipos de raciocínio, né? Por exemplo, se a gente aplicar esse raciocínio para isso aqui, tipo assim, o que não me mata me faz mais forte até que mata você, né? né? Tem um colega meu que até ele tem outra frase também que ele diz assim: não, esse negócio do refúgio é como se fosse assim, você é imortal até você morrer. Tem sentido também, né? Então há uma discussão em relação a essa questão, né? A Verina até, ela fala exatamente essa frase que eu falei, ó, tá vendo? Né? Que nesse artigo, né? Ou seja, você aumentando a questão, toda a questão de velocidade, né? A mudança climática humana, ela é muito mais rápida do que um processo de mudança climática natural que aconteceu no passado. Aconteceu mudança climática no passado, é lógico, mas a velocidade atual da mudança climática, ela é muito mais rápida, né? Então, você já está no que chama de threshold, né? Ou seja, no limite ali, né? E aí você estaria no limite letal dessas espécies já. Né? Então, mas mesmo esse tipo de exercício aqui teórico, ele traz muitos ganhos, né? Para a questão da conservação, do próprio conhecimento de história natural, né? E aí, isso aqui a gente está até no capítulo que a gente está fazendo, né? A gente fez uma análise baseado nos tópicos, né? Os temas principais, né? E a gente vê, quando a gente coloca essa questão dos recifes marginais e extremos e essas comunidades, o pessoal está estudando muito isso. Né? O tamanho da bolinha aqui é quantas vezes é citado. Né? Aí você vê aqui, o pessoal estuda muito isso. Por exemplo, temperatura, mudança climática, resiliência, o estresse, a condição, né? Como é que afeta
o recife de coral. E aí o pessoal também estudando muita questão da turbidez, do sedimento, né? A questão dos ambientes mesofóticos aqui, por exemplo, né? E a relação com o ambiente mais raso. Então, ele tem todo... hoje está muito centrada a pesquisa nesse tema, nesses aspectos aqui, para entender esses limites de resiliência, de resistência, né, em relação, principalmente, às mudanças climáticas atuais. Né? E aí, pessoal, já próximo de acabar, né, quando a gente discute essa questão dos refúgios climáticos, né, a gente tem que ter uma série de critérios aqui, né, que isso aqui a gente está até num capítulo nosso, né? Que, primeiro, você tem questões, às vezes, você tem distúrbios simples, né, digamos assim, únicos, né, até múltiplos distúrbios. Né? Às vezes, você tem, sim, espécies que são resistentes ou resilientes a um tipo de distúrbio, mas não quer dizer que ela é para todos os tipos de distúrbio. Isso já é um ponto importante. Às vezes, há uma questão que tem a questão da proteção. Essa área está longe, por exemplo, dos impactos humanos, ou é uma área que tem uma certa resiliência? Isso aqui é muito interessante. Ou seja, existem os impactos e, mesmo assim, é tolerante ou consegue se recuperar. Outra questão interessante aqui, a questão da escala temporal, né? Isso daqui é muito interessante, porque é sempre uma questão clássica em ciência, né? Já tinha isso desde a época do Darwin, né? Tanto é que ele entendeu a evolução quando entendeu que a Terra era bem antiga, né? O fato de que uma população lá consegue atuar como um refúgio de um evento ou 2, 3 eventos térmicos que aconteceram, não quer dizer que ela será um refúgio de longo prazo, né? Não quer dizer que ela será um refúgio de longo prazo. Então, existe essa questão, né? Quando a gente fala refúgio da mudança climática, a gente está falando numa escala de tempo muito longa, de séculos, milênios, né? Não necessariamente de eventos que ocorrem ali numa escala de tempo de anos, ou de uma década, ou de 5 anos. A profundidade, né? Desde os ambientes mais rasos até os ambientes mais profundos. Isso aqui também é muito interessante, porque, assim, o fato também de que uma espécie, 2, 3, conseguem ser resistentes, não quer dizer que a comunidade inteira é... Né? Às vezes, você, baseado em uma espécie, 2, que resistiu ali a um branqueamento ou que não teve mortalidade, você diz que o ambiente inteiro é um refúgio. Né? Então, não está considerando um escopo de toda a comunidade ou mesmo de todo o ecossistema. Né? Então, esses critérios aí é importante que a gente avalie, né? Mas, de qualquer maneira, é muito interessante esse processo, né? Inclusive com distribuição de espécies. Né? O Tito tem um trabalho disso, né, Tito? Aquele trabalho que tu fez com o Príncipe, né? O Tito, por exemplo, ele tem um trabalho muito interessante que ele fez simulação de corais nos próximos 50 anos, né? Uma escala de décadas, né? De acordo com os cenários climáticos, né? Ou seja, se aquelas espécies vão aumentar de área, vão reduzir de área, né? Esse tipo de estudo, por exemplo, ele ajuda muito, né? A poder entender esse potencial, digamos assim, refúgio ou não, né? Ou um impacto maior do que se imagina. Mas, de qualquer maneira, para que a gente possa chegar a uma ideia, né, de entender essas áreas refúgios ou essas áreas de resiliência, a gente precisa unir várias áreas, né, incluindo condições oceanográficas, por exemplo, áreas sobre influência de ressurgência, né, que às vezes ajuda, de recursos, da história de distúrbios, por exemplo. Isso daqui é uma questão muito interessante, por exemplo, aqui no caso dos recifes brasileiros, por exemplo, a gente não tem histórias de furacões, como tem no Caribe, né? Onde, por exemplo, você estudou muito, né? O Lourenço estudou muito nas Ilhas Virgens, por exemplo, né? E isso influencia até esse processo de diversificação, né, das espécies, né? E que a gente não tem, por exemplo, né? Aspectos também de ecologia recifal, até da paleoecologia, né, e também da genética. Tudo isso nos permite entender isso. Aí, quando o Sérgio me convidou para essa palestra, ele disse, Sérgio, foi interessante que eu me lembrei daquele dia que a gente estava lá na Alemanha, né, se você lembra? A gente estava no trem, né? O Sérgio já fez vários livros, pessoal. Se quiser saber como faz livro, fala com ele, ó. Aí eu estava falando com ele, ele disse, Sérgio, será que era legal um livro, né, sobre a questão dos ambientes extremos, marginais? Ele disse, Marcelo, é uma boa ideia. Né? Você lembra que você falou, Sérgio? Aí a gente está há 2 anos, né, esse livro está perto de sair já. Ó. O Sérgio até indicou aquela editora lá, com o nome dela, Eva, né? Foi, aí eu mandei um e-mail para a Eva, disse a ideia, né? Ela topou na hora, que é uma série de livros que chama Coral Reefs of the World.
e a gente conseguiu emplacar um livro aí que é exatamente sobre os ambientes extremos e marginais, né? Já está bem próximo aí de começar a edição para sair no próximo ano, né? Então, a gente conseguiu desenvolver esses 18 capítulos aí, com gente do mundo todo, né, que fala ali primeiro dessa questão da geologia, dos organismos, depois dos tipos de ambientes aqui, ó, que vocês conseguem ver, né, até chegar nos processos, né? Tem até um capítulo Sérgio aqui, né, de ecologia trófica, né, e outros aí, né? Então, a ideia desse livro aí, que é o primeiro livro no tema, né, é exatamente aumentar o debate sobre esse aspecto, né? Os editores sou eu, a Emma Camp, que é lá da Austrália, né, uma grande cientista, a Verina, lá de Amsterdã, e o Tyler, que tu conhece, né, Lourenço? O Tyler lá da Ilhas Virgens, o Tyler Smith, e o Tyler, que é das Universidades das Ilhas Virgens, né? Então, a gente a ideia é publicizar ele lá no encontro dos Recifes de Corais, né, que vai ter na Nova Zelândia no próximo ano. Então, é exatamente para poder trazer mais à tona esse aspecto aqui, né, que eu acho que é o que a rede está tentando fazer dessas florestas, né? Então, aqui para acabar, né, a conclusão é que esses ambientes, né, e essas comunidades, na verdade, desculpa, elas devem ser considerados estados alternativos de desenvolvimento, mais do que versões restritas ou distúrbios, né, do recife de coral tradicional original, né, que se desenvolve naquelas condições ambientais, né? E também que eles têm suas características específicas, tanto de ecologia, né, de distribuição e de conservação também, e que não sempre a gente deve ficar comparando com os recifes aí normais, tá certo? Então é isso, obrigado, e obrigado pela oportunidade de participar da 8ª escola aí. Parabéns. Obrigado. Muy bien, fantástico, profesor Marcelo. Primera cosa es, ¿tenemos alguna pregunta? Un momento. Claro, como son los estudiantes del profesor Marcelo, entonces están todos aquí que no saben si va a hacer preguntas, no va a hacer preguntas. Esto puede ser un examen encubierto. Ay, 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 ay. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Marcelo. Parabéns pela apresentação. Eu vi um artigo uma vez que ele dizia que alguns corais eles conseguem produzir substâncias para resistir a algumas condições intempestivas, né? Como, por exemplo, aumento de temperatura. E fica meio que registrado nesses corais, essas substâncias ficam registradas. Como esse estudo, como esse tipo de substância, né? Essa informação, como ela pode ser útil para a gente tentar imaginar o que pode acontecer no futuro, o que pode de resiliência ou até mesmo de resistência dos corais no futuro. Obrigado pela pergunta. Eu não sei bem qual era a substância aí, né? Mas, por exemplo, vou dar um exemplo que eu acho que é legal nesse caso. Não sei se é bem isso, mas, por exemplo, nos recifes dessas áreas de mar quente, né, do Golfo Pérsico, por exemplo, arábico, né, se descobriu lá uma zooxantela que isso acontece lá, por exemplo, em corais lá, né, que é como se fosse super resistente, né, a questão, né, até ajudando os corais a se recuperarem de eventos de branqueamento, né, e isso tem sido um fator que tem ajudado essas espécies de corais a subsistir lá ao longo do tempo, né? Existem também, né, corais que produzem substâncias também, né? Aqui mesmo, por exemplo, aqui mesmo no Ceará, por exemplo, a gente tem o que chama de coral mole, são os zoantídeos, né? Eles produzem como se fosse um muco, assim, né? Ele protege muito, né, a eventos de dessecação, né? Que são uma condição ambiental muito adversa, né, ali, né? Então, existe sim, né? E não sei bem se era isso a pergunta, né? Mas esse tipo de futuro, né? Você entender esses mecanismos, né, fisiológicos, né, ou ecofisiológicos, no caso de alimentação, por exemplo, nos permite entender como talvez as espécies possam resistir às mudanças ambientais, né? Ou utilizar biotecnologia, por exemplo, para poder ajudar outras espécies. Isso também existe discussão sobre isso, né? Mas ele dá, sem dúvida, insights, né, sobre potenciais aplicações, né, para estratégias de futuro, de fato. ¿Más alguna otra pregunta? So the first time I was in the Virgin Islands, I remember that they told me, okay, here the corals are dying, there are no more coral, but we follow them, we do monitoring. When I arrived there, I imagined to find the desert or something, and it was full of gorgonia.
So the researcher was literally taking apart Gorgonian to look for the small corals still living. So say, but it's full of coral, the Gorgonian are coral. And then we proposed that is an alternative state and the substitution. So in your story, how do you see the coral forest with respect of this? Because in some places, in the Mesophotic, I know that Tyler is focused on the reef building coral deep Mascaratinia, but they are really, if you go down, there's the minority. Majority is black corals and Gorgonian. How they go in the story, if you consider corals or not? Sim, a gente considera também, né? Na verdade, assim, a questão, Lourenço, é entender até uma discussão que tem sobre esse termo marginal, por exemplo, né? Esse termo marginal. Por exemplo, você poderia considerar que, em alguns casos, é um estado degradado, às vezes, vamos supor. Se você tivesse um baseline que mostrasse que no passado, né? No passado, tinha mais escleractíneos, e aí, ao longo do tempo, se mostrou que, sei lá, as gorgônias aumentaram, por exemplo. Né? Então, você teria, digamos assim, um estado degradado, que houve uma mudança de fato, né? Que aquilo se mantém, né? Mas não necessariamente pode ser uma condição natural, né? O que você está também observando, né? Às vezes é uma condição natural daquele sistema ter mais gorgônias, ter mais esponjas, né? E não necessariamente houve uma mudança, né? Aqui no Brasil mesmo, né, Tito? Não sei se o Tito concorda comigo, né? A gente sabe que tem ambientes funcionando perfeito, né? Com muitas esponjas, muitas, né? Outros algas, como o Pedro falou, né? E não necessariamente, às vezes, os corais são a maior parte dessa construção carbonática. Porque, por exemplo, tem as algas calcárias que às vezes fazem uma construção carbonática muito grande. Mas sim, tem que considerar esses outros organismos também, né? Agora, isso talvez seja uma limitação aqui desse conceito, que ele é muito focado na questão dos corais escleractíneos. Isso é um fato, né? Porque se pensa muito no crescimento carbonático, né? E também onde esses sistemas dependem mais dos corais para crescer, digamos assim. Ok. Não sei se eu falo inglês ou português. Fala como quiser, Tito. Eu falei português porque tem alguns alunos da graduação, né? Mas fica à vontade. Não, então, na verdade, é um pouco isso mesmo que você falou, né? Essa questão do nome marginal me parece que, de alguma forma, contradiz a sua própria conclusão. Então, isso, né, é algo que incomoda, às vezes, a gente pensar que, por exemplo, Abrolhos pode ser considerado um recife marginal, né? Porque está em água turva e, né, numa condição, em princípio, e aí eu desafio também essa questão do subótimo, né? Por quê? Porque é um sistema que funciona em águas, né, desse tipo, está totalmente funcional, crescendo, né? São características da massa d'água que percorre praticamente todo o litoral brasileiro, uma condição de turbidez maior. Então, acho que a singularidade, e aí eu entendo a nossa necessidade de querer generalizar muito as coisas e, às vezes, mistura simplesmente coisas que são diferentes em alguns aspectos. Os nossos recifes, embora eles sejam recifes que têm, de fato, por diversos motivos históricos e tudo mais, uma diversidade menor, eles são recifes que têm uma singularidade, né, e uma importância muito grande. Diferentemente, por exemplo, de recifes de águas ultratransparentes, que estão restritos a poucos metros, recife de coral típico, os nossos se estendem a profundidades mesofóticas, né, com as mesmas características. Então, isso é muito diferente da condição, né, com corais escleractíneos ou chantelados e tudo mais, né? Então, é difícil pensar que isso é uma condição, né, que não ótima. Né? Não ótima para quê? E aí, uma outra conexão com isso desafia a própria questão do chamado paradoxo de Darwin, né? Da ideia, saiu recentemente um artigo do Renato Moraes, com o Paravitini e outros colaboradores, modelando e mostrando que boa parte do que a gente considera como, né, os recifes de coral típicos não estão em águas oligotróficas, né? Estão em águas mesotróficas ou até... Então, o que a gente entende, né, é um pouco do que o Lourenço estava falando, né, de você pegar um único sistema como modelo e tentar
encaixar ou usar aquilo de forma a generalizar toda uma realidade, né? Quando, na verdade, são sistemas distintos, que compartilham de algumas características, mas são distintos. Não sei se concordo. Não, concordo. Assim. No caso, por exemplo, de Abrolhos, não se encaixa num contexto de marginal, né? Agora, chamar lá de extremo também, né? Por condição ambiental, só porque a turbidez é moderada e a água tem mais nutrientes, também é meio... Então, realmente é o que o Tito falou, né? É difícil encaixar essa vastidão, né, de diferentes tipos aí, né, que existem, né? Hay una pregunta más que tengo yo para você. En realidad, es un poco, ¿cuál es la previsión aquí no Ceará en los próximos 50, 100 años? ¿Hay alguien, digamos, que perspectiva, alguien ha trabajado un poco en eso, o Ceará, o en la parte del nordeste, más amplia, evidentemente, respecto a la mudanza climática? ¿Hay algún tipo de perspectiva o ainda tenemos pocos datos para poder hacer una, digamos que una proyección de eso? Não, existem dados, né? A gente está aqui numa área equatorial, né? Isso é importante lembrar, né? Que, na verdade, é uma das que está aquecendo mais rápido, né? O último dado mostra que aqui está aquecendo 0,2 graus por década, né? Por exemplo, a região de Abrolhos está 0,1, né? Por década, já vê se quer metade, né? Região ali de Recife, 0,13 por década, né? Então, a gente, no contexto do Nordeste, está aquecendo muito rápido, né? Pela questão de ser equatorial, né? E ainda tem um fator que é interessante, né? Que a gente poderia ter uma discussão muito grande sobre isso. Aqui a temperatura é muito estável, né? Entre 26 e 30 graus, né? Então você tem uma história, né, evolutiva de organismos adaptados a essas condições, né? Quando você pensa que em 50 anos se aumentou 1 grau, né? Ou seja, eu aumentei 25%, né? Já era 4 graus, só a diferença, né? 25% praticamente a temperatura, o que é muito, né? Para organismos que estão há muito tempo, né, nessa faixa, né? E então, assim, existem sim, né, modelos, né? O Tito mesmo fez aquele trabalho muito bacana lá com o Príncipe, né, que fazia esses modelos, né? Então, essas áreas equatoriais, infelizmente, são das áreas que mais vão ser, secretário Inácio, também secretário, é uma das que vão ser mais impactadas pelas mudanças climáticas, né? Opa, ô, secretário. Boa tarde, secretário. Recebemos uma visita surpresa do secretário da Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social do Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil, secretário Inácio Arruda, que é um grande apoiador, né, incentivador das pesquisas ligadas ao mar, um grande parceiro do LABOMAR, e recebemos essa visita ilustre, né? E desculpa ter interrompido, mas gostaria... Não, estamos acabando e vamos ao coffee break. Ao coffee break, então, secretário, se quiser... Nós temos pesquisadores da França, não é? Temos pesquisadores da França, da Espanha, da Itália, aqui do Chile, do Brasil, da USP, Santa Catarina, Espírito Santo, e também uma audiência, né, de inscritos através da transmissão do Center. Sim? Efectivamente. De gente que vem bueno, Turquía, Serbia, ahí Francia, está también, bueno, 15 países diferentes que están en ese momento, están escutando o que estamos falando. Então, gostaria aqui de... Bom, pessoal, boa tarde a todos e a todas. É uma feliz coincidência. A minha pauta com a Adriana é outra pauta, mas bem ligadinha com o tema que vocês estão discutindo aqui no momento. Na sexta-feira eu estava em Santos, também discutindo a cultura oceânica, num evento nacional e também internacional. Foi muito interessante a nossa participação ali. E um registro que a gente tem discutido muito aqui com a professora Lidriana e com o LABOMAR, o professor Geraldo. Nós escolhemos este ano, que é a metade da década do oceano, aqui no meio, 2025, como tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Como vocês sabem, ou para quem não sabe, essa semana foi criada em 2003 pelo presidente Lula. Ele considerou que para suportar a posição de não
cortar os recursos de ciência e tecnologia que ele herdou como determinação do governo Fernando Henrique, que nunca usou, mas deixou para o Lula, fez assim uma espécie de cortesia com o chapéu alheio, mas o Lula disse que recebeu aquela determinação através de uma decisão na lei de diretrizes orçamentárias do país. Então, ao receber aquela decisão, ele disse: não vou cortar um centavo dos recursos destinados à ciência e tecnologia durante o período que eu estiver governando. Agora, eu preciso de suporte, eu preciso de apoio, porque toda hora no Congresso Nacional o orçamento é direcionado para um canto ou para o outro, e normalmente ele é direcionado para o suporte ao sistema financeiro e não o suporte à pesquisa científica, tecnológica e à inovação. Então, alterar essa posição precisava desse apoio, e teve o apoio. E um dos instrumentos que ele considerou que era importante, criou, por indicação também nossa no debate na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados, foi a aprovação da criação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E criamos, então, em 2003, quer dizer, criamos, o Lula criou a semana, o decreto. Essa semana, todos os anos, tem um tema distinto. E este ano, o ano passado, o Lula esteve na abertura da Semana Nacional. Ele faz questão, gosta de ir, só quando está impedido por outra razão, que ele não vai. Mas, estando no governo, ele sempre comparece. O ano passado foi na abertura. Esse ano ele está muito convencido porque o tema que nós escolhemos foi o oceano. E o tema oceano, vocês sabem que ele esteve agora presente lá na França, fortalecendo também ali a posição nossa dentro do debate sobre o oceano. Oceano para o Brasil é importantíssimo o tema, um país com a costa que nós temos, então não há nem o que discutir. E com a experiência, com o setor de pesquisa avançada que nós temos no Brasil, claro que a gente interage, precisa interagir intensamente e permanentemente, mas o Brasil tem experiência, tem capacidade, tem competência sobrando para cuidar dos seus problemas, sempre evidente, olhando o que o mundo está fazendo. Nunca vamos ficar separados, mas não vamos aceitar trampismo na ciência e tecnologia, tá certo? Nós vamos segurar a nossa peteca, mas vamos sempre interagir com os americanos, com os japoneses, com os chineses, com os alemães, com os franceses, com a Espanha, com a Itália, com a Holanda, com o povo que conhece os mares já há muitos e muitos anos. O nosso povo também conhecia a nossa parte. Eu acho que nós temos assim acho que foi uma decisão sábia, e ao fazer essa decisão também tocamos um outro projeto que era reforçar o que a gente tinha de maneira embrionária, que eram as escolas azuis, mostrando que o oceano está praticamente em todo lugar, se não está, já esteve. É o caso nosso especificamente aqui no sítio fossilífero do Cariri, e era um oceano, era um mar, é um sítio basicamente formado de peixes, tem muitas espécies, mas os peixes são as espécies centrais daquele sítio fossilífero. Então, é possível você ter escolas azuis no Acre, no Mato Grosso do Sul, no interior do estado do Ceará, bem no sertão, porque ali o mar já passou por lá, ou nós temos uma ligação com o mar através dos rios que desaguam em outros rios, os riachos, etc., que vão também desaguar no mar, que são uma corrente única do nosso planeta. E o fato objetivo é que nós saímos também dentro do mar, nós aqui que estamos aqui na sala. Então, nós temos uma relação muito forte e necessária de pesquisa, de estudo nessa área. E essa decisão, ela também emendou uma outra importante decisão, que diz respeito a você incluir no currículo das escolas a cultura oceânica. Então, isso foi um debate grande no Brasil e se conquistou. Então, o CNPq, a CAPES, o Ministério da Educação, o Ministério da Ciência e Tecnologia, quer dizer, estabeleceram programas destinados à cultura oceânica. Isso tem sido muito, muito importante. E talvez, ali na mesa, não sei se quem estava lá no dia do anúncio do programa, no CNPq, mas na mesa estava lá o pessoal da Unesco. E o pessoal da Unesco registrou que é o primeiro país do mundo a estabelecer uma rede de escola no ensino básico destinada a discutir a cultura oceânica. Então, o Brasil deu um passo adiante, e isso tem um valor muito grande também do ponto de vista internacional do nosso país ser uma referência. Então, eu queria aproveitar e convidá-los, todos e todas, a participar da nossa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Todos os estados realizam a Semana Nacional. Basicamente, é coincidência.
É o caso do Ceará. O Ceará não coincide a data, não é a mesma. Nós vamos fazer de 21 a 26 a Semana Nacional. O Ceará faz mais adiante, alguns estados, Bahia, uma semana antes. Rio Grande do Sul também não é a mesma data. Então, tem uns 4 ou 5 estados que não coincidem e não tem nenhum problema. O central é que faça o que realize e que esse tema esteja na ordem do dia. Então, com o tema oceano, todas as escolas do país, todas as escolas de ensino básico vão discutir cultura oceânica. Então, isso é talvez o maior movimento durante a década do oceano de debate de cultura oceânica vai se realizar no Brasil, dito pela dirigente da Unesco que estava na mesa conosco durante o lançamento do programa do Currículo Azul. Então, queria assim agradecer demais essa oportunidade, pedir desculpa aqui ao Marcelo, nosso primeiro cientista-chefe, gente, da área de meio ambiente, tá certo? Com esse sorriso largo dele aí, né, Lidiana? Ganhou logo todo mundo, entendeu? Então fez um programa muito bom, muito importante, e você me desculpe ter lhe interrompido, mas não podíamos perder essa oportunidade de reforçar esse debate sobre a cultura oceânica, sem nenhuma ideia de que nós, porque às vezes você quer impedir a navegação. Não, meu senhor, não quero impedir a navegação. Agora a navegação pode ter outra qualidade, não pode? Pode. Tem tecnologia para isso? Tem. Eu posso desenvolver tecnologia? Posso. Tenho capacidade? Tenho. É isso que nós temos que dizer. É uma resposta de que nós queremos diminuir a capacidade de geração de riqueza. Nós queremos aumentar a capacidade de geração de riqueza de maneira sustentável. Esses eram os nossos programas e as nossas ideias. É possível? Sim, é possível, e vamos conduzir um programa assim vasto no Brasil e aproveitar. O Lula brinca às vezes dizendo o seguinte: aproveite que eu estou aqui, entendeu? Aproveite para me pressionar. Eu digo perfeitamente, nós estamos aqui também para lhe pressionar. Quem sabe você fica aí até 2030 e dá tempo para a gente pressionar um pouco mais. Bom, pessoal, abraço, muito obrigado. Desculpa aí. Estamos fazendo agora, vamos a coffee break. Sí, sí, vamos de bom, coffee break.
poco para crear también un poco a ver de polémica y vamos a ver qué pasa al final, si nos peleamos entre nos o qué es lo que pasa, un poco aquí en plan pues wrestling o algo así. Vale, então vamos fazer isso em português, eu em portunhol, Lorenzo falará em espanhol, en un español italianizado, o sea que puede ser complicado às vezes de comprender, mas yo comprendo ben porque ya hace muchos años. Y ya comenzamos. Vale, y después obviamente os nuestros colegas brasileños que partan en un portugués decente. En un portugués decente, bueno y ben feito. Então, vamos a falar un pouco de algunas cosas. Yo tenía una pregunta para vocês, y es libre que pueden comenzar, como pueden comenzar. Bueno, estamos en un momento de transición real. Cuando yo estaba hablando de esa transición, lembro que una persona dice, ¿qué quiere decir eso de transición? Bueno, estamos en un momento en el que toda una serie de ecosistemas que nos conocemos, terrestres, marinos, etcétera, entonces lacustres, riberinos, están mudando de una forma muy acelerada. Entonces, a pregunta es, vocês en esa transición, ¿cómo ven? ¿Tienen alguna perspectiva de que esa transición sea más rápida, sea más lenta? ¿No tenemos idea de cómo será? ¿Cuál es su opinión de ese tipo de transición que tenemos por delante en cuanto a los ecosistemas? No en nuestro caso, a nuestra especialidad, que es la especialidad de Mariña. Ok, empiezo yo, más fácil. No, allora, yo pienso que en este momento, cuando se habla de transición, cuando se habla de a veces hay un histerismo, una preocupación, el papel de la ciencia es lo más importante, porque ya hemos visto que inicialmente nos vemos que todo se muere, luego Marcelo viene y nos dice, pero hay situaciones en que los reefs están a los límites, hay unos reefs que sobreviven, quizás son super coral, que tampoco ahí se necesita de seleccionarlo artificialmente, pero ya lo han hecho, que es siempre mejor hacerlo naturalmente que con etcétera. Vemos mortalidad masiva de gorgonia, pero luego cuando metemos la cabeza un poquito más abajo vemos que hay un refugio climático. Hay cosas que comprender todavía. Entonces yo diría que en estas temporadas aquí, en lugar de dejarse ir a cosas extremas, el papel de la ciencia es lo que tiene que tener el rumbo. O sea, cuando hay algo, se analiza, se va en profundidad. Como decía, no nos tenemos que quedarnos con la foresta animal es chula y vamos a decir de protegerla. No, el papel de los científicos es ver si existe, ver de cuantificarla, descubrir luego, mirando las cosas más con calma y más en profundidad, descubrir que hay reef en diferentes sitios, empezar a definir el reef como un concepto más amplio. Diría que lo esencial para mí, lo veo de mi punto de vista porque es mi trabajo, ma mantener un papel de la ciencia de objetividad y sobre todo de curiosidad y de no fijarse con lo superficial y lo fácil. El científico es lo que se pone preguntas, no con lo que da respuestas. Entonces, tenemos que ponernos siempre preguntas. Las respuestas se darán, la tecnología da respuesta para a veces, pero el científico lo que está allí para hacerse una pregunta más. Cuando todo ve que los corales están muriendo, el científico dice, ¿dónde no están muriendo? Cuando todo ve que los corales no se adaptan, el científico lo que va a verlo en sitios donde los otros no van a ver. Y esto es la única cosa que me viene, que puedo dar, el contributo que nosotros creo podemos dar en estos momentos de transición donde la gente tiende a accionar irracionalmente, creo. Claro. Então, também trazendo um pouquinho para a nossa realidade mais local, né, nesse tempo de transição que nós estamos vivendo, como o Sérgio bem colocou, na verdade, eu vou trazer mais umas dúvidas do que respostas, né, em relação a isso, porque eu venho até trabalhando em alguns modelos para tentar entender o que pode acontecer com alguns organismos que eu considero chave. Então, por exemplo, uma aluna minha acabou de ver com uma espécie de alimeda, que é uma alga calcária, que eu comentei, que é muito importante aqui na nossa plataforma continental, e pelos modelos, com as mudanças climáticas, ela vai sofrer uma redução de área bastante considerável, e isso pode ter reflexo na dinâmica sedimentar da plataforma continental.
aqui da nossa região, e os impactos disso são bastante complexos de entender. E uma das dificuldades que eu tenho de entender é porque a gente tem realmente os modelos de mudanças climáticas que consideram temperatura, que consideram acidez. Então, a gente trata disso de uma forma até corriqueira, mas a gente passou hoje o dia todo falando, né, que muitos dos recifes da gente aqui estão em condições de turbidez elevada, de sedimentação elevada. Então, a gente ainda não tem modelos muito claros do que é que vai acontecer com o regime de turbidez das nossas águas, com o regime de sedimentação das nossas águas, para poder extrapolar isso para o que pode acontecer com esses ecossistemas que estão aqui na nossa região. De qualquer forma, a gente sabe que todos eles, hoje em dia, já são bastante explorados economicamente, então os impactos que vierem vão se somar a esses estressores que já existem, né? Então, pesca, questão da pesca fantasma, isso é muito comum. Eu gosto sempre de lembrar que a gente aqui na nossa região tem muito do que lá fora se chamaria de recifes artificiais, né, e que o pessoal aqui chama de marambaia. Então o pessoal joga para pescar. Então isso não é mapeado, isso não é quantificado, a gente não sabe onde é que isso ocorre, mas está espalhado aí pela plataforma continental, e tudo isso, ele, na minha visão, ele interage com a existência desses ecossistemas. Então a gente tem muitas lacunas de conhecimento que eu acho que ainda precisam ser fechadas para a gente conseguir desenhar um cenário mais claro do que é que vai acontecer no futuro. Mas também, considerando tudo que foi dito hoje e reforçando uma coisa que o Lourenço acabou de falar, eu acho que a gente precisa sentar e pensar e definir melhor essa questão dos conceitos, do que é que a gente está chamando, já que hoje foram apresentados vários conceitos que a gente tem que adotar para a nossa realidade aqui, né? Então, eu na minha palestra, eu fiz essa fala, saiu, né, no automático das savanas, mas é porque eu faço esse paralelo, já que existe um paralelo com as florestas. As vegetações do mundo também são diferentes. Uma floresta tropical é diferente de uma floresta temperada, mas as duas coisas são florestas. Então, assim, existem generalidades entre as duas, mas com certeza qualquer pessoa que já entrou na vida numa floresta tropical e que entrou numa floresta temperada sabe que são ambientes completamente diferentes. E mesmo assim são florestas. Então, eu acho que a gente vai ter que pensar essas classificações direitinho para a gente conseguir realmente trabalhar dentro de uma estratégia de conservação. Bom, puxando um pouco para o lado tecnológico assim, que eu trabalho, eu acho que a tecnologia e a evolução desses equipamentos vem permitindo então a gente investigar mais a fundo uma série de fatores que talvez acaba disponibilizando mais informação, e aí vai criando ramificações e especializações dentro de cada temática específica, e aí a gente pode ter uma sensação também, ou que não sabe para onde está indo. Então também acho que é muito importante esse momento de sentar, interagir entre disciplinas, entre setores, para saber para onde guiar. Eu gosto de dar o exemplo do sensoriamento remoto terrestre também, que é muito mais definido, por exemplo, uma história muito mais antiga, e aí já se fala há muitos anos já de fazer uma coisa parecida, de um catálogo espectral, como tem para sensoriamento remoto. Você sabe o que é uma floresta, o que é um rio, um corpo de água. Fazer a mesma coisa com dados acústicos, então um catálogo acústico de classes ali, de ambientes, para você poder, então, dar informação para monitorar e tal. E aí entra aquela coisa de cada um vai classificar de um jeito, e você tem que entrar numa classificação que já existe na Europa ou em outro lugar. Então, um exemplo que a gente tem lá no Espírito Santo é de rodolito, por exemplo. Rodolito tem dado que você pega que ele é simplesmente caracterizado como um cascalho, um seixo, e não um organismo importante ali. Então, eu acho que é isso. A tecnologia vem com certeza para ajudar, mas essa troca entre as disciplinas, entre setores, é importante para estabelecer o rumo, assim, e não só especializar, que também é importante, sem dúvidas, mas tem que levar a um retorno, assim, positivo. Oi. Então, eu vejo assim, sabe, Sérgio, que realmente um momento bem diferente, que ao mesmo tempo, né, a gente tem um certo pessimismo, né, por causa da realidade das mudanças climáticas, é muito difícil, mas ao mesmo tempo também eu acho que tem que ter um otimismo, né, uma análise, né, um avanço também da ciência, como temos muitos alunos aqui, né. Eu estava até lendo um livro nesse fim de semana que me chamou a atenção.
entre 1450 e 1500, em 50 anos na Europa, se criou a máquina que copiava livros, né? E aí, em 50 anos, na Europa, na época, se fizeram 12 milhões de livros, né? Em 1000 anos antes, só tinham feito 11 milhões de livros. Em 1000 anos antes, ou seja, em 50 anos, teve essa superprodução de informação. Isso, na verdade, gerou até a Revolução Científica, né? Que muito começou na Itália, né? Mas também surgiu uma onda de fake news violentíssima na Europa que gerou a caça às bruxas, né? Então, o que a gente está vivendo hoje é a mesma coisa, né? Depois de 500 anos depois, só que gerado pela internet, né? Então, é um mundo que traz um lado difícil, né? Que é uma transição, né? Porque existe isso, a questão das fake news, políticas, né? Contra clima, né? Mas, por outro lado, também surge uma oportunidade fantástica, né? De novas tecnologias, como o Pedro apresentou muito bem, né? Essa interação internacional que antigamente não era possível, né? Não se vislumbrava, né? Eu mesmo, quando eu fiz graduação, eu não me, né, Pedro, quando a gente fez, né, eu não me lembro assim de uma oportunidade que você pudesse ver tantos cientistas juntos de diferentes países, né? Então é muito legal isso também. Então eu acho que tem que ser pensado nisso, né? Eu acho que o mais importante nessa questão da transição é também ter a ciência, mas aliada às políticas, né? O Tito, por exemplo, é um trabalho muito legal lá no Coral Vive, né, da parte de coordenador de políticas públicas, né? Então, o que o Tito falou da questão dos conceitos, de como ele aplica ele no contexto da política pública é muito importante. Teve aqui essa surpresa do Inácio, né? Mas isso é muito legal, porque é um cara, um secretário de Estado, né? De um ministério em Brasília, né? E pode colocar uma oportunidade de cultura do oceano para a educação, né? Então, por um lado, vejo o otimismo nessa transição, né? Vocês podem, exatamente, eso es lo que yo quería. Podem intervenir en cualquier momento. Boa tarde, boa tarde. Primeiro, agradecer a oportunidade do LABOMAR estar proporcionando um ambiente tão rico, com pessoas que possam colaborar aí para poder a gente pensar em perspectivas. Tá? Eu tenho duas perguntas, vou tentar contextualizar um pouco. Primeiro, o quanto desse projeto, o quanto dessas mentes pensantes estão agora literalmente pensando em perspectivas de início do tubo com relação às mudanças climáticas, ao invés simplesmente de análise de dados de fim de tubo, ou seja, porque se a gente não fizer a tratativa do início do tubo, ou seja, naquilo que está realmente proporcionando essas mudanças climáticas e simplesmente somente averiguando o que elas estão produzindo, claro que vai dar um repertório muito grande de publicações, de artigos, mas a gente acaba não resolvendo. Então, essa é a primeira pergunta. Quanto que da perspectiva dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos pelas análises de corais e marine forests, a gente está pensando em políticas públicas de início de tubo, de produção e uso de petróleo, produção de plástico e toda essa problemática de uma mudança estrutural social, né? A segunda coisa que eu queria perguntar é o quanto do trabalho de vocês pode estar associado ou se tem alguma coisa perspectiva com relação a um tipo de racismo ambiental, que é um termo que está sendo cunhado agora, que é as problemáticas em ambientes, principalmente ambientes estuarinos, ambientes costeiros e ambientes recifais, em países que têm uma maior vulnerabilidade, países que são mais pobres, países que têm um processo histórico de escravidão, de exploração, o quanto que isso está associado, o quanto que o levantamento desses dados estão associados, porque às vezes a gente tem países que têm uma maior condição financeira e aporte financeiro, o problema existe, só que ele é mitigado de uma forma muito mais eficiente do que países que são muito mais vulnerabilizados. Existe alguma associação desse processo de racismo ambiental? Obrigado. Bueno, eu sou moderador da mesa, teóricamente eu não tenho que falar, mas, bueno, muito brevemente, por minha parte, eles têm que falar mais. A primeira pergunta, um pouco porque eu entendi, é basicamente, se nós estamos já, como cientistas e como técnicos, como profissionais, estamos enfocando realmente quanto de nosso trabalho de Marine Animal Forest, por exemplo, está trabalhando para solucionar o problema, para tentar enfrentar esse problema. Yo pienso que uno de los problemas que tenemos es básicamente
a falta de información. O sea, yo puedo decir que sí, que estamos trabajando mucho para comprender. No meu caso, por exemplo, la ecologia trófica es intentar comprender os fluxos de energía, que é o que está pasando, que é o que está mudando, que é o que faz que as Marine Animal Forests não tenham as condições que tinham previamente. E, por tanto, isso dará ferramentas para poder fazer projetos de restauração, projetos de regeneração, projetos de conservação diferentes. Mas também tenho que dizer-te com muita sinceridade que os procesos, por eso estaba falando desta parte de transición, son moito máis acelerados de lo que estábamos pensando antes. Se você mira os modelos de 2005 da mudanza climática, mira os modelos de 2010 da mudanza climática, que eso con personas como nós comenzamos a traballar, personas como Lorenzo, como mí, que comenzamos a traballar realmente con esos modelos, no tiene nada que ver con lo que está pasando realmente agora. Por tanto, estamos traballando unha parte sí, unha parte puede que no tanto, mas nos faltan elementos para poder fazer ese tipo de resposta. Respecto á segunda pregunta, esa pregunta do millón, unha mudanza real de perspectiva por parte de unha parte do mundo respecto a outra parte do mundo. Mas eso será para, baixo o meu punto de vista, inevitável. De unha maneira boa, esperemos, ou de unha maneira non tan boa, esperemos que non. Mas eso é inevitável porque agora o mundo já note as mesmas características e non porque o diga a radio, ou diga a televisão, ou diga a internet ou YouTube, é porque é assim. E sobre todo unha persona como eu que está faz muito tempo que faz un seguimento de geopolítica real, vejo que as coisas han mudado moito e mudarán moito máis. Então, toda esa posición efectivamente de determinado tipo de países, etcétera, etcétera, que estaban acostumados a exploração, que estaban acostumados a escravidão, que estaban acostumados ao sometimento, este tipo de política o muda o falla e perece. É así de simple, porque agora todos estamos ante un problema común. Non só a mudanza climática, sino a mudanza de todo. A mudanza del modelo socioeconómico, a mudanza, evidentemente, dos recursos non renovables, a mudanza dos recursos renovables, el sol, por exemplo, toda a parte do sol, das cultivações, todo eso, el empobrecimiento da terra per se, e, por supuesto, a mudanza climática. O sea que eso é importante. Ahora, si he entendido bien, y no sé si me entendéis en castellano, en español, por la primera pregunta yo pienso que hay que pensar que en la sociedad hay una división de rol, de funciones. Entonces el científico no es que tiene que decidir, en un mundo perfecto hay los centros de investigaciones que responden a needs, al gobierno, o sea, las necesidades de un país. Entonces, un país exprime la necesidad de investigar sobre la conservación o la restauración y los científicos son los que lo hacen de forma objetiva y lo hacen de la manera que se tiene que hacer. Hay, en muchas de nuestras investigaciones hay un objetivo final, que pero no tiene que ser, no es que yo, por ejemplo, yo trabajo en la restauración del coral rojo, el Mediterráneo. Yo como científico no tengo que restaurar el coral rojo, no tengo que meterme allí a replantarlo. Yo tengo que estudiar unos protocolos que optimizan la restauración perché il governo ha deciso che la restaurazione, o il governo, l'Europa o chi ha deciso che ha decidido que la restaurazione è importante, entonces yo estudio la manera mejor de hacerlo, luego otras realidades harán las cosas. Si las tareas se dividen entre las personas que se hacen, se optimiza. El político representa la población y detecta las necesidades. El científico encuentra las soluciones en forma teórica y práctica de optimización y los activistas, las asociaciones, etcétera, hacen el trabajo. No es un científico que se tiene que meter a trasplantar los corales, no es una asociación de los amigos corales que tiene que hacer un estudio sobre la restauración. Y no es el científico que decide exactamente cuál es la finalidad, ma teóricamente es las necesidades de una nación, sí, siempre en un mundo perfecto. Y para la segunda pregunta, la segunda pregunta era sobre... Sí, ok, sí.
claro, en esto se hacen cosas. Por ejemplo, ya yo creo que el approach colonialista de muchos países se acabó. Hay cosas sorprendentes como el protocolo de Nagoya. El protocolo de Nagoya dice que cuando es un protocolo internacional, cuando vamos a investigar sobre, en un país que puede ser un país de la África, en cualquier país que no es el nuestro, tenemos un acuerdo, una regla, decimos, firmada para todos los países, que los beneficios del descubrimiento que se hacen tienen que llegar al país donde encontramos los recursos. Y esto es muy importante, se queda allí, a veces es un papeleo más para los científicos que nos queda así, pero si lo piensas es muy importante, porque si yo voy a un país pobre a estudiar, encuentro una molécula que cura el cáncer, y luego voy a Francia, y la Francia tiene la cura del cáncer y se pone rica. Ya no es así, ya no es así. Puede mejorar, pero ya no es así. El hecho que muchos países empiezan a investir y a enviar a tener sus investigadores significa que luego se forma una clase de investigadores, de científicos de cada país. Entonces cada país tiene la propiedad y el beneficio del descubrimiento que haces. Yo pienso que el approach un poco colonialista está cambiando y ya no es aceptado mucho. Ya en todos los países hay científicos que vienen a formarse en los países que son más avanzados en la ciencia, pero vuelven en su país. Hay programas que quieren que vuelvan, etc. Tenemos postdoc africanos de Nigeria, de Camerún, que quieren volver a su país. Quieren volver a su país porque saben que hay una plaza que los espera. Entonces vienen a Francia, hacen un postdoc, un doctorado, aprenden, y luego en su país hay una plaza que los espera. Entonces, creo que hay unas cosas positivas y sobre todo este protocolo de Nagoya, yo creo que es bastante importante y que tenemos que hacer un esfuerzo. Yo mismo, para mí, una dificultad en la burocracia, en los papeleos, pero es importante, porque si yo vengo aquí y descubro algo en Brasil, los beneficios de lo que descubro van a Brasil. O de todas formas, se reconoce y esto es un avanzamiento importante, porque hasta ahora era, me voy allí, cojo lo que hay y luego soy yo que lo he descubierto. Entonces, hay cosas que se pueden hacer y que se están haciendo. Bom, perguntas difíceis, mas dentro dessa perspectiva, eu tenho andado com um pezinho na museologia, né? Semana passada eu estava num evento de museologia e uma coisa que eu tenho aprendido muito com o pessoal dessa outra área é que o patrimônio, inclusive o patrimônio natural, ele não é algo neutro e separado da nossa vivência do dia a dia. Então, a gente construir conceitos próprios para entender o ambiente que está aqui ao nosso redor e a gente reconhecer a importância, a gente se apropriar desse patrimônio natural, que hoje em dia já é motivo de disputa, né? Como eu já falei nas minhas falas mais cedo, hoje em dia nós temos milhares de pescadores que utilizam esses ecossistemas que a gente está comentando aqui, utilizam para sua sobrevivência, e existem outros interesses. Recentemente, vocês aqui de Fortaleza devem ter acompanhado aquela discussão dos cabos submarinos, porque ia ter como que a gente fala, uma dessalinizadora, né, que ia ter lá, então ia entrar em conflito. Acredito que todo mundo aqui, e aí eu falo porque eu sei que muitos aqui do LABOMAR estão envolvidos na questão do PEM, né, do Planejamento Espacial Marinho. Acredito que vocês estejam acompanhando as discussões em torno da implantação das usinas eólicas aqui no nosso litoral, certo? Que é uma discussão que a gente tem que travar, né? Aquilo, a gente está buscando fontes alternativas de energia, porque a gente não quer o petróleo, mas a gente sabe que as eólicas também causam impactos, então como é que a gente vai balancear esses dois casos? A solar também causa impacto. Lá no Piauí, de onde eu venho, está uma discussão sobre a implantação das usinas de hidrogênio verde, porque a localização que o governo do estado lá está querendo colocar está próximo de um dos braços do rio Parnaíba, e as comunidades que moram à margem desse rio estão muito preocupadas. Então, assim, é uma discussão bastante complexa, porque, por um lado, a gente está querendo buscar fontes alternativas de energia, mas as fontes alternativas de energia que a gente tem hoje também têm seus problemas, têm seus impactos, e a gente precisa
tentar compreender tudo isso, né? Então, nesse processo das falas de hoje, eu acho que a gente não vai conseguir oferecer soluções para isso, mas quando a gente se apropria desses conceitos, passa a compreender a importância desse patrimônio que é nosso, que está aqui fora, a gente começa a poder, pelo menos, traçar caminhos de diálogos com os diferentes atores, diferentes instâncias, para a gente conseguir fazer com que essas ideias alcancem mais pessoas e beneficiem mais pessoas e que a gente saia um pouquinho do domínio apenas do mais forte, né? Que da nossa sociedade quem tem mais dinheiro. Então, a gente está produzindo outros tipos de dados, outros tipos de conhecimentos que a gente espera ajudar no debate. Mas é uma discussão política, uma discussão bastante complexa, não é uma discussão fácil, e que a gente, na minha perspectiva, não consegue apontar todos os caminhos. O que a gente pode fazer é realmente tentar se posicionar de uma maneira a valorizar a nossa realidade, o nosso patrimônio e usar o nosso conhecimento de uma maneira que consiga contribuir, pelo menos para um uso adequado desse nosso patrimônio. Bom, perguntas difíceis, né, sem resposta simples. Eu concordo com as suas colocações. Eu tenho uma fala de um grande pesquisador brasileiro, né, o Miguel Nicoleles, que fala que a ciência é feita sem um retorno para a sociedade, você está fazendo do jeito errado. Não adianta também só publicar artigos, você tem que ter, de alguma forma, esse retorno para a sociedade. Então, acho que o PEN é um grande exemplo disso, de tentar unificar várias coisas para tentar dar essa base, contribuir com alguma coisa. Eu concordo também com todo esse racismo ambiental, não concordo com o que existe, obviamente, né, mas concordo que isso está presente, essas desigualdades não só dentro do próprio estado, entre regiões, lá no Espírito Santo, por exemplo, a gente dependeu, de certa forma, não dependeu, né, mas foi a partir de um grande desastre ambiental, uma coisa horrorosa que matou um monte de gente, que acabou com a vida de um monte de gente, para receber um dinheiro absurdo que foi aportado dentro da universidade, que permitiu estruturar, comprar vários equipamentos. Isso alavancou várias áreas de pesquisa, assim. Então, é meio estranho, assim, quase, não sei se, entendeu? Sobre o protocolo que o professor Lourenço falou, eu acho que também tem que ser nesse sentido, mas quando a gente olha, por exemplo, dados geofísicos disponíveis em portais, tem um tipo de dado que eles chamam de dado embargado, que é um dado coletado por indústria, principalmente petróleo e gás. A quantidade de dado embargado que você tem, tanto na margem brasileira, e principalmente na margem africana, ali no Atlântico Sul, é um absurdo, assim, a quantidade de dados que você não pode ter acesso, não pode ter. Então, isso, com certeza, de alguma forma, acho que teria que ser alterado, mas é uma discussão que é essencialmente política e legislativa. Sem a parte política não vai ter avanço, eu acho, mas claro que a gente tenta contribuir também. Bem rápido, né? O Jordano comentou duas coisas, acho que importantes. Eu acho que a primeira, Jordano, a gente tem tentado, né? Às vezes o cientista ele tem um lado, às vezes ele assina um artigo, né? Assina uma carta, né? Falando da questão do óleo ou do plástico, participa de fóruns, né? Às vezes aqui, talvez alguns alunos da graduação que não saibam, né? Às vezes quando a gente não está na sala de aula, às vezes a gente está num ministério, né? O Sérgio vai no Congresso Europeu, né, Sérgio? Lá em Bruxelas, né? Então a gente participa desses fóruns, né? Mas isso é uma estratégia de convencimento, né? Que você precisa de muito tempo, às vezes, para convencer. Às vezes o próprio dado científico mesmo ele ajuda naquelas discussões, né? Política, naquela pressão também que a comunidade faz também, né? A comunidade faz também. Eu me lembro, por exemplo, aqui no caso das Marine Forests, eu me lembro que o Sérgio fez um trabalho, não foi aquele que tu liderou, acho que uma letter na Science, né? E outros que o grupo dele tem liderado, eu me lembro que até a IUCN aceitou, não foi no sistema de classificação, né? Ou seja, teve uma implicação direta ali para um sistema de classificação, né? Usado em políticas ambientais, né? Reconhecendo a Marine Forest. Então, isso também acontece, né? Então, isso é bom quando acontece, né? E sobre o segundo caso, isso existe, né, um fato, né, mas eu acho até até um momento de elogiar, né, eu acho que o pessoal que veio, né, o próprio Sérgio também, né, que lutou para que a escola viesse para cá, para Fortaleza, né, isso também é muito legal, né, ou seja, ter utilizado esse dinheiro europeu para trazer as pessoas para cá, para vir para cá, para o Ceará, né,
que a gente sabe que é um dos estados mais pobres da nação, é um fato, né? É um estado que avançou muitas coisas, mas ele ainda tem muito que avançar. Então, eu acho que isso também ajuda, né, nesse desenvolvimento, né, dessas aumento de capacidades, né, locais, né, que isso é muito importante, né? É o aumento das capacidades locais para que isso possa contribuir. Então, quanto mais a gente puder fazer essas questões, né, e reduz essas assimetrias, né, tanto de locais, né? Outra coisa agora, por exemplo, você comentou questão de racismo ambiental, né? Mas às vezes até questão de gênero também na ciência, né? De equidade de gênero também na composição das equipes científicas, em outras questões, né? A gente vê mais também uma atenção para a questão do sul global agora, que é o que se chama, né? O norte global e o sul global, ou seja, você tentar também fazer essas relações cada vez mais com o sul global também, né? É uma tentativa, né? Recentemente, né, teve aquele negócio lá do São Tomé e Príncipe, né, com a África, por exemplo, né? O Sérgio está até contribuindo, então essas relações também é importante que se aumente cada vez mais. É mais ou menos isso. Eu tengo outra pergunta, es una pregunta que a mí he de reconocer que me tortura bastante. Bastante en el sentido español, que es un poco. Bastante en portugués es mucho. Eso es porque bastante, sí es verdad, es diferente, ¿vale? Bastante en portugués es mucho. En Brasil es mucho. Entonces, bastante en español es un poco. En línea ecológica de base. Aquí tenemos, por ejemplo, básicamente dos generaciones. O que ellos han visto no es lo que nos hemos visto cuando éramos pequeños. Es lo que muchas de estas personas que tienen nuestros pais, que tienen ahora 80, 90 años, vivieron. Es una cosa totalmente diferente. E vocês sabem muito bem o que é a Historical Ecology, esta rama da ciência que trata de compreender a través de toda uma série de dados que passava antes, como estavam compostos pues, os oyster banks, os bancos de ostras, os recifes de corais, pues, também os bosques de kelp, etc., e também a parte terrestre, obviamente. Qual é? Porque nós sabemos que será impossível voltar ao passado. Isso é assim, ponto. Não voltaremos nunca ao passado. Porque é normal, os sistemas têm a seva própria deriva, têm a seva própria maneira de fazer, mas qual é o limite? Qual é que é isso que queremos recuperar quando fazemos projetos de regeneração, quando fazemos projetos de rewilding, ou seja, de reselvajamento, quando fazemos projetos de restauração? O que vocês pensam disso? Qual é? Que é isso que queremos? Qual é a funcionalidade? Que é isso que queremos recuperar? Me toca siempre empezar con la pregunta súper difícil. Esta es la pregunta da $1 millón, porque conocemos todo la shifting baseline, todo, no sé, que voy a restaurar, algo que no es imposible. Me acuerdo que Buki Rinkiewicz con una diferencia en la restauración, diciendo que la restauración, lo hice no me acuerdo cómo lo dijo bien, que la restauración no es la restauración a lo que estaba, ma la restauración es mantener una función que sabemos que necesitamos. Entonces, por ejemplo, cuando se pasa de Coral Reef a Coral Forest, por ejemplo, en los Caribes, lo que nos interesa es saber, ok, se mantiene una alta biodiversidad de peces, se mantiene una forma de protección de costa, si es coral blando o coral duro, si hay unos servicios que nos sirven y si podemos comprender cómo va a ser y adaptarnos al cambiamiento es importante también. Entonces, la restauración también es restauración de la manera en que vivimos en un ambiente que va a cambiar. Si yo sé que en 50 años tendré una coral forest, me adapto a hacer las cosas que se tienen que hacer sabiendo que es una coral forest, pensando que probablemente no volveremos a tener un coral reef. Y por el tema que decía del cambio de perspectiva, también veo que lo que decíamos ayer, hablaba con un colega griego. En Grecia hay mucha especie invasiva del Mar Rojo. Entonces se habla mucho de luchar contra la especie invasiva, hacer área marina protegida, etc. En un momento un colega me ha dicho, en este momento en Grecia las áreas marinas protegidas están protegiendo especies invasoras, porque hay tantas especies invasoras que se quedan en el área marina protegida. Entonces hay un poco una confusión de esto, porque yo hago una área marina protegida, pero protejo las especies que están dentro y las especies muchas son invasoras. Entonces es muy difícil y yo creo que hay que
otra vez, me meto en mi papel, el papel del científico, tiene que comprender, entender de anticipar el cambio, intentar de ir en la dirección en que más nos sirve para mantener funciones, servicios y funcionamiento, y luego proponer alternativas, adaptamientos y cambios para para estar allí listos cuando pasará. Bom, eu concordo em gênero, número e grau. Eu acho que a gente não tem, se a gente não tem realmente uma linha de base clara para a gente retornar, eu acho que o foco, pelo menos no paradigma atual, no que é possível fazer, é a gente retornar para os serviços que estão sendo prestados, né? Então, a gente garantir que esses ecossistemas continuem a funcionar da forma que eles funcionam hoje, ou até de uma forma um pouquinho mais otimizada, talvez seja o melhor que a gente pode realmente, realisticamente esperar com os dados que a gente tem, né? Se no futuro a gente conseguir realmente transpor um pouquinho essas limitações, a gente pode tentar alguma abordagem mais radical. Mas, no momento, a gente não tem como saber. Especificamente de dados sobre recifes brasileiros, por exemplo, tem até alguns trabalhos que comparam recifes do passado com recifes atuais. Tem um trabalho de recife de coral na Bahia, especificamente, que comparou aí durante 150 anos, e foi possível encontrar mudanças, mas eu não acho que é realista a gente querer pegar os recifes de Laria Brolhos e tentar fazer com que eles funcionem como funcionavam há 50, 100 anos atrás. Então, eu acho que a gente realmente vai ter que, novamente, politicamente, tomar uma decisão do que é interessante manter em termos de funcionamento desses ecossistemas e como é que a gente imagina que eles devem funcionar, e trabalhar tendo essa visão para consolidar de maneira a garantir realmente o funcionamento, a segurança alimentar, se for esse o caso, os demais serviços ecossistêmicos que porventura estejam envolvidos, e a biodiversidade, que é um aspecto, né, que para a gente da biologia ainda é muito importante, mas que na gestão pública eu percebo que ainda é mais slogan do que uma consideração, né, o valor da biodiversidade. Então, a gente está perdendo biodiversidade, e a biodiversidade tem um valor. E aí, às vezes, esse valor não pode ser monetizado tão facilmente. Ano passado, ano retrasado, saiu um livro bem importante sobre isso, mas ele tem que ser valorizado de alguma maneira, e a gente tem que conseguir incluir esse aspecto, esses outros aspectos também, inclusive o aspecto cultural, nos nossos modelos. Concordo com o que já foi falado aqui, que eu estava... Parece pergunta do órgão financiador, né? Por que o seu projeto vai ser importante? É difícil responder, mas acho que vai muito disso, como quase tudo que envolve a parte subaquática ali, né, dentro do oceano, tem um gap de informação muito grande sobre quase tudo. Então, a ciência até hoje vive muito uma parte muito exploratória ainda para estabelecer ali uma ideia de até onde seria esse limite, até onde, quais os serviços que determinados ecossistemas forneceriam. Então, acho que é difícil estabelecer isso nesse momento, pelo menos na minha visão. É uma hora, mas ao mesmo tempo só ficar explorando, e enfim, é uma balança complicada ali de mensurar, mas acho que por esse gap de informação a gente ainda está numa etapa mais exploratória, então ainda precisa de mais integração, mais informação para tentar chegar nesse limite de dizer como que vai ser, se está bom assim, se não está bom, vamos partir para outra coisa, vamos... É isso, acho que não tem muito mais a colocar não nesse. Una cosa también que hay que añadir es que, bueno, estamos allí para comprender cómo funciona nuestro problema, porque había llevado una problemática que no sé si la había entendido bien, que a veces son los países que hacen menos emisiones, por ejemplo, que pagan más precios de los desgastes. Si no hay quien entiende, quien comprende, quien explica cómo funciona esto, no hay tampoco una posibilidad de justicia.
Si no se sabe que Estados Unidos, Europa emiten la mayoría de los gas serra y lo que van a pagar son Solomon Island, Honduras, etcétera, luego no se puede tomar una responsabilidad política, una responsabilidad de justicia y decir, bueno, yo te he destrozado tu casa, yo hago algo para... Entonces se necesita comprender lo que pasa para obtener también una justicia y tener... De manera que quien desgasta arregla los problemas, porque si no estuviera esto, no sabríamos lo que está pasando. Nos encontraríamos con la Solomon Island que se hunden y uno dice, tienen mala suerte. No, estamos allí también para decir cómo funcionan las cosas y quien lo hace mal se tome su responsabilidad. Y la gente, al final, son los ciudadanos que tienen que elegir y pedir que haya una justicia. No dejan la Solomon Island hundir, tenemos que hacer algo y tomarnos la responsabilidad. Y el papel, otra vez, de la investigación, la ciencia, de la comprensión, es dejar claro cómo funcionan las cosas para que se puedan arreglar o mitigar o prever qué hacer en los próximos 10 años. A comentar, né? Bem rápido. Essa questão do shifting baseline do Sérgio, né? Eu só me lembro de uma história bem rápida, né? Uma anedota. Tem uma amiga, ela já tem uma certa idade, aí ela dizia assim, Lourenço, eu gostava muito dos meus aniversários numa praia X aqui, pertinho aqui de Fortaleza. Aí eu disse, por quê? Ele disse, não, porque quando era meu aniversário de criança, o meu pai pegava um snorkel, ia pegar uma tartaruga e trazia para minha mesa de aniversário. Aí a gente batia as fotos, depois ele ia devolver. Aí tu tá brincando? Eu, não. Ele fez isso uns 4, 5 anos seguidos. Quer dizer, você vê que mudou muito, porque ele tinha certeza que ia encontrar alguma coisa. Né? Então, ele fazia isso e ela tem essa lembrança viva, né? Então, você vê que ela não estava brincando, ela estava falando sério. Né? Então, você vê que mudou muito. Assim, a chance de eu encontrar lá é baixíssima, se eu for lá no mesmo local que ela ia. Então, essa questão do que havia antes é muito complicado. Eu só dizer que eu concordo com os colegas, eu acho que essa visão dos serviços ecossistêmicos que o Lourenço falou e os demais é uma saída interessante, porque se você tem algumas estratégias de mapear isso, né? Agora mesmo nesse planejamento espacial marinho, a gente está fazendo um mapeamento, é interessante, até 100 metros de profundidade, pelo menos aqui no Nordeste, você tem de 20 a 25 serviços ecossistêmicos. Quando você passa do 100 até 2.000, 3.000, 4.000, você ainda tem muitos, tem na faixa de 10 a 15 serviços ecossistêmicos, que muita gente pensa que não tem, né? Que o oceano profundo não tem nenhum serviço ecossistêmico, mas na verdade ele tem vários, né? Então, isso dá uma ideia do que precisa, às vezes, ser melhorado, regenerado ou ser conservado para que não tenha novos impactos, né? Muito bem. Uma última pergunta que é a mais difícil de todas. Estas eram difíceis, mas esta é mais difícil ainda. Então, que passa? Nos 2017, penso, eu não sei se você estava no mesmo congresso, penso que sim, não estou seguro. Houve um congresso em que uma pesquisadora muito importante da Austrália estão desesperados porque estão perdendo a barreira coralina. Ela está fazendo uma coisa que se chama Assisted Evolution. ¿Okay? Assisted Evolution é basicamente várias metodologias de selección de corais y de algas simbióticas para que puedan enfrentar a mudanza climática. Eso es muy resumido, por favor, muy banalizado. Entonces, yo lembro muy bien que apres de a seva intervención, que era una intervención, era una key speaker, una keynote speaker, y claro, ella mesmo comenzó a decir, eso es un debate abierto, tenemos que hablar de eso, tenemos que hablar de qué o queremos hacer, ¿vale? ¿Qué es o que queremos hacer? Entonces, en ese momento, y estoy hablando de cientistas, ya no estoy hablando solo de a sociedad, a los políticos, no, estoy hablando de cientistas. Básicamente hay dos posibilidades o dos posiciones: conservación o restauración. Y evidentemente una escala de grises, ¿de acuerdo? Mas o que vocês pensam? Conservação ou restauração? Pensem bem a resposta, é mais complexa do que parece, ¿vale?
Y no, espera, exacto, no, podemos, no, y además, por supuesto, a gente do público pode intervenir cuando vocês querem, ¿vale? ¿Cómo que no? Não, eu penso que isso que o Sérgio falou tem uma relação direta com o que vocês estavam discutindo antes, né? Que é essa questão de restauração versus reabilitação, né? Restauração pensando algo, né? Você trazer o sistema para algo, uma situação que você considera saudável, né? Reabilitação, você recupera uma função que foi perdida ou impactada de alguma maneira. E eu acho que um dos problemas desse debate todo é que parte de todas as soluções que a gente está colocando são armadilhas, no sentido de que elas desviam a rota de comportamento para algo como, bom, então temos o que fazer, vamos fazer isso e tocamos a vida como sempre, né? Ela vira uma referência de escape para a nossa própria responsabilidade sobre o que a gente precisa fazer. Isso é um problema, né? Quer dizer, quando a gente coloca um nível de investimento muito alto na ideia de restauração como um mecanismo já viável e factível e plenamente aplicável, isso se tornou hoje, na perspectiva mundial, um grande negócio para muitas empresas que drenam recursos, né, importantíssimos, muitas vezes financiados por indústrias que não têm o menor interesse em ver as coisas mudarem, né, de estado, como a própria indústria do petróleo, né? Então, a discussão é muito complexa. E a questão de evolução assistida e de outras intervenções, mesmo com foco na recuperação de alguma função ou algum serviço, ela esbarra na questão que é o nosso limite de conhecimento, né? Nós estamos falando dos sistemas marinhos mais complexos que existem, mais complexos em termos de interações, né? A nossa capacidade de prever exatamente o que essa intervenção vai resultar, ela ainda é extremamente limitada, né? Então, muitas das questões de evolução assistida ou de seleção de genótipos podem, no final do processo, reverter para impactos maiores do que o esperado. Por quê? Porque a gente pode estar, na verdade, reduzindo o estoque genético, forçando uma escolha, né, feita em laboratório, aumentando o efeito gargalo com uma espécie que é o ID, né, que vai começar a crescer muito rapidamente. Então, eu entendo que a intenção é nobre e, na verdade, assim, não quero dizer aqui que restauração ou reabilitação é algo a ser demonizado de maneira nenhuma. Eu acho que existem situações em que ela é absolutamente fundamental e necessária, né? Espécies que estão em risco iminente de desaparecer, ambientes que, com uma intervenção específica, podem também recuperar sua funcionalidade sem grandes problemas. Então, acho que existem, né, situações, e, inclusive, recentemente, né, nosso grupo, dentro do projeto Coral Vivo, como forma de expressar essa opinião, a gente acabou de publicar um artigo, né, sintetizando o que a gente enxerga, né, como potencial para os recifes aqui sul-americanos, né, da costa atlântica sul-americana. E que envolve um pouco isso, né, uma série de critérios para espécies, critérios para sítios, que podem, né, por exemplo, a evolução assistida pode ser uma solução para uma questão muito específica, mas não é a panaceia, né? Eu acho que essa, não sei se vocês concordam, mas eu acho que essa é um pouco a minha visão desse processo. Eu vou só complementar, já que passaram a falar. Não, eu concordo nessa linha do Tito, né, da restauração, que é quando você coloca o ecossistema igual ao que era antes, a recuperação, quando você recupera a função, e a reabilitação, quando dá um uso, né? Então, muito se fala também da recuperação ou da restauração de manguezais para combater a mudança climática, né?
porque os manguezais retiram lá o CO2 da atmosfera, né? Então, eu mesmo coordeno um projeto já há 11 anos, né, de recuperação de manguezal, mas saiu recentemente um artigo na Nature Communications, né? São 3 autores aqui, que eles colocam claramente aqui que para você anular as emissões, as atuais emissões de gás carbônico, replantando, você teria que plantar uma área igual à da América do Norte e Central, só de floresta, tirando as cidades, fazendas, teria que colocar tudo de floresta, América Central e do Norte, só para você neutralizar as atuais emissões de carbono. Então, é como o Tito falou, acaba virando meio com uma panaceia, muito para empresário também dizer que está fazendo ação contra a mudança, né? Financiando projetos de restauração, principalmente de manguezais, inclusive na Ásia, né? Tem aquele meu aluno lá de Bangladesh, que também está fazendo isso lá, no Sundarbans, né? Que é a maior área de manguezal, mas não vai resolver o problema. Né? Então, fica muito essa coisa do crédito de carbono, uma coisa muito capitalista também. Né? Então, é isso. Quería añadir una cosa porque no he entendido todo lo que han dicho ellos, pero hay análisis y hay estudios de política y de sociales que dicen que cuanto más la solución al cambio climático, la parte, digamos, de la población che tende a essere negazionista sul cambio climatico, una parte che normalmente è más legata alla produzione capitalistica, che si mette normalmente sulla linea della derecha, no es que nega el cambio climático en cuanto cambio climático, ma nega los efectos que se tendrían que tener sobre la sociedad y sobre la manera de vivir, que implicarían que tienen que cambiar su manera de vivir. Entonces, cuando le das una solución muy tecnológica, esta tiende a ser aceptada mejor. Y esto es el ejemplo de todas las soluciones de hiperrestauración complicada, 3D printing, modificación genética. Si la solución es altamente tecnológica, no implica un cambio en la manera de vivir en la sociedad, entonces se acepta también. Entonces reciben funding, reciben suceso, etc. Lo de la evolución asistida estoy perfectamente de acuerdo, que a veces pueden ser acciones puntuales, necesitas para una cosa, ma no existe una fórmula mágica que dices que esto funciona. Porque, por ejemplo, mira el ejemplo del pastor alemán, el perro, pastor alemán. Nosotros queremos una raza con unas características, llevamos en centenas de años seleccionando esta raza, conseguimos la característica que queremos, pero nos encontramos con el problema a la anca, a la pierna, que lo hace que muere joven y sufre mucho. Y esto no lo podíamos saber. Si la evolución de este tipo la haces rápidamente, te quedas con... No tenemos la capacidad, la gente no entiende que no tenemos la capacidad de ir a elegir los genes que hacen algo. Vamos a hacer algo que es una selección así, a vista, pero pueden quedarse características que luego de las cuales no volvemos atrás. El pastor alemán es un perro que no funcionaría en natura, muere joven, sufre mucho y no va a seleccionarse, pero hemos obtenido la característica que buscábamos. Entonces, ¿cómo sabemos si un coral que vamos a seleccionar la característica que tenemos no va a tener también otras cosas que no funcionan? Por ejemplo, con lo de que hablaba Marcelo, con algunos corales que han seguito un proceso de selección más largo y se han adaptado a una condición, estos son más interesantes para hacerlo. Entonces, yo diría que, como ha dicho Tito, no hay una cosa única. Puede ser que la evolución asistida sirve en algunas cosas, puede ser que el trasplante en algunos casos sirve localmente, puede ser que la reproducción, la propagación de reproducción sexual para otras cosas. Otra vez, yo vuelvo siempre al mismo concepto, ma el papel del científico, del intelectual, es los de ponerse preguntas un poquito más profundas y intentar de comprender, de ver mejor, profundizar más. Si nos paramos a las soluciones simples que tienen éxito porque gustan a una cierta parte política o a la otra, no hacemos nuestro papel de meterse allí y ser los pesados. Cuando te dice una cosa, no, ma ¿por qué? No, ma ¿estás seguro que me se pasaría esto? Y es esto que tenemos que hacer. Y esto es lo que una parte de la población, que son los científicos, tiene este papel aquí. Bom,
Concordo novamente com tudo do que já foi dito. Não tem assim muito o que discordar, que o problema das mudanças climáticas é um problema multifatorial e ele só vai ser só é possível trabalhá-lo considerando múltiplas soluções, e a gente pode até considerar todas essas questões de restauração e tudo mais envolvido, né? O ponto que, na verdade, eu queria ressaltar é que, da mesma forma que os problemas são múltiplos e as soluções são múltiplas, o recurso é pouco, o recurso é limitado. Então, sempre vai ter uma dimensão política aí na história que vai estar puxando verba para determinadas soluções, sempre vai ter gente querendo ganhar dinheiro, ganhar poder, então tem relações políticas envolvidas, geopolíticas envolvidas, relações de soberania, relações comerciais. Então, a gente tem que, enquanto cientista, principalmente num momento, como já foi dito antes, a gente está passando um momento de muita fake news, um momento de dúvida da ciência, de dúvida na democracia, de dúvida nos processos políticos de maneira geral. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com ditas soluções mágicas, né? A gente precisa realmente ser um pouco mais criterioso, né? Eu cresci assistindo Jurassic Park, eu sei que a gente querer inventar e brincar com a ciência, às vezes não dá certo, então a gente tem que realmente ser bastante consciente desse papel que a gente cumpre, inclusive das forças políticas nacionais, locais e internacionais que estão envolvidas nesse jogo. E isso é algo que é bastante difícil de a gente enxergar, né? Tem muita esperteza envolvida aí, é bastante complexo da gente navegar por esse meio. Bom, também concordo aí com as colocações, acho que o Tito deu uma boa luz ali sobre a questão, então acho que a conservação ou a restauração não são necessariamente exclusivas, né? Você pode ocorrer essas alternativas, talvez em diferentes esforços, ali, em diferentes escalas, e pensar também que talvez não vale a pena insistir muito por exemplo, trazendo para a parte do mapeamento em recifes, por exemplo. A gente sabe que o multiphase, por exemplo, que eu apresentei, funciona bem para identificar ali as feições e tal. Aí você precisa de um equipamento super, ultra tecnológico que vai mapear em 10 centímetros a feição. Talvez você não precisa demandar tanto recurso que já é escasso nesse tipo de coisa. Mas agora está aparecendo, por exemplo, agora não, né? Há um tempo já, a fotogrametria nesses ambientes, que aí já dá um resultado fantástico para a questão da saúde do ecossistema também. Então, eu acho que é um tipo de dado, por exemplo, que pode ocorrer os levantamentos, mas talvez seja mais interessante nesse aspecto. Mas acho que é isso, não tem a solução mágica, mas as coisas podem caminhar juntas. Não, concordo. Concordo. Não, só dizer que eu concordo, mas eu me lembrei da história que uma vez eu estava conversando com excelentes falas, né? Estava conversando com uma amiga, até da Alemanha, ela estava falando de um presidente, né? Ela dizia assim, concorda muito com o que vocês falaram, ela dizia assim, eu não gosto desse presidente, porque ela falou de um país lá, porque ele não está atacando a raiz do problema das mudanças climáticas. E ele acha que a tecnologia vai salvar tudo, né? Então, infelizmente, a gente tem um amor muito grande pela tecnologia, né? Começa pelos nossos celulares, né? A gente ainda tem uma certa crença meio, quase uma super fé de que a tecnologia vai resolver muita coisa, né? Então, me lembrou um pouco do que o Jordano falou, do início do tubo, né? Do final, né? O que ele falou um pouco. Eu penso que é uma questão de escalas, senhores. É uma questão de escalas. Por um lado, a escala temporal. A escala temporal, a conservação, ou puramente conservação, nós sabemos que tardaremos milenios em que o sistema volte a ser decente. É assim. E mais com uma sociedade que continua ignorando completamente o que está passando. E quando digo sociedade, não digo solo os grandes capitalistas como Jeff Bezos o Mark Zuckerberg, nós mesmos, de como estamos, de alguna maneira, fazendo día a día. Tranquilos, não é uma questão de culpabilidade, vocês são culpables, não. É uma questão de humanidade, mais do que parece, muito mais do que parece.
Cuando yo me metí en la parte de restauración, era, vamos a ver si con la ciencia se puede hacer un programa de restauración que sea factible, creíble y que pueda funcionar. Ahora, en Tao hay una otra escala no mar, es escala espacial. Todos vocês saben de que escala espacial en Terra es una escala bastante tranquila. Vamos a ser sinceros. Hacer una regeneración de 3 hectáreas de mangue es bastante simple, es bastante tranquila. Son 30.000 metros cuadrados donde você, incluso con voluntariado, você puede hacer una cosa bien bacana y una buena festa a pres de eso. Hacer 30.000 metros cuadrados, 3 hectáreas no mar es mucho más complicado, mucho más caro, mucho más riesgoso y mucho más, digamos, que complexo y no garantido. Porque así como a silvicultura té un par, 3 milenios de historia real, a ciencia de restauración té unos 30 años, no mar. Então, y hay muchas cosas que ainda no funcionan. O que más me preocupa a mí, en realidad, es que cuando yo comencé a hacer y a pensar realmente en la restauración fue en los 2016. Ahora estamos en 2025. Y de repente, los últimos 2 años y medio, vemos que los modelos están todos saltados y que o desacoplamiento abiótico-biótico es dramático. Ustedes no saben si, no sé si saben, de que en el Mediterráneo hemos llegado a los 30-31 grados centígrados, los primeros 5 metros de profundidad. Vocês, que todos vocês saben de oceanografía física, ya no falo de la biológica, saben que eso es una bomba inmensa de energía dentro del mar. A temperatura, y por eso falábamos de línea de base, cuando yo era joven, a temperatura máxima del Mediterráneo era 23 grados. 23 grados na superficie. Y ahora hemos llegado en algunas zonas a 31. Eso es lo que me preocupa de verdad. No me preocupa tanto el feito de que se pueda hacer y, por supuesto, a parte más dirigida efectivamente ao blanqueamiento, greenwashing, etcétera, etcétera, que existe porque somos imbéciles en general. Lo siento mucho, pero estoy tan convencido. Mas sobre todo porque digo, ok, sí, más. Tenemos que hacer un plano científicamente estructurado que dé una respuesta a una locomotora que ya no va a 60 kilómetros por hora, va a 180 kilómetros por hora. Y la pregunta es, ¿estamos preparados para isso ou não? Giordano. Eu de novo. A gente está nas vésperas aí da COP30, né? E estava lendo um livro recente agora, que foi um compêndio organizado pela Greta. Já tem algum tempo esse livro, mas é o livro do clima. E ele traz um gráfico muito interessante, que é um gráfico versus os últimos acordos climáticos que foram feitos versus a emissão de dióxido de carbono. E a gente vê, né, até para poder endossar talvez um pouco da fala que o Tito e o professor Luiz Ernesto fizeram, que ao longo dos últimos acordos que nós tivemos no planeta, eles praticamente não tiveram medidas resolutivas no processo da equação de emissão de dióxido de carbono, vindo muito a reforçar a fala que os professores ali falaram, que fica muito para aquela expressão que a gente utiliza aqui em Fortaleza, para inglês ver. Ou seja, uma medida simplesmente aparente que muitas vezes vem para mascarar políticas que, na verdade, estão para poder favorecer os grandes empresários, a indústria petroquímica, e a gente fica nessa base de achar que estamos resolvendo. A pergunta é, diante desse cenário dos últimos acordos climáticos, daquilo que está sendo feito, do processo de conceituação de um ambiente marinho tão importante como a rainforest, quanto os ambientes recifais e toda aquela importância que a gente já sabe, qual é a perspectiva de vocês para a COP 2030 que vai ser feita aqui? O que vocês esperam enquanto cientistas, cada um olhando da sua perspectiva laboratorial, de linha de pesquisa, de entendimento e de pensamento acerca da ciência? É uma pergunta trampa. No entendí.
Sí, ¿qué esperas de la COP30? Ese es el resumen. Lo mismo que ha passato en las otras COP, ni nada. ¿Qué te esperas de la COP30? Perché me lo pregunta a mí para hacérmelo dire a mí? ¿Qué te esperas de la COP30? Não, assim, é difícil realmente esperar algo concreto, né? A história aí das COPs é uma tentativa de mobilização que, às vezes, até naquele momento geram discussões acaloradas, mas depois não consegue se concretizar. E isso está nesse ciclo. Eu já desde a COP passada, eu já ouço histórias que tem pessoas querendo repensar esse modelo, parar de ficar, a gente vai fazer COP até quando? Vai fazer até COP 200, entendeu? E aí, para não ter nada de concreto, mas, e aí, se a gente tirar a COP, o que a gente coloca no lugar? Né? A gente vai ter algum outro fórum internacional para discutir essas questões? Né? E se esse outro fórum, qual modelo é que ele deveria adotar? Não sei se alguém tem esse tipo de resposta. Pelo que eu já acompanhei dessas discussões, não tinha um roteiro muito claro, não. Então, é isso, reunir o pessoal, torcer para que alguma coisa seja decidida de bom e que possa ser implementada, mas a expectativa é quase zero. Eu também não tenho uma expectativa assim de salvadora da COP. No máximo vai fomentar alguma discussão que venha trazer alguns investimentos, principalmente para a parte oceânica, nessa década do oceano, mas agora a questão de responder aos protocolos globais e tal, aí acho que é muito difícil, que vai esbarrar sempre na soberania de cada país e aí vai virar uma guerra. Assim. Então, é uma questão que a gente nunca viveu, que ninguém tem essa experiência, então eu não tenho essa expectativa também. Io creo que de forma un po' naive e ingenua uno puede también esperar en el género humano, en el sentido que a un dato momento la gente no quiere ser cómplice de algo que no gusta. Entonces, si nella percezione de una justicia entra esto, la gente no quiere serlo. Mira con la esclavitud, a un dato momento la gente no quiere la esclavitud. También se convendría económicamente tener la esclavitud, pero no es aceptable ahora. No es aceptable y la gente lo rechaza. De alguna forma el racismo también se rechaza. Hay cosas, pero cuando la gente empieza a comprender que esta cosa no es justa, no quiere ser alguien que vive sobre esto, puede ser que habrá un cambio. Y entonces yo penso que a un dato momento el ser humano se da cuenta de que es justo y no es justo y cambia algo y no quiere ser cómplice. Entonces habrá, por ejemplo, países en que la gente quiere vivir y pretende que su gobierno se comporta de una cierta forma, si no, no lo tiene. Y estos países serán más poblados porque la gente quiere vivir allí. È un'idea quizás naive, eccetera, però creo che è la única che puede esperar, perché si espera che alla COP30 cambie algo, perché a un dato momento esta gente se da cuenta que es mejor, no. Pero sí cambia la percepción de lo que se considera justo, la percepción, la aceptación social de algo, a un dato momento è uno stigma vivir de alguna forma y se cambia el tipo de sociedad. No se cambia la sociedad, mas se cambia lo que se pretende y que no se acepta, creo. Bueno, vamos a intentar irnos con un poco de la moral alta, cosa que es cada vez más difícil. Pasan los años y cada vez es más complicado tener la moral mínimamente alta, ¿de acuerdo? Pero vamos a intentarlo. Bueno, por el momento encerramos. Mañana habrá una otra mesa redonda, continuaremos con preguntas divertidas para que hay gente que está aquí en la banca, que serán Martina, no, vos también estará aquí, o sea, es así. Y continuaremos hablando de eso, ¿de acuerdo? Y de otros temas. Ahora podemos concluir el primer día da Spring School. Espero que haya sido
decente e que vocês estén contentos dos conteúdos que hemos falado, das charlas que hemos e também da interação com os professores. Muitas graças e hasta mañana. Gracias.